de Fernando Diniz, que depois de 4 jogos consecutivos com seu time titular, poupa, preserva, é time misto no Corinthians, só 3 titulares na escalação inicial, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, mais da equipe do Barra, mais um do Barra, diz aí, Miliose. Para apresentar o adversário que, claro, tem sede e estrutura muito desenvolvida, uma infraestrutura muito boa dessa equipe que tem no futuro a ambição de chegar às principais divisões do futebol brasileiro. Não à toa bateu América Mineiro e Volta Redonda já nessa edição de Copa do Brasil. Começou na terceira fase por conta do título catarinense. Inclusive o investidor é um alemão, uma empresa alemã que é também detentora do clube Hoffenheim, que joga Bundesliga. Então, pelo menos sede e estrutura, tem a equipe do Barra, que hoje encara o Corinthians e festejou esse sorteio para poder apresentar o seu clube ao Brasil. Mas para você ligado na Bandeirantes, Corinthians diante da equipe do Barra, análise e opinião, boa noite, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli na parada da Bandeirantes, que jogo, hein? É isso aí, Ulisses, um abraço pra você, pra toda a equipe, o time do Corinthians com uma equipe mista. Fernando Diniz viu o cansaço do time no jogo contra o Vitória, eu não acho que tenha empatado por isso, num jogo horroroso no sábado, mas na Copa do Brasil o Corinthians defende o título, e o Diniz escala, de fato, apenas 3 titulares, dá pra dizer assim, né? O Mateuzinho, o Gustavo Henrique e também o Kaique, que hoje é titular do Diniz. No mais, os outros jogadores ficam no banco de reservas. Talvez ele ache e imagine que é possível até matar hoje o placar e a classificação, fazendo uma grande vantagem sobre o Barra. Sinceramente, Ronaldo, eu não vi o Barra jogar, mas as impressões são interessantes. É um clube jovem, um clube empresa, parceria com o Hoffenheim da Alemanha, foi campeão da Série D no ano passado e campeão catarinense nesse ano. Para o Barra é muita coisa. Para enfrentar o Corinthians, eu não sei se será suficiente. Promessa de um jogo interessante, mas o Corinthians é favorito mesmo na ressacada. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Pretzel, boa noite, Ulisses Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. Mas é o jogo da vida do Barra, né? Então a gente tem que prestar atenção em alguns jogadores, no momento de entrega, no momento onde pega o Corinthians. Não interessa se o Hugo não tá no gol, não interessa se a defesa tá mexida, não interessa se o Pedro Raul é o atacante. O momento agora é do Barra vender a vida deles, né? Vender o que ele tem de melhor aí, que é a raça. Pelo menos isso, colocar raça na camisa. E o Corinthians tem que fazer a mesma coisa. E esses jogadores hoje do Corinthians precisam mostrar por que estão no Corinthians. É caso do Pedro Raul. Ele tem que mostrar o que ele está fazendo aí. O próprio Ramalho também, que deu uma queda estrondosa. O Angileri também caiu depois que assinou o contrato na volta dele agora. Era um grande jogador. Agora é hora também de todo mundo mostrar o porquê que está aí nesse jogo, demonstrar para que vai entrar em campo, para que vai o Barra, vai dar vida, eu tenho certeza nisso. Eu espero ver um time com muita raça, e o Corinthians também. Agora, nas mudanças feitas pelo Diniz, foi na força do amor, né? Porque não tem como você, depois de uma viagem, de um cansaço total que teve, Ulisses, colocar todo mundo em campo, e também com as punições que teve durante o Campeonato Brasileiro aí, Ulisses Costa. Legal, Ronaldo Giovanelli, o microfone da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro, jogão de bola, Corinthians e Barra, Barra e Corinthians pra você, o microfone Bandeirantes em campo, QG Bandeirantes de Esportes, vem ele, Ricardo Capriotti, um abraço pra você, boa noite, Capri! É o futebol da Bandeirantes pra você, Corinthians e Barra, Barra e Corinthians no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. O microfone Bandeirantes em campo, na mesa de som, Michel Lopes, na central técnica, Caiame Martins e Beto Rebeck, no Twitter, Alexandre Marques, digital, Alessandro Awad. A bola vai rolar já já pra você, é jogão de bola, o campeão da Copa do Brasil estreia na Copa do Brasil, o atual campeão da Copa do Brasil, pra você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, o futebol da Bandeirantes volta já já. Tem Barra, tem Corinthians na ressacada, na ilha em Floripa. Fique ligado, o futebol é aqui. Futebol é com a Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Bandeirantes vem para escalar o Barra. Manda pro ar, Miliose. Escalando o Pescador, hein? Time do Barra, novidade no futebol brasileiro com um Everton no gol. Na direita 2 para Fábio, linha de zaga G3 Jean-Pierre e 4 Alemão. Pela esquerda da Rocha veste a 6. Meio de campo tem 5 TT, 8 Henrique, 10 Gabriel Silva. No ataque 7 Matheus Barbosa, 11 Cléo Silva. O centroavante Leonardo Vargas veste a 9, Ulisses. E o banco? Opções para o Bernardo Franco, que já foi auxiliar do Antônio Oliveira no Corinthians. Tem Fabian Volpe, Vitão, Vavá, Lazzaroni e Pablo Gabriel. Varley, Nicolas, Simon Marcelinho, Bernabé, Popó.
e Mateuzinho. É o Futebol da Bandeirantes pra você que vem pra escalar o Todo-Poderoso. Diferente, hein? Salve o Corinthians! É o atual campeão da Copa do Brasil, tetracampeão, começando sua trajetória com Fernando Diniz na competição, que manda a campo um mistão, com 51 no gol, Cauê na direita, 2 para Mateuzinho, linha de zaga de 5, André Ramalho, 13, Gustavo Henrique, pela esquerda, Angileri veste a 26, meio de campo de 29, Alan, 23, Matheus Pereira e 77, Jess Lingard, no ataque 61, Dieguinho, 31, Kaique, o centroavante, Pedro Raul veste a 18. É o Futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, você ligado, o Newton tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, Lenilda também ligada na Bandeirantes, a Bandeirantes está no banco do timão. Com vários titulares, hoje ficam à disposição de Fernando Diniz na reserva, Felipe Longo, Milans, Bidu, Gabriel Paulista, Ranielli, Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Labiá, Caio César, Vitinho e Yuri Alberto. Quem vai no Pio? Arbitragem de Rafael Klein, auxiliado por Mayra Mastella Marina e por Leanderson dos Santos. Quarto árbitro é William Machado Steffen, quem cuida do VAR é Paulo Renato Coelho. Futebol da Bandeirantes pra você, pra Corinthians e Barra e Corinthians do microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Na Bandeirantes falam Ronaldo Giovanelli Pretzel. Olha, sabe, né, Ulisses Ronaldo, eu não sou muito a favor de poupar jogadores. Agora, o Fernando Diniz está indo para o seu 5º jogo. E acho que do jeito que está o calendário para quem disputa 3 competições, você repetir o time por 5 vezes consecutivas é difícil. Já não fez isso no jogo do final de semana contra o Vitória, por questão de suspensões do Mateuzinho e também do André. E ao mesmo tempo agora o Fernando Diniz escala só 3 titulares. Dá para eliminar o Barra hoje? Dá. Agora, não é necessário, porque tem 2 jogos. Tem o jogo da volta também, onde o Corinthians em 180 minutos é muito favorito. E até interessante observar o Cauê, que ganhou a posição do Felipe Longo no gol, e colocar também, quem sabe, o Lingard desde o início, até para dar ritmo para esse jogador, porque esse jogador tem qualidade. Só que tá sem ritmo de jogo, não joga em sequência há um bom tempo. O Corinthians é muito favorito sobre o Barra, mas o Barra tem aí uma espécie de um entusiasmo grande, porque é um clube novo e já vem de 2 títulos importantes. Ronaldo. E a festa, né? A festa que tá aí hoje em dia para esse jogo, a gente percebe que o estádio não tá tão cheio também, mas a verdade é que o Diniz hoje, pela primeira vez, ele pode mexer. Se até aqui, desde a primeira vez que ele comandou o Corinthians, ele não mexeu, ele tentou achar um time, hoje ele pode mudar um pouco mais a característica até da forma que ele chegou, colocando jogadores no intervalo, colocando todo mundo, dando condições pra ninguém reclamar dele. Eu acho que o Pedro Raul é o cara que todo mundo tá falando, esse cara jogou lá no Ceará, por que não tá jogando aqui? É sequência, mas quando dá sequência, você fica com raiva dele. Então tem coisas que só o Diniz pode fazer pra melhorar o time do Corinthians. E hoje, colocar todo mundo em campo aí. É o que o Pretzel falou, rodar todo mundo, fazer todo mundo aparecer pro chefe, sabe como é que é? E hoje eu tô com esse chapéu aqui. Então, eu tô mostrando pra turma aqui do YouTube que eu tô com esse chapéu aqui hoje, porque aqui hoje no Camarote Felzone tá tendo forró. Pela primeira vez, o Camarote Felzone tá tendo forró, e um forró daquele do bom, Ulisses Costa. Olha o chapéu, e dale, vale. Meu Deus do céu. É o Ronaldo Giovanelli que tá no Camarote Felzone, o melhor camarote pra você curtir os jogos do timão do futebol da Bandeirantes. Pode ter surpresa, Pretzel, no jogo? Eu acho que não, mas é bom ter cuidado, né? É bom ter cuidado. O Botafogo hoje ganhou da Chape por 1-0 no fim do jogo. O Grêmio tá ganhando Confiança 2-0, mas com um jogador a mais, uma expulsão até injusta por parte do árbitro João Vitor Gomes. Terminou agora, Grêmio 2, Confiança 0. Quando estavam 11 contra 11, o Confiança teve a melhor chance do jogo. Quer dizer, não tem mais aquele negócio, né, que se vai ganhar na véspera, vai atropelar. Óbvio que o Barra não tem nenhuma tradição. Quem é grande em Santa Catarina hoje? Chape, Criciúma, Avaí. Até o Figueirense perdeu sua grandeza. Está indo para a Série C com o seu 8º ano na Série C. Então o Barra é um clube emergente, mas ganhou o campeonato estadual. O Catarinense não vale nada? Não vale nada para quem não disputa. Para o Barra vale muito. Então é uma equipe que vem de um título. O Bernardo Franco é o treinador, que tem uma certa experiência. Já foi auxiliar do Antônio Oliveira no próprio Corinthians. Treinou o Cuiabá. Quer dizer, não é um cara que surgiu do nada, né? Então ele já vem com o trabalho aí consolidado lá em Santa Catarina, mas o Corinthians ainda assim é bem favorito, ainda mais em 180 minutos. Se não for possível ganhar hoje, mas passar realmente com o jogo em casa daqui 2 semanas, no meio de maio,
onde haverá o jogo da volta da Copa do Brasil, Ulisses. Muito bem, no futebol da Bandeirantes para você. A bola vai rolar já para você. Tem Corinthians, tem Barra, tem Corinthians do microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Ricardo Capriotti, boa noite para você, Capri. A noite de Copa do Brasil, jogos que já rolaram, que já aconteceram e a gente confere para você. É a abertura desta fase, 16avos da competição. Mais cedo, o Botafogo abriu esta fase da Copa do Brasil, vencendo a Chapecoense por 1-0. O São Paulo agora há pouquinho derrotou o Juventude por 1-0 também. E encerrado lá em Porto Alegre, o Grêmio bateu Confiança 2-0. Já começou, bola rolando, Paysandu e Vasco da Gama começaram a jogar em instantes, às 9h30 da noite. A gente vai ficar de olho e vai atualizando a informação do Papão da Curuzu contra o Vascão, Ulisses Costa. Legal, Ricardo Capriotti do futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, vai começar o jogo. O Corinthians de meias pretas, calções pretos, camisas brancas, o time corintiano. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Gilson Rocha, Maurício Moreira também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado. Igor Fernandes ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado, torcedor brasileiro. E neste momento, aqueles jogadores do Corinthians fazem um círculo, um abraça o outro. O que um fala pro outro, hein, o Ronaldo, nesse momento aí, antes da bola rolar? Isso aí é pra falar o negócio seguinte, gente, estamos aqui pegando os caras com uma vontade aqui diferente, o grupo já treinou junto, porque esse grupo com certeza treinou junto, que é o time praticamente que reserva, é o que enfrenta ali o Hugo, é o que enfrenta ali o próprio Yuri Alberto, então é uma equipe onde você não pode vacilar, e deve estar falando a mesma coisa que o Matheusinho falou a mesma coisa que o Preto, falou assim, ó, não podemos perder. E não pode, né? Vai começar o jogo. Apita o árbitro, toca na bola, o Timão, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. E já tentava o time do Corinthians, vem para tirar Jean-Pierre, corta para o time do Barra, sai jogando o time do campo de defesa. Abertura para André Ramalho domina pelo seu campo de retaguarda para o time do Corinthians, solta a jogada curtinha, recolheu com Gustavo Henrique, ele prende o lance para o Timão para ser jogando no seu campo de defesa e já domina, vem para a posse de bola, recolhe novamente o time do Corinthians. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem levantamento à frente, domina o time corintiano novamente. André Ramalho domina, recolhe para o time corintiano para ser jogando, recolhe no seu campo de defesa, faz o break em cima para a marcação, tenta o toque de bola, volta com Gustavo Henrique, que está jogando aqui com o Matheus Pereira. Matheus Pereira domina para o time do Corinthians, tenta lançar à frente, abriu na esquerda, tentou o toque de bola, vem para afastar a zaga. A bola volta novamente com o time do Corinthians, aperta na marcação, recolhe o time corintiano com Alan. Alan ganhou, girou, jogada para Ninga. Ele tenta escapar da marcação, vem para a finta, fica no chão, pede, falta o Kaique. O juizão manda levantar e seguir. A bola já volta no toque de bola com o Tigo no meio de campo. Recomeça novamente, tenta descer pelo seu campo de defesa, aperta na marcação o time do Barra. O Corinthians vem para cima da marcação, tenta apertar, ganhar a jogada novamente. Lingard não consegue, lá atrás, campo de defesa, Everton. Recolhe pro Barra e sai jogando para você. Ressacada Florianópolis, Barra e Corinthians, Copa do Brasil, atual campeão da Copa do Brasil em campo. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians, afasta dali André Ramalho, ele é péssimo. Dá um bico na bola, dá bola de graça novamente para a equipe do Barra. André Ramalho vem, põe para fora. Quer dizer, numa bola fácil para dominar, sair pro jogo, é o que ele faz. Vacila o André Ramalho, Ulisses, que não vem jogando, não tem sequência com o Fernando Diniz, que é um cara que exige bastante da saída de bola. Não é o forte do camisa 5, que dessa vez se atrapalhou. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil, você pode confiar. E domínio do campo de ataque, tentou descer o time na Barra, recolhe no campo de ataque, tenta chegar. Leandro Vargas na bola, não consegue. Estica a perna, põe pra fora, afasta o time do Corinthians, ganha lateral, Barra pela direita do campo de ataque, lateral pro time do Barra bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Abertura para Matheus Barbosa, vem o Barra, cruzamento na boca do gol, na segunda trave, o toque para trás, vem pra rasgar o time corintiano. No bico, Alan corta, tira o perigo, ela quica na intermediária, vai ser em lateral pro time do Barra bater, Melhose. E o Corinthians no momento agora se fecha. O Diniz dá muitas orientações, sabe que é um time que não jogou junto. E aliás, Ulisses, na quinta partida de Diniz no Corinthians, é o primeiro jogo em que ele precisa poupar. Opta por preservar os jogadores, claro, por conta dos resultados ruins no Campeonato Brasileiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse
Braspress.com. A bola volta, vem pro toque de bola contigo na intermediária. O time do Corinthians desce curto no meio de campo com Dieguinho. Dieguinho prende o lance, abriu pelo setor de esquerda, cabra-ataque, bom passe de bola. Recolheu para Angileri. Angileri volta a jogar pelo meio de campo para Alan. Alan abre a jogada para André Ramalho, prendeu para o direito do campo de ataque, vai para a finta. Enfia o lance à frente no comando de ataque, tentou chegar o time do Corinthians, Mateuzinho, vem, toca, tira, tenta ganhar, não consegue. Apertou Pedro Raul na dividida, ele perde a dividida. Domina o time do Barra para ser jogando no seu campo de defesa. É bola para a equipe do Barra ser jogando no seu campo de retaguarda. Seja qual for sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. A bola volta no toque de bola, domina o time do Barra para ser jogando pelo setor de esquerda. Abertura com o toque de bola contigo na direita com Fábio. Fábio domina, recolhe no campo de defesa para Alemão. Alemão para Da Rocha. Da Rocha prende pelo setor de esquerda, vem para a finta, solta a jogada para Gabriel Silva. Ele prende para o time do Barra para ser jogando pelo seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. A bola volta no toque de bola perto, o time do Corinthians vem por baixo, o Mateuzinho toca na bola, põe para fora. Tá parado o jogo, marcado lateral para o time do Barra bater. É pela esquerda do seu campo de defesa, lateral para o time do Barra cobrar. Você vem comigo no youtube.com/, Rádio Bandeirantes Oficial. Levantamento foi feito à frente no comando de ataque. Aperta na marcação, já recolhe novamente, tenta descer o time do Barra, não consegue. A bola foi solta, campo de defesa para o time do Barra ser jogando com Everton do campo de retaguarda. Recolhe no campo de defesa para ser jogando no seu campo de retaguarda. 4 minutos de bola rolando para você ligado no futebol da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Barra, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Abertura com Jean-Pierre. Jean-Pierre prende pelo campo de retaguarda, ergue a cabeça, tem Fábio aberto pela direita. Enfia para Fábio. Fábio já domina, tenta a finta, vem para o toque de bola, tabela jogada pelo setor de direita. Tenta o levantamento à frente, afasta mal. Angileri tropeça, cai na bola, a bola volta com o time do Barra, que desce pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta, vem cruzamento dentro da grande área, aperta o time do Barra, tenta descer. A abertura foi feita à frente da entrada da grande área, batida, gol! A pancada para fora. Meu amigo, uma senhora paulada pro gol. Tá parado o jogo, tá marcado, bola novamente pro time do Corinthians bater e ser jogando no seu campo de defesa. Que chegada do Barra, hein? É o Henrique, camisa 8, domina a bola e sem pensar busca o ângulo. O Cauê tava bem no lance e o garoto do Corinthians poderia até fazer a defesa, mas é um time que é corajoso, em ataque não à toa. É o atual campeão catarinense, o Corinthians tem que respeitar. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tenta descer o time do Corinthians, bola levantada na frente e vai embora para a linha de lado. Em lateral para a equipe do Barra bater no seu campo de defesa. Timão sobe a marcação, pressão. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados, primeiro tempo, 5:30 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América. Da Copa do Brasil. Copa do Brasil para você, você confere. Barra 0 em Floripa, 0 também pro Corinthians, alô Capri. Oi, Ulisses, 8 minutos do primeiro tempo no Mangueirão. Paysandu e Vasco da Gama empatam por 0-0. Mais cedo, o São Paulo derrotou o Juventude no Morumbi por 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você. Pedro Martelli transmitiu esse jogo do microfone da Bandeirantes. É lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de direita no campo de defesa. Manual para o time corintiano sendo jogando você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro. Lateral para o time corintiano cobrar. É pela direita no campo de defesa, a bola foi solta para o Angileri. O Angileri, eu vou dizer para você, ele tem que acordar um pouco, enfim. Ele jogou uns jogos bem pelo Corinthians e depois sumiu, hein, Ronaldo? Hein, Pretzel? Perdeu o ritmo, né? Porque ele acabou saindo e demorou para renovar contrato. Quando renovou, já tinha se passado quase 2 meses. E aí dificulta, né, Ronaldo? Já tem uma certa idade também, né? Não era para estar errando tanto assim. A gente pode esperar dele que ele não corra tanto. Agora, bater na bola, o cara não desaprende, né, meu? É verdade. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians. Tenta achar, jogando com o Matheus Pereira. Matheus Pereira abre a jogada contigo no meio de campo. Vem pro toque de bola, cortou na intermediária para Dieguinho. Ele prendeu para o time do Corinthians. Abre a jogada novamente. Linger. Linger tenta o domínio, recolhe pelo comando de ataque. Vai para a finta em cima da marcação. Abriu pelo setor de esquerda. Domina o time corintiano, tenta descer. Lançamento vem para Pedro Raul. Ele se enrosca com o zagueiro. Everton sai para fazer a defesa. Manda a bola para a área. Na dúvida, o gigante Pedro Raul tenta brigar, só que ainda não encostou nela durante a partida. Dessa vez, não teve nem chance contra o zagueirão do Barra, que foi muito bem na cobertura. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão. Se é Nakata, pode contar. A bola já volta no toque de bola, tenta ser jogando o time do Barra pelo campo de defesa com Jean-Pierre. Jean-Pierre abre para Fábio. Ele domina pelo setor de direita no campo de defesa. Vem tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina no campo de retaguarda para ser jogando. A bola foi solta na sua zaga. Recolhe no campo de defesa Everton. Everton domina. Estica a jogada pelo setor de esquerda. Campo de ataque e põe para fora. Lateral
Pau pro time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque. Juliano em Goianás está ligado no microfone Bandeirantes, obrigado. Guaranésia, me desculpe, ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pela audiência. Vem pro jogo Timão. Domina na sua zaga central, tenta ser jogando Gustavo Henrique. Ele prende o lance, tenta o levantamento pelo comando de ataque, vem pra finta. César Tadeu ligado, Renatinha curtindo o som da Bandeirantes. Alô, Rafael Ladinho. A bola já volta no toque de bola. Dorival Gomes recolhe no campo de defesa. Já prende o lance, curtindo no campo de retaguarda pro time do Corinthians. Ser jogando, vem pro toque de bola Gustavo Henrique. Ele prende o lance, vai pro break em cima da marcação. No primeiro já prende o lance pelo setor de esquerda no toque de bola. Coutinho novamente. Recolhe o time do Corinthians no toque de bola de Kaique. Ele volta a jogada na zaga central. Sai jogando curto com Gustavo Henrique. Abriu para André Ramalho. André Ramalho domina novamente. Vem pro toque de bola. Coutinho para Alan. Alan domina pro time corintiano. Esticou na esquerda, mas passa muito mal a bola. Ela volta a descer novamente. O time do Barra vem na cobertura. Gustavo Henrique para sair jogando no seu campo de defesa. Domina no campo de defesa. Richard, campeão em Botucatu, ligado no microfone Bandeirantes. Silvio Rodrigues. Chata Bandeirantes, torcedor brasileiro. E domina no campo de defesa. Vem pro toque de bola. Coutinho novamente. O time corintiano. Abertura do campo de defesa com Gustavo Henrique. Ele prende o lance, abre da esquerda para Alan. Alan prendeu pelo setor de ponta esquerda. Campo de ataque. Vem pro break, faz a finta em cima da marcação. Paulo Nóbrega está em Curitiba, curtindo o som da Bandeirantes. Só da Bandeirantes. Abertura na esquerda. Levantamento do Kaique. Bom passe de bola. Vem Timão. Cruzamento na área errado do Lingard. Ele cruza em cima da marcação. Vai embora para a linha de fundo. Escanteio Corinthians esquerda. Boa ação do Lingard, hein? Começando como titular pela primeira vez na equipe do Corinthians no comando do técnico Fernando Diniz. Era um armador no início, mas agora se lança como um ponta esquerda e garante o primeiro escanteio do jogo nos pés de Kaique. José Cassiano tá ligado na Bandeirantes, obrigado. Marcos Bonvecchio também curtindo o som da Bandeirantes hoje, obrigado. Gilson Rocha, aqui escanteio pro Timão bater. Corinthians vem pra cima nesse momento, escanteio pro time do Corinthians cobrar no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br e vem pro jogo time do Corinthians. Cruzamento na grande área, levantamento na boca do gol, goleirão saiu na chonada. A bola volta no toque de bola perto do time corintiano. Eu vou dizer pra você uma coisa, o Pedro Raul, ele não consegue ganhar nem de cabeça, ele é alto, nem de cabeça ele ganha, Ronaldo Pretzel. É verdade, tá recebendo oportunidades, né? E já esteve para sair também, eu não sei até que ponto esse jogador tem motivação para jogar no Corinthians. Deveria ter, mas parece que não tem, Ronaldo. Mas também para jogar no Corinthians só cabeceio também é duro, né, velho? O cara tem que ter mais qualidade. Eu não sei quem foi que trouxe ele aí com esse status de grande artilheiro. Ah, mas ele joga bem fora, Ronaldo, então vende. É o futebol da Bandeirantes, tenta descer do campo de defesa, a bola volta, Coutinho vai sair em linha de lado, não evita a saída, o árbitro para o jogo. Marcou a falta em cima de Mateuzinho, pro Corinthians bater do campo de defesa, Márcio Pires em Marília, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E aí? Ulisses, detalhe desse lance, o Mateuzinho tenta tirar a bola na entrada da área do Corinthians e acaba dividindo com o Matheus. O camisa 8 do Barra, inclusive, ele tá bem agitado, né? O camisa 8 Henrique tá bem oriçado ali, provocando bastante jogadores do Corinthians. Agora faz a falta no Mateuzinho. Olho nele que tá meio irritadinho no começo do jogo. Vou falar uma coisa pro seu Pedro Raul. Quando jogava no México, ele era chamado de Árvore. Sim. Foi o apelido dele, por causa da raiz no chão. No Toluca. E o Corinthians foi lá contratar a Árvore. Vamos defender. Parabéns aos envolvidos, né? Quem foi buscar Não, ele também, né? Parabéns aí. Não sei se foi o Fran, se foi o Augusto Melo, Ronaldo. Rubão. Augusto Melo. Não, o Augusto Melo assinou. Quem foi buscar foi esses caras aí. 8 milhões o futebol da Bandeirantes pra você. Vou dizer pra você, mas é pra cuidar da natureza, Ronaldo. A árvore. Exatamente. Pra acabar com a nossa paciência. Tá defendendo o meio ambiente, né? Domínio do campo de defesa, prazer jogando. Recolhe Alan, vem pro toque de bola para o time do Corinthians, desce pelo setor de esquerda, vem pra finta. Ele arma a jogada contigo no campo de ataque. Bom passe de bola do Matheus Pereira. Abriu de esquerda, toque de bola contigo novamente. Kaique abriu jogada, vem levantamento na grande área. Cruzamento na segunda trave, tentou subir Mateuzinho. Antes dele subiu o zagueiro, cortou, tirou. A bola volta com o time do Corinthians pelo setor de direita. Recolhe no campo de ataque. A abertura vem pro André Ramalho. Ele prende o lance para o time corintiano, faz o giro, solta a jogada contigo pelo meio de campo para Alan. Alan domina, dá o tapa na bola, quase perde, quase roubou a bola dele. Matheus Barbosa, a bola volta para Alan, domina para o time corintiano pela circunferência central do gramado, o passe de bola errado, toca TT na bola, ela volta no campo de defesa e põe para fora o jogador corintiano. Põe para fora o Angelieri, não precisa pôr para fora. E tem um jogador do Corinthians caído fora do campo de jogo. Tá desesperado, chamando o médico, ele tá fora do campo de jogo, o árbitro parou o jogo.
Kaique. Tá caído, sentindo demais o Kaique. Me parece algum lance fora do jogo, Ulisses. O Kaique tá sentindo muitas dores, e foi justamente isso. Ele acaba de brigar na linha de fundo para fazer esse cruzamento e na sequência cai sozinho, se machucando ali o Kaique. Preocupação pro Fernando Diniz e para a equipe do Corinthians. Kaique sendo atendido pelo departamento médico na linha de fundo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. E aí, Ronaldo Pretzel, vocês viram? Não, ele caiu realmente. Eu acho que ele torceu o joelho, viu? Perdeu o equilíbrio e na hora que ele cai, ele torce o joelho. E até o médico tá mexendo ali no joelho esquerdo dele e conversando com o jogador. Tornozelo, foi tornozelo. Alguma coisa com o tornozelo que ele girou aí e aconteceu alguma coisa feia aí. Foi feia. Tava mexendo no joelho também. Muito bem, vamos ver o departamento médico do Corinthians. Ele tá fora do campo, o árbitro parou o jogo, Pretzel. Tá pedindo Ronaldo. a maca, troca. Pediu pra Pereira trocar. Kaique vai ser substituído. Uma pena, né? Porque o menino, ele ganhou a posição com o Dorival Júnior e ganhou com o Fernando Diniz também. E vem aí o Vitinho, né, Milhosa? É isso? Vitinho no aquecimento. Muito bem, vai mexer o time do Corinthians, Ronaldo. Pelo visto ali, a famosa gaveta. Ela já tá pedindo, o médico já pediu pra trocar. Ele dá aquela mexida no joelho. O joelho dá aquela mexida. Ai. Muito bem, que coisa, hein? Triste isso aí. Tomara que não seja nada sério, mas ele tá gritando muito. E foi sozinho. Ele tá chorando, Pretzel. Exatamente. Sai na maca agora, porque o jogador não pode ficar ali. Então essa é a determinação do árbitro Rafael Klein. Vem o Vitinho, que entrou no último jogo e não foi bem. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Viva na pele a Libertadores e Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui parado o jogo, bola pro time do Corinthians descer do campo de defesa. O árbitro vai dar bola ao chão pro timão. O Terra mudou o conceito da SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. A bola já volta no toque de bola para o senhor jogando. Vem pro toque novamente o time do Corinthians. Número do seu campo de defesa para você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Pois não. Confirmando, portanto, o Kaique saiu com a 31. Vitinho é o número 11 no ataque do Corinthians. A bola volta no toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda, recolhe no campo de ataque, tenta descer novamente o time do Barra, a bola foi solta à frente, domínio do campo de retaguarda, vai pra finta, tenta o toque de bola novamente, o Barra, levantamento, vem cruzamento na grande área, falha o goleiro corintiano na recuperação, ele tocou na bola, Cauê! Passava na bola, mas ele faz ali uma envergadura incrível, dá o tapa na bola, evitando a chegada do time do Barra. O Cauê tem 22 anos, a aposta do Diniz, ele furou a fila, dá pra dizer, em relação ao Felipe Longo. Nesse lance foi meio esquisito, acabou conseguindo se salvar, mas a escolha do Diniz passa sobretudo porque ele é bom com os pés. E aí furou a fila, é o reserva imediato do Hugo hoje. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, Hugo, só poupado, é isso? Preservado, Ulisses, com dores musculares, o Diniz achou melhor deixar o Hugo descansando, até porque é importante a sequência no Campeonato Brasileiro. Vou te falar, Ulisses, 2 chegadas do Barra, hein? Nenhuma do Corinthians com 16 minutos. O Corinthians está com uma barriga cheia no jogo, hein? É o futebol da Bandeirantes pra você, tá mesmo? Recolhe do campo de defesa pra ser jogando domina no campo de retaguarda, aqui pro Barra. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se a Sil, você pode confiar. Domina do campo de defesa, tenta descer novamente, não consegue, bola volta Coutinho com o Dieguinho. Ele prende pro time do Corinthians, se soltar na esquerda é boa. Abre da esquerda pra Vitinho, domina pro time corintiano, vem pra finta da marcação, recolheu, cruzou, levantou pra Pedro Raul nas mãos do goleiro Everton. Sai do gol pra fazer a defesa. É o corintiano que vê a bola nos pés do Vitinho e o Pedro Raul dentro da área não cria muitas expectativas. Dessa vez também, mesmo se criasse, não seriam concretizadas porque o cruzamento foi muito ruim nas mãos do goleiro. O Vitinho desperdiça o ataque do timão. O futebol da Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Aperta o time do Corinthians, não desiste da jogada Dieguinho. Ele vai pra cima, mas ela sai pra linha de fundo. Tá marcado tiro de meta para a equipe do Barra Bateira. E o Dieguinho em destaque pra ele, jogador que é um dos poucos dribladores do elenco. Apenas 18 anos de idade, tem sequência já na sua 5ª partida na temporada pelas competições da CBF. Dessa vez acabou correndo pouco, não chega na bola. Tiro de meta, Barra 0-0.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa para ser jogando. Tenta o toque de bola Coutinho no meio de campo. Domina o Tibro Barra. Está jogando com Gabriel Silva. Ele já aprende a jogar no campo da retaguarda. Tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque. Vai para a finta. Prende o lance na direita. Já domina o campo de defesa. Recolhe novamente o Barra. Levantamento foi feito à frente. Sobe de cabeça. Gustavo tira. Gustavo Henrique tirou. Volta a bola com o Tibro. Corinthians tenta ser jogando. Recolhe Matheus Pereira. Lança à frente do comando de ataque. Vai para cima. Aperta na marcação. Tenta ganhar o lance novamente. Pedro Raul não consegue. A bola volta com a equipe do Corinthians. Adianta, mas vem para a finta. Tenta o toque de bola e toma falta. Alan derrubado, falta intermediária pela esquerda para o Corinthians bater. E agora foi muito bem o camisa 29 do Corinthians, porque ele toma a frente do lance sem qualquer tipo de preocupação e acaba roubando a bola, antecipando a marcação, sofre a falta. E um detalhe, viu, Ulisses? O Kaique saiu de maca, agora está sentado no banco de reservas conversando com os companheiros, né? Deve estar explicando o que aconteceu, mas uma imagem um pouquinho mais tranquila, dá para dizer, tranquilizadora acerca do Kaique, que saiu preocupando. No futebol da Bandeirantes tem falta, o time corintiano falta para o Timão bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Seja qual for sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder, ferramentas Wonder. A bola já volta no toque de bola para ser jogando novamente. O time do Corinthians tem falta, Sérgio Cabral, Angelelli na bola e Vitinho. Falta para o time corintiano, Mateuzinho que chega lá para bater falta para o time do Corinthians. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Mateuzinho na bola juntamente com o jogador Angelelli, os dois laterais do Corinthians. É falta intermediária, campo de ataque, barreira formada, 4 passos longe da linha frontal da grande área. É falta para o Corinthians bater, Mateuzinho vem, levantamento foi feito na grande área, o toque de cabeça para trás, vai pintar o gol do Vitinho, cabeceou na trave! Mas o Bandeira anulava, não valia nada disso. Estava impedido, né? Pelo visto já à frente o Vitinho, mas impressionante como o Gustavo Henrique não perde bola dentro da área, né? De novo, ele quem cabeceia e na verdade ele que estava em posição de impedimento. Pedro Raul conseguiu dar essa escorada, na sequência o impedimento marcado, reposição para o Barra na boa chance do Timão. No futebol da Bandeirantes, para você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola para sair jogando novamente o time do Barra. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 20 minutos de bola rolando, 20, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Em Floripa, na ressacada, Barra 0, Corinthians também 0, Copa do Brasil. O atual campeão em campo, o Corinthians vai empatando com o Barra. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você. Alô, Ricardo Capriotti. Oi, Ulisses, 22 do primeiro tempo no Mangueirão. Paysandu e Vasco da Gama seguem empatando por 0-0. O jogo lá tá animado, os dois times já tiveram chances de gol. Mais cedo, o Grêmio venceu Confiança em Porto Alegre, 2-0. No futebol da Bandeirantes para você, qual foi a última vez que o Pedro Raul marcou um gol com a camisa do Corinthians? Procura saber aí, ô Bruno. A bola volta no toque de bola, domínio do campo de defesa, tenta ser jogando novamente o time corintiano. Recolhe pelo seu campo de defesa o Corinthians para ser jogando no campo de retaguarda, toca a bola no campo de defesa. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado, brasileiro, pelo carinho da sua audiência. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Alô, Vanessa, Gabi, Maria, José, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Igor Oliveira também, curtindo o microfone da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Está dominando o toque de bola contigo no meio de campo, recolhe o time do Corinthians para ser jogando, pois não. 4 gols em 54 jogos. O último, dia 16 de janeiro de 2025, Corinthians e Bragantino. Corinthians vence 2-1. A bola volta, tenta descer o time do Corinthians, olha só. A bola tá saindo para a linha de lado lateral para o Timão bater pela direita do campo de ataque. Faz pouco tempo, né, Prétio, né, Ronaldo? E outro, ele custou uma fortuna junto ao Toluca, viu? Impressionante, cara. Impressionante. Agora, o Vitória quis contratá-lo. Mas o Corinthians queria que o Vitória pagasse o salário inteiro do Pedro Raul. Aí o Vitória recuou, então ele continua no Corinthians. Ué, mas é o justo, né? Então já que é pra fazer as zinhacas, deixa ele aí, ó, passando vergonha e não arrumando mais time. Pra onde foi o Thales Magno? O Thales Magno voltou lá para os Estados Unidos? Voltou. Então, daqui a pouco não tem mais contrato, ninguém contrata. Não, sempre tem alguém que... Os empresários são bons hoje em dia, vai. Não, os caras são fera. Tem jogador de futebol que tem que pôr uma estátua pro empresário em casa, não é nem um busto não, mas estátua. É uma coisa de louco, é impressionante. Também acho que vai acabar. Isso aí. O Ministério Público já tá batendo nesses caras aí que estão cobrando tudo direitinho, porque quer saber pra onde vai o dinheiro. Se tá indo tudo bonitinho, parabéns.
É o futebol da Bandeirantes pra você. É por aí mesmo, Ronaldo. Número do campo de ataque, tenta descer pelo setor de direita, aperta novamente o time do Barra, vem pra tirar. Mergulha, Lingard, põe pra fora, lateral pra equipe do Barra, bater pela direita, campo de ataque. É bola no campo de retaguarda para ser jogando novamente o time do Corinthians. Já domina o time do Barra pro toque de bola contigo no campo de defesa. Peças para o carro, moto, o caminhão é na catamarca, líder em suspensão, pode contar. Domina no campo de retaguarda para ser jogando, vem para a posse de bola contigo no campo de defesa. Aperta na marcação, o time corintiano tenta ser jogando com Angileri. Angileri domina pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente no setor de meio de campo. Recolhe no campo de defesa. E o Memphis, hein? Quando volta o Memphis, hein? Já vai falar o Bruno Migliozzi. A bola volta do toque de bola, recolhe contigo novamente. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Pois não. Previsão de retorno para o dia 30 de abril. Vai dar para encarar o Peñarol pela Copa Libertadores. Segue com lesão na coxa e recuperação, Memphis. É o futebol da Bandeirantes para você. Já domina do toque de bola. O time corintiano tenta ser jogando com o Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians. Vem para a finta, faz o break em cima da marcação no primeiro. Ele tenta o toque de bola, soltou pelo setor de direita. Bom lance à frente na direita. Recolheu o Dieguinho. Dieguinho limpa para dentro, corta e escapa da marcação. Adianta, perde o lance e vem para começar a falta. O árbitro para marcar a falta de Dieguinho. Campo de defesa, falta para a equipe do Barra bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 24 jogados, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, que jogo chechelento, hein? Chechelento, né? A barra pesou, seria um trocadilho chato, mas legítimo para o momento, né? Porque o Barra, quando chega, dá um susto no Corinthians. E o Corinthians tem enormes dificuldades de fazer alguma jogada pelo meio, por exemplo. O Lingard até agora, hein, Ronaldo, não tocou na bola o inglês. Jogo para inglês ver, então, né? Não tocou o nome do Lingard, não tocou o nome do Pedro Raul. O Pedro Raul deu 2 caneladas aí. E o Angileri não consegue marcar ninguém também. Aí a culpa é da companhia. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, pois não. O Kaique tá no banco com uma bolsa de gelo gigantesca no joelho esquerdo e chorando, viu? É a situação do Kaique agora, então, preocupação acerca do joelho esquerdo do atacante do Corinthians que saiu machucado. Então, tem que pedir pra ele numa maca lá no vestiário. Seu Joaquim Grava tá aí agora, coloca o menino numa maca, deitado lá, medica o menino, coloca gelo. Por que o menino tá no banco? A pergunta é essa. Por que o menino está no banco? É bola do campo de ataque, levantamento à frente, tenta o toque de bola, o time do Corinthians, André Ramalho caiu, mas ele chuta, a bola corta para o time corintiano, a bola volta com o time do Barra, que prende com o Fábio pelo campo de defesa, abriu jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, liga com Cléo Silva dominou, cruzando a boca do gol nas mãos, tranquilo, soberano, Cauê sobe para fazer a firme, boa defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 25 minutos e 30 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, Barra 0, Corinthians 0, na Bandeirantes quem vem para falar é você, alô Capriotti. Oi, Ulisses, 28 do primeiro tempo no Mangueirão, Paysandu e Vasco seguem empatando 0-0. Pela semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista, hoje de manhã na Rua Javari, o Juventus venceu o Votuporanguense 2-1. Agora o moleque travesso joga pelo empate. Semana que vem em Votuporanga para voltar à elite do futebol paulista em 2027. O Votuporanguense que fez a melhor campanha. A bola volta do toque de bola, recolhe Coutinho, Portuguesa, Santista e MAC também de volta a 2 do Campeonato Paulista. Fazem a final, primeiro jogo da final amanhã. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, Coutinho novamente recolhe no campo de defesa para ser jogando o Cauê pro time corintiano. E o Zacarias, cadê o Zaca, hein? Ô, Migliozzi! Tá no banco. Esse aí tem poucas oportunidades. Inclusive, a gente quer saber que seria um time reserva, bem modificado. Poderia ter uma chance do Zacarias aparecer, mas segue quando entrou encostado. Migliozzi, Ulisses e Ronaldo, entrou melhor que o Lingard. Quando ele entrou, ele tem menos cartaz que o Lingard, mas quando ele entrou, jogou mais que o Lingard. A bola volta no toque de bola, já o Ronaldo fala, domínio do campo de ataque, o time do Corinthians tentou chegar Dieguinho, ele vem para proteção, tem Mateuzinho mais atrás, abriu para Mateuzinho para a direita, Corinthians toca a bola para trás, recolhe no campo de ataque, vem cruzamento na grande área, errado, Matheus Pereira, nas mãos do Everton que sai para fazer a defesa. E aí, Ronaldo, e o Zaca? O Zaca daqui a pouco deve entrar, mas a verdade é que nos treinamentos, né, o Diniz ele é correto nesse sentido aí. O cara treinou bem, o cara vai pro jogo, não treinou bem, não vai. Agora vai na necessidade também. Até aqui,
lento mesmo, viu? Até aqui o Corinthians que é isso? Continua do mesmo jeito, né? Ronaldo e Ulisses, ele escalou um 4-2-4, né? Eu até comentei com o Milhões quando saiu a escalação, e o time do Corinthians não tem nenhuma força ofensiva, então alguma coisa tem que fazer. O time do Barra não tem nada demais, mas é uma equipe que quando tem a bola sabe o que fazer. Não é um time que tá com medo do Corinthians, né? Tá jogando de igual para igual. Marcos Mendes em Curitiba, em Santa Felicidade, ligado no microfone da Bandeirantes. Vem pro toque de bola, Mateuzinho, tira a bola, tira mal. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o Barra no seu campo de defesa com Jean-Pierre. Viva na pele! A Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN, pelo plano prêmio no Disney Plus. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Você está ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já domina novamente, vem pro toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerdo do time do Barra, vem da Rocha, ele tentou a finta, mas o árbitro já parava, impugnava, marcando o impedimento dele no campo de defesa. Carlos Roberto Oliveira tá em Araçatuba, ligado no microfone Bandeirantes. Maurício Moreira, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Paulo Moreira, obrigado pela audiência, torcedora brasileira. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians para sair jogando no seu campo de defesa. 28 jogados, vamos chegando a 29. A bola volta no toque de bola com o time corintiano. Recolhe pelo setor de esquerda, Anginelli domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, tenta inverter a jogada pelo setor de direita, abriu jogada muito forte. Dieguinho não domina, a bola passa por ele, lateral para a equipe do Barra bater. E na dificuldade do Corinthians, né, de fazer a ligação direta, de encontrar os espaços, e os dois técnicos bem agitados, de um lado Fernando Diniz e do outro Bernardo Franco, né, que trabalhou no Corinthians em 2024, ele era auxiliar do Antônio Oliveira e agora comanda a equipe do Barra. Eu sei que tem muito tempo de jogo, Liz, mas eu e o Ronaldo nós fizemos sábado o pior jogo do Corinthians no ano, contra o Vitória no 0-0, e com os titulares. Então é bom dar uma organizada no time, uma confusão, hein? E aí, Ronaldão? Falar em confusão, a verdade é que a gente analisando alguns jogadores e pedindo espaço, é que o Corinthians é grande demais, né? Todo mundo pede espaço. Mas quando é dada essa oportunidade, é o que está acontecendo aí, ó. O cara não tem capacidade. E quem tem que ter capacidade para ver tudo isso agora é o Marcelo Paz, que é um cara que é do futebol, que é um cara que conhece muito bem, ajudar o Stabile, porque senão, nessa pausa aí também que vai ter agora na Copa do Mundo, você vai ter que contratar e dispensar. Não é só o Corinthians não precisa só contratar. O Corinthians tem que limpar armário lá também. No futebol da Bandeirantes para você, o Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando, 30 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. Barra 0, Corinthians também 0 em Floripa, Copa do Brasil na Bandeirantes. Quem vem para falar é você, alô Ricardo Capriotti. Oi, Ulisses, 33 minutos do primeiro tempo no Mangueirão. Paysandu e Vasco seguem empatando por 0-0. Amanhã é a vez do Santos na Copa do Brasil. Às 7h30 da noite, o Peixe recebe o Coritiba na Vila Belmiro. A bola volta pela direita do campo de ataque, tenta de Santos também nem no sorteio tem sorte, hein, velho. Pegou o Coritiba, velho. A bola volta no toque de bola, recolhe do campo de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta chegar pelo setor de esquerda, não chega na bola, Anginelli. Ele corre para vir para a marcação, para no meio do caminho, não marca um, não marca outro. A bola volta pelo meio de campo, vem para a recuperação. Olha o Pedro Raul, tocou na bola. Ele recupera no campo de defesa para ser jogando com 31 minutos de jogo. No meio do campo de retaguarda, o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vai ser feita à frente do caminho de ataque, tenta descer Alan. Alan prende o lance, solta a jogada curtinha pelo meio de campo, recomeça para o time do Corinthians, toca com Lingard, ele abre a jogada do toque de bola do Coutinho de André Ramalho para Mateuzinho, para André Ramalho recolhe para o time do Corinthians, tenta a posse de bola, sai jogando com Alan domina para o time corintiano para ser jogando no seu campo de retaguarda, lançamento vai ser feito pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina o time corintiano, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 20 mão, prendeu curtinho Alan pela circunferência central do gramado, vem para a tabela, tenta soltar a jogada curtinha na intermediária para Matheus Pereira domina e sai jogando para Alan recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele vem para a finta, já tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, recomeça o time do Corinthians com Gustavo Henrique. O que fazer, Pretzel e Ronaldo Corinthians? Olha, time bastante previsível, essa bola do André Ramalho é uma brincadeira, ó. Lançamento pro Vitinho nas costas, e aí a molecada, como o Ronaldo disse, precisa aparecer pro jogo. Dieguinho, a bola não tá chegando, vem buscar.
Lingard se movimenta mais. Então o time do Corinthians extremamente previsível, hein, Ronaldo? E o Barra tá fazendo a parte dele também, né? Tá ali, duas linhas ali marcando, tirando espaço, tentando usar o contra-ataque. A verdade é essa. Agora, é o que o Prédio falou. Tá faltando vontade, né? Tá faltando garra pra essa turma aí. E se tem garra de um lado e posicionamento de um lado, tem que ter do outro, pelo menos uma disposição. E é o que o Prédio falou, aparece pro jogo. Vem buscar essa bola. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E tenta descer o time do Corinthians, não consegue. Levantamento à frente na esquerda, vem para afastar a zaga. Tira dali o perigo de qualquer maneira. A bola volta no toque de bola com o time corintiano pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem para o toque de bola Coutinho. Recolhe Gustavo Henrique, prendeu para o Corinthians, para André Ramalho. Ele prendeu para o time corintiano, tentou descer. André Ramalho abriu jogada para a direita para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, limpa, volta a jogada, vai tentar o toque de bola, se atrapalha, não toca, não cruza. Ele domina no campo intermediário, vai ter que voltar no campo de defesa. Recomeça o time do Corinthians, sai jogando com o André Ramalho. Ele prende o lance para Alan. Alan prende o lance para o time corintiano para descer pelo setor de esquerda, campo de defesa. Recolhe a jogada, Coutinho para a ponta. Angeleri pede. Bola foi junta para ele. Tem Vitinho aberto pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ele faz o break, prende, tenta o toque de bola Coutinho com o Matheus Pereira. Matheus Pereira para Angeleri. Angeleri para Matheus Pereira. Abre na esquerda para Vitinho. Vitinho domina para o time do Corinthians. Vem para o toque de bola para Alan. Alan recolhe, tentou o passe ridículo, péssimo, mal. Afasta dali o zagueiro, voltou para Lingard. Ele ganha a jogada, toca pelo meio de campo. Sai jogando novamente o time do Corinthians com Alan, prende o lance, curtinho o time corintiano, recolhe pela direita, abertura vem novamente para Mateuzinho, recolhe a jogada, Coutinho, quem domina é o Dieguinho, Dieguinho prendeu, ele volta o lance curtinho para Alan, Alan faz o giro, recolhe pelo seu campo de defesa, o time do Corinthians para ser jogando, lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina o time corintiano, Lingard, ele prende o lance, tentou o cruzamento, não foi no ponto futuro. Muito forte o lançamento, Mateuzinho não vai, ninguém sai do gol tranquilo para fazer a defesa, o Everton. É o lançamento sem qualquer direção. E um detalhe, viu, Ulisses? Corinthians ainda não chutou uma bola do gol, não conseguiu concluir. E, ó, só para destacar, no momento, agora sim, chegou um carrinho da Maca ali para levar o Kaique. Tá saindo do banco de reserva só agora o atacante lesionado da equipe do Corinthians. Que coisa, hein? No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A bola volta, manda um forte abraço pro meu amigo Pavel. Tá ligado na Bandeirantes, voltando do Guarujá. Vai, Pavel, ligado na Bandeirantes, torcendo pro Timão. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. A bola volta no toque de bola, curtindo novamente. Recolhe Maurício Marques, curtindo o som da Bandeirantes. Pois não, Tchê. Terminar 0-0 no primeiro tempo, eu tenho convicção que o Diniz vai colocar o Yuri Alberto, o Garro e o Matheus Bidu no time no intervalo. Acho que ele vai não sei não, Preto, ele já perdeu o Kaique aí, velho. Não sei não se ele vai colocar o Yuri Alberto pra correr contra o Barras aí nesse jogo. Acho que ele vai encher com a molecada aí, vai colocar todo mundo, mas o Yuri já perdeu o Kaique? Sei não, hein, Preto. Pois é, mas será que ele não quer ganhar o jogo ou não? Porque com essa bolinha aí não ganha, hein? Não, ganhar aqui, ganhou aqui, 2-0, 3-0, fez a festa, acabou. Aí é pra colocar o cara pro choque, olha lá, um já tá saindo de maca. Eu não sei não. Olha o Pedro Raul, ele dominou legal a bola, recolheu na esquerda, soltou boa jogada pelo setor de ponta, vem pro toque de bola, Coutinho, time corintiano para a jogada novamente, bola volta no toque de Matheus Pereira recolhe novamente para a equipe, o Corinthians levantamento na boca do gol, afasta o zagueiro, vem para tirar. Em cima da marcação, tiro de meta para a equipe do Barra bater. Alô, Baleia! Igor, Vanessa, Gabi, Maria e José curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Pois não, Ronaldo? Eu não falei nada. É que abriu um som pra você quer ser, filho. Não, aqui tá fechadinho. Aqui é o ambiente do estádio, do nada surgiu o ambiente. Aqui é cantor e compositor, menino. Aqui fecha o microfone. É chuva, menino. Olha, quer ver que saiu o gol, velho? Não dá uma impressão essa? Eu também fiquei com impressão aí. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você, 36, vamos chegando já, 37 minutos, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Você confere. Barra 0, Corinthians 0, na Bandeirantes quem vem para falar é você, diz aí, Capriotti.
Vamos lá, Ulisses, 39 do primeiro tempo no Mangueirão. O Paysandu segue empatando com o Vasco da Gama por 0-0. O jogo lá tá mais movimentado, mais animado. O Paysandu agora há pouquinho perdeu uma outra boa oportunidade. Mais cedo, o São Paulo venceu o Juventude por 1-0, mas o time deixou o Morumbi, o gramado do Morumbi vaiado. O Caleri perdeu um pênalti no finalzinho do jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Daqui a pouco, depois do jogo, tem o apito final, bastidores do São Paulo. Roger fica, não fica, ganhou, Pedro Raul soltou, jogada pela direita, abriu para Lingard, enfiou, jogada para Dieguinho para fazer o gol, fez o corte do primeiro, no segundo chegou, tocou na bola. Mas a bandeira, depois de 5 dias, marcou impedimento. Demorou ali a Mayra Mastella, uma das árbitras de boa avaliação no ano passado, gaúcha, pega esse impedimento ali do número 61, Dieguinho, que mostrou qualidade no drible, né? Não sei mesmo se estava impedido ou não, mas jogada paralisada e o Corinthians pede mais uma chance. Futebol da Bandeirantes, cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Já domina para ser jogando no campo de defesa, novamente domina no campo de retaguarda a equipe do Barra para ser jogando no campo de retaguarda. Vem para o toque de bola, Coutinho novamente. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas no Brasil. Uma notícia boa para nós, né, meu amigo? Vou falar para você, Urubatã, hello? Um abraço para ele. A Braspress, mais um ano de contrato com a Rádio Bandeirantes. Boa notícia, né, Ronaldo? Né, Prétio? A Braspress, ótima notícia. Há 20 anos na Rádio Bandeirantes. Sempre. Tá aí, nossa Braspress, renovamos o contrato na segunda-feira. Com o nosso Urubatã Hello, mais um ano de publicidade da Rádio Bandeirantes da Braspress, a maior transportadora do Brasil. Domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola, Vitinho. Recolheu pelo setor de ponta, tentou buscar Mateuzinho vem na bola, vem para tirar o zagueiro. Dá um bico na bola, corta, tira o perigo dali de qualquer maneira. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com a ferramenta Wonder. É ferramenta Wonder. A bandeira tá dando o que? O último toque do Vitinho, não? Ou do Mateuzinho, é isso? Isso aí, o Mateuzinho tá revoltado, ficou tirando satisfação com ela, mas foi imponente ali a árbitra do jogo e disse pro Mateuzinho, pode voltar, tá marcado o lateral a favor do Bar. Pra você na Bandeirantes com você. Isso. E a Wonder também, hein? A Wonder tá um tempão aqui, a gente só escuta você falando Braspress, Wonder. Os caras estão com a gente há muito tempo, hein? Sil. Fios e cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se a Sil pode confiar. E vem Lingard, domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, Coutinho pelo meio de campo, aperta na marcação, time corintiano. Lançamento pode sair lá pelo setor de esquerda, demora muito. Já passa, tenta o toque de bola, Coutinho, Alan. Abriu jogada no toque de bola, Angileri domina, volta a jogada para Alan. Burocrático futebol corintiano que tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário para André Ramalho. Ele levanta a jogada, Coutinho para Gustavo Henrique, que abre no toque de bola, Gustavo Henrique para Mateuzinho, mata no peito, volta para André Ramalho. Prende para o time do Corinthians, tenta o levantamento. Pedro Raul dominou, vai para a área, dominou, ajeitou com a mão, o juiz marcou falta. Tinha alguém falando que a bola não chegava no Pedro Raul. Chegou. Ele foi dominar, dominou, a bola escapou e bateu na mão dele, porque ele dominou mal. Ele é ruim de bola, velho. Desculpa, ruim de bola. Não pode vestir a camisa do Corinthians. Dizem que mas o que é isso? Desculpa, Ronaldo, bem lembrado. Mas o que é isso, Pedro Raul? O que é isso? Pô, Prétio. Cara, Vitória e Corinthians, hein, Ronaldo? Sábado foi um pavor. O jogo levou 3 horas e não chutaram uma bola no gol. Esse tá mais movimentado, mas a atuação do Corinthians é constrangedora. Pelo amor de Deus, como é que o Fernando Diniz não dá uma dinâmica melhor, não tem tempo pra treinar? Como assim, cara? Ou melhor esse time. Muito mal até agora, o jogo inteiro. Mas até aqui Ronaldo, o que salta aos olhos é o beabá. Não é nem taticamente, o cara não consegue dominar uma bola. O Pedro Raul não consegue dominar. O Alan, ele consegue dominar, mas só que ele toca pra trás. E o Angileri... É o que a gente falou aqui do cara que é mais antigo, né? Do futebol, o cara não consegue dar um passe. Ele pode até não correr, mas o erro é do jogador aí. O que nós estamos vendo aqui é erro do jogador, de dominar e passar uma bola, pelo amor de Deus.
Pra você ligado no futebol da Bandeirantes do meio do campo de ataque, tenta o toque de bola. A melhor que eu vi agora foi do Newton Reis. Emenegildo, que falou o quê? Pedro Raul pode até fazer o gol, ele tá no campo pra isso. O Pedro Raul sabe o que é, Ronaldo? É o novo Coalhada. Meu pai do céu. Mas ele lembra tá muito do Coalhada do bonito, Chico Anísio? Ele fez muita harmonização pra ficar igual o Coalhada, velho. O Coalhada era um baita personagem. E a mãe do Coalhada também era muito engraçada, que era empresária dele, lembra, Ulisses? É verdade, ô. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, Vitinho para os Corinthians. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Escanteio para o Timão bater, Vitinho vem na esquerda, capricha Timão. Levantamento vem na grande área, o toque de cabeça, o zagueiro cortou, tirou. A bola volta de primeira, tenta o toque de bola, Coutinho recolhe no comando de ataque, aperta o time do Corinthians, tentou descer, não consegue. Apertou, André Ramalho tentou ganhar, também não consegue. A bola volta no toque de bola, Coutinho, Mateuzinho aperta para o time do Corinthians, tenta ganhar o lance. Domina, vem para a finta, Gabriel Silva. Escapou da marcação no primeiro, dá o tapa na bola, escapou do segundo e toma falta e tem que tomar amarelo Matheus Pereira. Tem que tomar amarelo Matheus Pereira pela pegada que deu no Gabriel Silva, o 10 da equipe do Barra. E mostrou qualidade, hein? Que é liso, foi costurando ali, avançou por 2, 3 marcadores, mas o Matheus Pereira apelou. Pega o tornozelo, pelo que parece, do camisa 10 da equipe adversária. O primeiro amarelo do jogo é para Matheus Pereira. Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata, marca líder em suspensão. Se a Nakata pode contar. Aqui parado o jogo, falta pelo setor de esquerda para a equipe do Barra bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Vem levantamento para dentro da grande área. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É falta para o Barra bater da Rocha. Ele se posiciona para a cobrança de falta. Placar do jogo continua, placar de Corinthians e Barra, placar de 0-0. É falta para a equipe do Barra bater. Levantamento vem no campo de retaguarda, abertura vem no campo de defesa, vem para o cruzamento, levantou Matheus Barbosa dentro da grande área, afasta, tenta tocar a zaga do Corinthians, Linger não chega na bola, ela volta para Mateuzinho ligado, no lance ganha a jogada para o time corintiano, já tenta partir do comando de ataque, ligou jogada no comando, empurrado o Dieguinho. E tinha que ter amarelo também, hein? Foi o Cléo Silva que atropelou o Dieguinho. E pelo visto agora vai mostrar mesmo o cartão amarelo. Mas a falta que ele deu foi anterior, né? Esperou para ver se tinha vantagem. Mas antes disso, já marca a falta a favor do Corinthians no campo de defesa, sem amarelo por enquanto. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio no Disney Plus. Abra a volta do toque de bola, domina novamente, tenta arrancar o time do Corinthians. A abertura vem do toque de bola, Coutinho com o Alan. Alan já aprende a jogar pelo setor de esquerda, vem pra finta em cima da marcação. Já recolhe no comando de ataque, vai pro drible, tenta o toque de bola, o time corintiano para descer. A bola sai para a linha de lado. É lateral novamente no campo de ataque para o Corinthians bater o cobrado rapidamente. Lingard vem cruzamento na grande área. Pedro Raul vai dominar, não. A bola passa do lado dele, ele não chega. Domina Gustavo Henrique, muito bom. Gustavo Henrique recolhe para o time corintiano. Finta no primeiro, finta no segundo. Ele fica no chão, perde a bola. A bola volta com o time corintiano para sair jogando. E aí tá parado o jogo. E o Pedro Raul parte para cima do árbitro do jogo, pedindo a falta. E para mim foi falta, viu, no Gustavo Henrique. Princípio de confusão ali, mas rapidamente já vai se dissipando e não marcou a falta a arbitragem. Só um detalhe, viu? Amarelo para o 9. Marcou sim, vem pelo teu narrador. Marcou a falta, marcou a falta. Amarelo para o 9 da equipe do Barra, o Vargas. Vargas leva amarelo, camisa 9. Leandro Vargas tomando cartão amarelo, quase um Leandro Guesada. É falta pro time do Corinthians bater para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para cobrança de falta o time corintiano. O Terra mudou o conceito da SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Tem chance, o time grande, o Corinthians vem para cima. O atual campeão da Copa do Brasil com o símbolo do título aí do peito. É falta pro time do Corinthians bater, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona Angileri para cobrança e Mateuzinho de longa distância. Vamos ver se capricha. Mateuzinho pode bater essa falta para o time corintiano. Angileri também na bola. 46 minutos e 35 de acréscimo. Vamos a 50. É falta para o timão bater. Capricha Corinthians, Copa do Brasil. Na cobrança, Mateuzinho. Ele vem para a cobrança para o time corintiano. Para você ligado no microfone Bandeirantes. Angileri também. A barreira formada em frente à grande área. Linha frontal da grande área. Partiu para a bola. Mateuzinho bateu em cima do zagueiro. A bola voltou tocada no meio. Vai sair do Corinthians. Bateu, Lingard, gol!
do Corinthians! De primeira de 100 pulo Lingard. O Mateuzinho bateu, a bola sobrou no toque de cabeça do Gustavo Henrique. Deu pra trás da entrada na pequena área. A bola bate nas costas do zagueiro. Gustavo Henrique subiu de cabeça. Ele toca pro meio da área na entrada da pequena área. Lingard de 100 pulo de primeira. Pega forte na bola e mete no fundo da rede. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Lingard. Essa emoção que você proporciona, fiel torcida corintiana. Agora Barra 0, Corinthians 1. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, Bruno Migliozzi. E saiu o gol, o primeiro do britânico com a camisa do Corinthians. No lance rápido dentro da área, o Corinthians consegue no rebote de uma falta que seria cobrada pro gol, um toque de cabeça pro meio da área e o Lingard aproveita, enche a perna direita, bate pro fundo do gol. VAR em ação analisando possível impedimento. No primeiro cabeceio. Ninguém cabeceia a bola pro do meio. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique pro Lingard fazer o gol. Essa é a dúvida. Pareceu em condição. Primeiro momento pareceu. Mas a bola vem da barreira, né? A bola quando ela vai no PC pro Pedro Raul, que cabeceia pra dentro da área, a impressão que eu tive aqui é que a bola vem da barreira. Então se vem da barreira, eu acho que tira o impedimento, não é isso? Ou ele já estava na frente? Não, o lance ele tem a sequência. Tem a sequência do lance normal, né? E aí tem que ver se o Gustavo Henrique estava impedido ou não. Me pareceu, Ronaldo, legal. Na primeira imagem que eu vi, legal, pareceu. Então, eu achei que estava impedido, tá demorando, mas aí... eu achei que estava impedido, mas a bola vem da barreira. Aí que eu fiquei meio assim. Precisa ver se está impedido, a hora que ele parte para a cobrança da falta. Então é isso que eu aí sim. ver. Vamos ver. Grupo Souza Anima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Anima. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aqui tá parado o jogo. Árbitro analisando o primeiro gol de Lingard com a camisa do time do Corinthians. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E tá difícil chegar à conclusão, viu, Pretzel? Viu, Ronaldo? Sem conclusivo fica a decisão de campo. Vamos ver, né? Ainda tem que aguardar. Eu tô na dúvida. Muito bem, tá. Eu acho que ele vai dar o gol. Ou não, chamou os dois capitães. Chamou para conversar todo mundo ali. Tá explicando o árbitro do jogo. Tá ali o Gustavo, capitão do time do Corinthians, conversando com ele. Também o capitão TT, conversando com ele. Vamos ver se vai ser dado gol ou não. Ou se o árbitro vai pro VAR lá olhar. Muito bem, muito confusa a questão do gol do time corintiano. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, torcedor brasileiro. Impedimento ou não impedimento? Todo mundo esperando. Todo mundo esperando. Agora tem a imagem. Impedido. Pedro Raul. Não, Pedro Raul não. Não, tá o outro do meio ali na frente. Não, quem estava impedido, quem partiu foi o Gustavo Henrique, tocou de cabeça o Pedro Raul. Quem estava impedido era o Gustavo Henrique, que não participou. Ele não participa do lance. Quem tocou de cabeça foi o Pedro Raul. Pô, a imagem passou, né, Ulisses, muito rápida também. Impressionante. Não, porque eles não podem passar a imagem, Pretzel. Pois é. Eles erraram, a transmissão da TV errou. Eles têm que esperar a decisão do VAR para depois passar a imagem. Isso é um protocolo, né? E ainda passou rápido demais. Né? Que coisa, hein? Olha, demora, cara. Que loucura isso. Mas eu acho que o Gustavo Henrique tá na linha da bola. Ele não participa, ele tá um pouco à frente e ele não participa, mas isso. Ela tá passando por ele. Então, para mim, impedimento. Na hora que bate a falta, o Gustavo Henrique tá impedido, tá? Mas ele não participa do lance. Só estão vendo se ele atrapalhou aí ela a visão pega na do barreira. Ela pega na barreira. Mas ele já tá impedido. Gol dado pro Corinthians. Gol validado pro Corinthians. 1-0 pro Corinthians. Então foi essa batida de bola na barreira aí, então. Foi a primeira impressão que eu tive, que não havia impedimento. Pretzel falou isso. A impressão que eu tive também ficou aquela, né? Dúvida se tinha ou não. E quem tocou pro meio da área foi o Pedro Raul. O Gustavo Henrique passou, o Pedro Raul que tocou na área. A volta do toque de bola, domina novamente e tenta arrancar novamente o time
do Barra pelo setor de direita. Daqui a pouquinho o Ricardo Capriotti comanda o intervalo. Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Abertura pelo direito no campo de ataque do Fábio. Pro time do Barra, tenta o cruzamento, trava Vitinho. Lateral pro Corinthians bater. E vamos a quanto agora, hein, Miliose? Pois é, já passou o tempo, mas a arbitragem não levou ainda a plaquinha pra cima. Imagino que instantes finais do primeiro tempo, Ulisses. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Barra, tentou bater pro gol pessimamente, a bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe corintiana bater. Tiro de meta para o time do Corinthians bater, para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar do jogo 1-0, o Timão vai vencendo o Barra. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Se o Corinthians está vencendo o Barra por 1-0 com o time reserva do Corinthians, só tem titular ali o Gustavo Henrique, né? E o Mateuzinho, mais ninguém. E ele botou os titulares no aquecimento, né? O Yuri Alberto, o Garro, Pedro Milans, porque o Mateuzinho está suspenso para domingo contra o Vasco. Por isso que ele está jogando. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, cruzamento na grande área. Recolheu, vem pro toque de bola contigo no meio de campo. Ganha a jogada do time do Barra. Lançamento à frente no campo de ataque, vem pro toque de bola no campo de defesa. Sai jogando Gustavo Henrique com o Cauê. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Recolhe no campo de defesa para ser jogando. Já tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Prende o lance André Ramalho. Ele recolhe pro time do Corinthians, vem pro toque de bola contigo com o toque de bola de Gustavo Henrique. Gustavo Henrique dominou. Balança na marcação, vai tentar o toque de bola, solta o Cudinho para Vitinho. Vitinho recolhe no toque de bola curto novamente do time corintiano, que toca a bola no campo de defesa. Ninguém mostrou quanto mais ele cresceu. Ele cresceu 5, já estamos com 8. Que coisa de louco, hein? A bola volta e o juizão quer jogo. Hã? Por conta da paralisação, deixou jogar, mas não quis levantar a plaquinha de novo, confusa a arbitragem. A bola volta no toque de bola, sai jogando o Cauê. Ele prende para o time corintiano, recolhe no campo de defesa, vem para a finta, domina o Corinthians para ser jogando. Ô Ronaldo, o que você acha do Cauê no gol do Corinthians? Você que é experiente. Eu gosto muito porque eu conheci esse menino já jogando na base do Corinthians e quando eu fui fazer lá como representante do Master e tal do Corinthians, do Terrão, lá na Copinha. E ele mostrou ser um cara no aquecimento ali, que eu fiquei prestando atenção, né? No aquecimento, já jogando na tranquilidade. Aí quando ele sobe, ele engole o Felipe Longo pela tranquilidade. E o Felipe Longo era só chutar que era gol. Com ele não, chutava ele pegava. Então essa foi a grande diferença, viu? A bola volta no toque de bola, Pedro Raul tentou o toque de calcanhar e perde a bola. Mas o que é isso, Ronaldo? Bateu, tomou? De novo. Tem cara que não dá sorte, né? E o Felipe Longo não estava dando sorte. Agora o Cauê entrou com sorte e assim continua. A vida de goleiro é assim, tem que ter sorte também. Ergue o braço, o árbitro, e termina o primeiro tempo na ressacada em Floripa. Copa do Brasil, Barra 0, Corinthians 1. Lingard fez o primeiro gol com a camisa corintiana na Bandeirantes. Vem você. Intervalo Bandeirantes. Capriotti chega mais, Capri. Vamos lá, Ulisses. Agora é comigo e é o seguinte, né? O resultado é melhor que o futebol. O futebol foi pequenininho, mas o Corinthians vai vencendo. 1-0 Barra em Santa Catarina. Alô, Bruno Miliose, o que é que você tá vendo aí no intervalo inteligente Bandeirantes? Me conta aí, Miliose. Capri, parece que não foi falta de tentativa, né? De movimentação, correria. Os jogadores estão muito cansados, deixando o campo ali ofegantes, recebendo orientações do Diniz, que encosta no Dieguinho, tem uma conversa particular com o jovem atacante do Corinthians, mas na qualidade o Corinthians pecou, não conseguiu criar tanto para cima do time modesto do Barra, mas com o Lingard, hein, desencantando. Jess Lingard, o britânico, marca pela primeira vez com essa camisa no lance dentro da grande área. Ele consegue finalização precisa com a perna direita. O Corinthians com isso vai levando vantagem aí pro duelo de volta que acontece só no próximo dia 14 de maio, um longo período aí, praticamente um mês, dá para dizer, até o jogo de volta, mas uma vantagem importante que o Corinthians está conquistando parcialmente contra o Barra com o mistão do Fernando Diniz. Capri? E tem bastante torcedor do Corinthians na ressacada, não é, o Miliose? Que é uma característica aí. Paraná, Santa Catarina, muitos torcedores dos clubes paulistas, não é? É verdade, Capri. E o Barra, sabendo disso, né? Quando mudou o jogo para ressacado, o Barra originalmente é de Balneário Camboriú, tem o estádio para 5.000 pessoas. Aumentou a capacidade e dos 17.000 ingressos disponíveis, 10.000 foram para torcedores do Corinthians e 6.500 mais ou menos para os torcedores do Barra. Então, mais corintianos do que torcedores do Pescador, time modesto aí que está estreando na Copa do Brasil. Capri? Como é que é o nome da... Como é o nome não? Como é que canta a música lá
do Balneário Camboriú. Eu vou pro Balneário Camboriú. Como é que é lá, Milhose? Eu vou descer pra BC, né? Vou descer pra BC. Vou descer lá pra BC. Mas no caso aí, eles saíram de BC e foram pra Floripa pra poder encarar o Corinthians. Tá bom, você já volta aí, Bruno Milhose. Daqui a pouquinho retorna o repórter Bandeirantes pra todo o segundo tempo. De por enquanto, 0 pro Barra, 1 para o Corinthians. Porque agora é hora de opinião. Quero ouvir os craques dos comentários e nós temos 2 aqui. 2 gigantes para analisar esse primeiro tempo. Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel, a dupla de craques que vai explicar em detalhes como foi esse primeiro tempo para o ouvinte da Bandeirantes. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Capri. Olha, foi um primeiro tempo, dá para dizer o quê? Tecnicamente fraco. O Barra, que é um time, claro, da Série C do Brasileiro, atual campeão catarinense, falamos sobre tudo isso, campeão da Série D do Brasileiro no ano passado, parceria com o Hoffenheim da Alemanha, com jogadores experientes e tal. O Barra até foi mais ambicioso ofensivamente do que o Corinthians, porque a escalação do Fernando Diniz, ele entrou em campo só com 3 titulares, um esquema muito aberto, bastante ofensivo, mas pouquíssimo criativo, né? O Alan e o Matheus Pereira, pelo amor de Deus, os 2 homens iniciais do meio de campo, eles não fizeram praticamente nada. O Matheus Pereira ainda tomou um cartão amarelo por uma falta boba. Então, quando você tem 4 jogadores, Lingard, Dieguinho, Pedro Raul e Kaique, infelizmente o Kaique saiu e entrou o Vitinho, que o Vitinho é atacante também, você esperava um time pelo menos ambicioso, com chegada na área, com toque de bola, nada, praticamente nada. Então o gol do Lingard aos 46 do primeiro tempo foi a melhor situação do Corinthians, bola aérea, a bola rebatida duvidosa, para mim não estava impedido na primeira imagem que eu vi, e o Lingard faz o primeiro gol dele, não tinha feito nada no jogo. Cheguei até a mencionar aqui que o Labiat tinha entrado melhor do que o Lingard quando foi aproveitado, mas ela caiu para ele fez um bonito gol, bateu de primeira, dentro da grande área, no melhor lance do Corinthians. Antes o Barra tinha chegado 3 vezes à área do Corinthians, em 2 o Cauê fez 2 defesas. Então, esse time do Barra aí não é um time que está com medo do Corinthians, mas é um time limitado. Tem suas ideias, tem sua vontade, mas o Corinthians é bem melhor. Poderia estar jogando mais, mas deu para o gasto apenas 1-0. Talvez agora no intervalo o Fernando Diniz faça modificações para, quem sabe, já encaminhar a classificação hoje, para depois dar uma aliviada no calendário no dia 14 de maio. Ronaldo. Capri, boa noite, Capri. Pretz, eu diria o seguinte, que depois desse primeiro tempo, eu tô falando desse primeiro tempo que nós vimos dessas peças que chegaram no clube. O Alan, o Pedro Raul, o Ramalho, que também o futebol dele sumiu. O futebol do Ramalho sumiu, é impressionante. Então você tem que questionar algumas coisas das contratações que foram feitas para o Corinthians. Se no jogo contra o Barra, no jogo onde você está tendo a sua grande oportunidade, a pior coisa que você faz é bater a bola na canela, é segurar a bola na mão, é não aparecer pro jogo, é não querer jogar no momento onde o treinador está dando oportunidade para todo mundo. O Cauêzinho, esse menino, é o goleiro, ele é arrojado, ele vai para cima, ele não tem medo, então começa a aproveitar a oportunidade. Agora a gente percebe que alguns jogadores não têm qualidade. Aí quando você vê que o cara não tem qualidade para estar no momento como para jogar contra o Barra, dentro do Corinthians, você tem que questionar quem está fazendo isso, né? Quem está trazendo esse mal para o Corinthians? E aí a gente fica aqui perguntando como é que o Pedro Raul, mas o Pedro Raul jogou muito no Ceará, por que perdeu-se essa oportunidade de colocar ele lá no Ceará e vender ele para lá? Por causa do salário que ele recebe no Corinthians. Agora, quem que deu esse salário para ele dentro do Corinthians? Quem que fez com que o Corinthians sofresse na mão desses jogadores, ganhando uma fábula e não jogando nada, e não tendo entrega nenhuma? Então o Corinthians, quando tem jogos onde o treinador não consegue, isso já estava com o Dorival também, só que com o Dorival eles perderam até a vontade de jogar. Falou, eu não jogo hoje, não jogo amanhã, eu vou esperar aqui para ver a escalação, aí se eu não tiver, eu vou pegar meu barco, vou não sei para onde. Então o jogador não estava nem comprometido. Hoje com o Diniz o jogador está comprometido, e quando o cara está comprometido, você vê que falta para ele qualidade. Porque o esquema tático ele tá armado aí, a gente consegue ver o que o Diniz quer pro time do Corinthians. Só que você vê a falta de qualidade dos jogadores que estão aí hoje. O Pedro Raul, no caso, Ronaldo, mas ele fez uma assistência de cabeça. É isso que o pessoal coloca para segurar o cara dentro do time. Só que a bola cai no pé, volta uma mesa. Então eu tô vendo que o Diniz vai ter enormes dificuldades, e o Marcelo Paes também, que tá chegando agora, de mudar
Eu acho que o momento é de mudar, de reciclar o Corinthians, de fazer o mercado girar, não só contratando, mas também colocando esses caras para andar. Mas aí o empresário não vai querer porque é muita grana envolvida e quem fez o contrato amarrou bonitinho para estar recebendo até hoje, aquela coisa toda. Então, muito trabalho vai ter o Marcelo Paz. Eu vendo o jogo do Corinthians e a forma que o Corinthians joga e do jeito que o Corinthians merece, de ter garra, eu vejo que quem vai ter mais trabalho não é nem o Diniz agora, é o Marcelo Paz. Eu quero ver como é que ele vai reciclar esse time do Corinthians, como é que ele vai vender, passar uma imagem desses caras para poder fazer uma troca. E os salários exorbitantes que esse pessoal recebe. Por isso que o Corinthians está nessa draga. Porque o futebol é pobre. O futebol do Corinthians é muito ruim. Por mais que você tenha 2 treinadores de forma diferente para trabalhar, você vê que a qualidade dos jogadores, Capri, é horrível, é péssima. Então, na avaliação feita para contratação, muita gente tem que ser mandada embora também. Essa é a minha visão, porque o jogo contra o Vitória foi sofrível, a gente entende, né? Pela luta que foi na competição da Libertadores, a gente entende isso. Depois teve que pegar o calor lá no Barradão. Eu entendo todas as dificuldades, mas a falta de qualidade do cara com a bola no pé, eu não posso aceitar também. Eu tenho certeza que o Marcelo Paz ele vai brigar com todo mundo aí. Até com os jogadores. Esse Matheus Pereira, que todo mundo brigou aí, só pode ser coisa de empresário, pode ser coisa dentro do clube, para colocar esse cara em campo novamente. Ele já era da base, já era horrível na base, e veio aqui, tá no profissional. A mando de quem? Então o Diniz tem que colocar para queimar o cara, falar, ó, mostrar aqui para vocês que não serve para jogar no Corinthians. Então, essa luta que o Diniz vai ter aí, para acertar esse time, para buscar títulos, que me preocupa muito, porque tem muita gente dentro do clube que não vai deixar ele fazer essa limpeza por causa dessas inhacas que aí estão. Muito bom, já volto com vocês. Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo de, por enquanto, 0 pro Barra, 1 para o Corinthians. O intervalo inteligente Bandeirantes volta na sequência. Não saiam daí, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Se
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ele vem para a cobrança para o time corintiano, para você ligado no microfone Bandeirantes. Angelelli também, a barreira formada em frente à grande área, linha frontal da grande área, partiu para a bola, Mateuzinho, bateu em cima do zagueiro, a bola voltou, tocada no meio, vai sair do Corinthians, bateu, Lingard, gol! O Mateuzinho bateu, a bola sobrou no toque de cabeça do Gustavo Henrique, deu para trás da entrada da pequena área, a bola bate nas costas do zagueiro. Gustavo Henrique subiu de cabeça, ele toca pro meio da área, na entrada da pequena área. Lingard de sem pulo de primeira, pega forte na bola e mete no fundo da rede. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Lingard, essa emoção. Tá aí o Ulisses Costa e o gol do Lingard, o primeiro gol do britânico com a camisa corintiana. E esse gol vai garantindo a vitória do Timão sobre o Barra por 1-0 em instantes. Começa o segundo tempo na ressacada. Já já volta Ulisses Costa. Tem mais um jogo em andamento, outra partida que começou às 9h30 da noite lá em Belém do Pará, no Mangueirão. O Paysandu vai empatando com o Vasco da Gama por 0-0. E mais cedo, outros jogos realizados pela Copa do Brasil. O Grêmio venceu Confiança por 2-0. O São Paulo bateu o Juventude 1-0. O Botafogo também venceu a Chapecoense por 1-0. Amanhã, mais jogos da Copa do Brasil. Atenção para as partidas desta quarta-feira. 7 da noite tem Goiás e Cruzeiro, Bahia e Remo. Às 7h30, o Santos recebe o Coritiba com transmissão Bandeirantes do Rogério Assis. Às 8h30 da noite tem Fortaleza e CRB, Atlético e Internacional. E às 9h30, Flamengo e Vitória, Bragantino e Mirassol. Lembrando que a rodada ainda vai ter marca na quinta-feira. Mais jogos da Copa do Brasil: Atlético Mineiro e Ceará, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Operário de Ponta Grossa e Fluminense, e mais uma transmissão Bandeirantes na quinta, né? Palmeiras e Jacuipense. Você vai conferir tudo com o Pedro Martelli na Bandeirantes. Alô, Bruno Milhozzi, e os times aí voltam ou não voltam, Milhozzi? Capri, por enquanto só o Barra voltou ao gramado aqui e vai ser com uma mudança. Ó, no momento que o Corinthians pinta no campo também, vai entrar o Pablo Gabriel, é o meia aqui. Vamos ver quem que ele vai tirar. Vai tirar o 8. Meia por meia, Henrique por Pablo Gabriel, a única mudança aí do time da casa. Corinthians volta agora também, aparentemente sem mudanças. Capri? Teve uma mudança aí no time do Barra. O Alexandre Pretzel e o Ronaldo Giovanelli vão analisar ao longo do segundo tempo. Os times vão se posicionando ali, vão se ajustando. O Barra com o seu tradicionalíssimo uniforme, camisa azul, calções e meiões brancos, e o Corinthians com seu uniforme número 1, apenas com os meiões pretos. Todo mundo de volta, e ele também retorna para os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil.
agora é com você. Solta a voz e vem! Vem Ulisses Costa! Confirmando a alteração aí, o Miliossi, por gentileza. Saiu o 8, Henrique, sentiu alguma coisa na coxa. Entra o 16, Pablo Gabriel na equipe do Barra. Apitou o árbitro, toca na bola, o time do Barra, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, tenta a finta, tenta o domínio, ouvir a falta, tá parado o jogo, fica sentindo muito o Fábio, jogador do time do Barra, caído no campo de jogo, aí Miliossi. Já começa o jogo, Vitinho apertando, né? Marcação, pressão, funciona, mas acaba fazendo a falta, derruba o camisa 2. E, bom, o time do Barra agora tenta o empate, vai pra cima, coloca um jogador um pouco mais ofensivo pra, quem sabe, apertar o Corinthians na segunda etapa. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil. Você pode confiar. Recolhe no campo de defesa, o time do Barra está jogando com o time da Rocha domina no campo de defesa. Pretzel, alteração, é boa ou não, Pretzel? É para deixar o jogador mais descansado, o Henrique sentiu uma dor na coxa, né? Talvez o Barra querendo sair mais pro jogo seja bom pro Corinthians, né? Para explorar espaços e contra-ataque. Saiu com o gelo na posterior ali, né, Pretzel? Exatamente, e acabou sentindo, né? O Barra é um time bem ajeitadinho, viu? Para sua realidade, bem ajeitadinho. A bola volta no toque de bola, sai jogando novamente, recolhe o time do Barra para ser jogando no campo de defesa, 1-0 para o time do Corinthians. Corinthians vence o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, aperta na marcação no meio do caminho, vem para tocar na bola, Alan tira para o time do Corinthians, bola volta para o direito no campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Bola levantada à frente, tranquilo no gol, sai Cauê para fazer a defesa. Aparece ali o Cauê, jogador de 22 anos que vem sendo a aposta do Diniz, só para lembrar, apenas o segundo jogo dele com a camisa do Corinthians, o outro foi uma derrota ali contra o Fluminense, ainda sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians perdeu por 3-1. Adilson Poranga, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pela audiência. A bola já volta no toque de bola contigo no meio de campo, recolhe curto novamente no campo de retaguarda. O time do Corinthians está chegando com André Ramalho. André Ramalho prende pelo setor de direita, vem pro toque de bola para Mateuzinho. Tomou o toque, escapa do primeiro, escapa do segundo, vem pro passe de bola contigo novamente para Vitinho. Vitinho domina para o time do Corinthians, abre a jogada para a ponta para Alan. Recolheu, vem pro toque de bola, recolhe o time corintiano para Mateuzinho. Mateuzinho voltou jogada novamente com o Matheus Pereira. Enfia a jogada no comando de ataque para Mateuzinho. Ele tenta o passe de bola, ganha lateral pro Timão. E o Corinthians volta a ocupar o campo de ataque, hein? Valoriza ali a posse de bola ofensiva o Timão, porque sabe que o resultado por enquanto é favorável. O Mateuzinho vai cobrar e o Timão tem a bola no campo de ataque. Seja qual for sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. A bola volta no toque de bola, domina o time do Corinthians, tenta descer do comando de ataque, lançamento à frente. Bom lançamento do Angileri, domina o time corintiano, vem Lingard. Lingard domina para o time corintiano, abriu jogada na esquerda, cruzamento vem na boca do gol. Errado do Alan. Meia altura, afasta, vem para tirar novamente o time do Barra. Domina do campo de defesa para ser jogando no campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51. Boa ideia do Brasil. Já domina no campo de defesa. O time do Corinthians tenta ser jogando com Alan. Alan recolhe pelo seu campo de defesa. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Ele prende pro time corintiano. Liga a jogada para o comando de ataque. Enfia o lance à frente. Domina na velocidade. O time do Corinthians desce. Angileri vem pro cruzado. O zagueirão domina mal. Vem para tirar. Aperta dali. Vitinho ganha lateral. O time corintiano pela esquerda de ataque. De novo, né? O Corinthians apertando a saída de bola e agora com o resultado. Pelo menos mais velocidade, mais intensidade vai mostrando o Timão no início do segundo tempo. É verdade, bem observado aí, o Miliossi. A bola volta no toque de bola, domina o time corintiano. Levantamento do André Ramalho, soltou para a direita no campo de ataque para Mateuzinho, matou no peito, dominou, entrou na área, vem para tirar. O da Rocha põe para fora. O Mateuzinho aplaude o lançamento para ele. E o Mateuzinho se lança como um ponta, hein? Com muita compostura ali, velocidade, o camisa 2. Ganha escanteio para a equipe do Corinthians. Ele e Dieguinho se posicionam por ali. Se posiciona para a cobrança de escanteio o time do Corinthians. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 1-0 para o atual campeão da Copa do Brasil. O Corinthians vai vencendo por 1-0. Escanteio, Timão. Levantamento vem para dentro da grande área. Se movimenta Pedro Raul dentro da grande área. Escanteio cobrador. Mateuzinho levantou, bateu para fora da grande área. Mas a bola volta com o Vitinho. Domina para o time corintiano. Tem que lançar a bola dentro da área. Tá todo mundo lá. Recolheu o Vitinho. Prendeu para o setor de esquerda. Furou. Escapou a bola. Ela volta com o Lingard. Lingard volta a jogada para Alan. Alan para Lingard. Lingard recolhe para o time do Corinthians. Volta novamente para Alan. Entrada da grande área. Ele vem para o domínio. Lançamento para o Pedro Raul. Errado.
Péssimo lançamento dele. E aí vem pra tomar amarelo agora o Lingard, hein? Que falta, hein? Mas a arbitragem demora um pouquinho e agora, com alguma compaixão, o Lingard mostra o cartão amarelo. Ele tá pedindo desculpas pro jogador, conversando com ele ali. Mas tá amarelado. Lingard, 77, autor do gol do Corinthians. Você duvida de tudo que eu falo, ô Miliose? Não duvido de nada, Ulisses. Mas sabe por quê? Não, porque toda hora eu falo amarelo, falo não sei o quê. Vai ser não. Mas dessa vez você vai me entender. O amarelo ficou camuflado na cor da camisa do juiz. Daí eu falei, será que tem amarelo ali ou não? Mas eu vou confiar mais em você. Que justificativa espetacular. O que você acha disso, hein, Espetacular. Espetacular a justificativa para dizer que não discordou de ti. Espetacular. Ai, Preto, o que eu faço, hein? Narra. É bola no campo de defesa, domina novamente o time do Barra, Prazeiro jogando pelo setor de esquerda com o da Rocha. Ele prende o lance para o time do Barra, vem pra finta em cima da marcação no primeiro. Milhose é monstro, domina do campo de ataque, aperta a zaga corintiana. Pedro Raul, gigante. Põe pra fora a bola na dividida e ganha a lateral pro timão. Olha o Pedro Raul aí, Milhose. É gigante, 1,92 m de altura. Só. Mas foi por isso que eu falei. A bola volta no toque de bola, domina o time do Corinthians, tenta descer do campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Jogados para você, 6 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Girando o placar da Copa do Brasil. Você confere, Barra 0, Corinthians tem 1, na Bandeirantes quem vem pra falar pra você, gol marcado por ele, Lingard, primeiro gol com a camisa do Timão, na Bandeirantes é você, Capri. A bola volta do toque de bola, recorde do campo de defesa, o time do Corinthians para ser jogando. Alan domina para o time corintiano, abriu para o setor de esquerda, campo de retaguarda, vai para a finta, já solta, jogada continua no meio para Angileri. Angileri domina para o Corinthians e sai jogando no campo de defesa. 7, segundo tempo, 0/1 Corinthians. Parece que o Corinthians acelerou um pouquinho, né? Não, Ronaldo Pretzel? Exatamente, deu mais dinâmica. O Fernando Diniz deve ter chegado junto nos jogadores depois de um primeiro tempo preguiçoso e sem muita ambição. E o time do Barra, até na questão física, hein, Ronaldo? Me parece inferior ao Corinthians. Antes do jogo a gente escuta tanta coisa que a gente fica até esperando coisas que a gente nunca viu. É a mesma coisa de alguns jogadores que estão hoje no Corinthians. Você escuta tanta coisa que você fala, esse cara vai entrar, vai arrebentar. Mas a verdade é que o jogo mostra, né? E o que o jogo está mostrando hoje pra gente aqui, que o Diniz, no intervalo, acordou a turma. E agora o futebol tá, pelo menos a bola tá correndo mais, o time tá correndo mais. E o time tá se expondo um pouco mais. Agora, alguns jogadores... Não adianta a chamada porque a bola não ajuda. É você na Bandeirantes, com você. Quero ver o Zacarias no campo de jogo, o Zacarias, o Ronaldo. O Zacarias foi bom quando ele tava com a turma toda, né? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Isso. Que é isso? Tá vendo, Pretzel, como é que é? Pois é. Mas os trapalhões seriam quem no jogo hoje? Por enquanto ninguém, né? Ou tem algum? Sei lá. O futebol da Bandeirantes tá caindo o Alan, deram uma chegada nele, hein? Você tá muito lacônico, Ulisses. A bola volta do toque de bola contigo novamente. Eu sou do meio do campo de ataque. Tenta descer o time do Corinthians com o Vitinho. Finta a marcação do primeiro, fintou a marcação do segundo. Era para cortar para dentro, cortou para fora errado. Ele tem que voltar a jogada novamente com o Lingard. Lingard ganha a jogada, domina para o time corintiano. Está jogando com o Angileri. Angileri toca a jogada no campo de defesa. Recolhe o time corintiano. Tentou descer. A bola volta com o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa. Peças para o carro, moto ou caminhão é Nakata. A marca líder em suspensão, pode contar. É Nakata, torcedor brasileiro. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Já domina no toque de bola, Coutinho novamente no setor intermediário. Já recolhe no campo de defesa, tenta a finta em cima da marcação. Já domina no campo de retaguarda para sair jogando novamente o time. O time do Corinthians prende no campo de defesa para sair para o jogo. A bola volta pela esquerda, domina Angileri, inverteu a jogada para Mateuzinho pela direita do campo de ataque, domina Mateuzinho de primeira, abriu jogada novamente com o Dieguinho prendeu, levou para a linha de fundo, vai para o cruzamento, a bola passou, sobrou para Vitinho, Vitinho ele bate bem, dominou Vitinho, puxou perna esquerda, bateu cruzado, vai embora! Poxa! Desviou no goleiro ainda, mas o Pedro Raul chegou atrasado, escanteio, timão direita, poxa! E ele fica reclamando ali que queria o lance um pouco diferente, né? Ele grita com o Vitinho, os dois acabam não se entendendo, mas por muito pouco não completa para a rede o Vitinho, que tem essa característica. Abriu, bateu, garante escanteio a favor do Timão.
É o futebol da Bandeirantes para você. Altair tá lá em Bauru, Sabiá, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. É bola no campo de defesa para o time do Barra, que sai jogando no campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 10 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Corinthians vence 0 pro Barra, 1 pro Corinthians em Florianópolis, da Bandeirantes. Quem vem é você, Capriotti. No futebol da Bandeirantes domina. Jogando domínio no campo de defesa para o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, vem para o toque o time do Barra. Tenta ser jogando no seu campo de defesa. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A abertura foi feita no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa para ser jogando. Já prende o lance no campo de defesa o time corintiano. Domínio do campo de defesa, o levantamento foi feito à frente muito forte. Aparece na marcação, Mateuzinho vem, ganha, corta, tira. A bola volta para Mateuzinho novamente, toca na bola volta, continua no meio de campo, Pedro Arrou vai para cima, estranhamente ele tenta chegar na bola, não chega, a bola vai voltar com o time do Corinthians, prendeu, ganhou, disse, recuperou o time corintiano, tenta ser jogando no seu campo de defesa, recolheu o Dieguinho lançou jogada, tentou buscar a jogada com o Lingard no campo de ataque, não consegue, a bola volta com o time do Barra, que domina pela direita no campo de defesa e sai jogando. É o futebol da Bandeirantes para você. Tentou descer o time do Barra. A abertura foi feita pelo setor de 30 no campo de ataque. Abriu o lance novamente. Ganhou o toque de bola. Coutinho, Cléo. Ele vem para a finta. Tenta o cruzamento na boca do gol do alto. O Cauê pegou. Ele é grandão, né, Ronaldo Cauê? Grandão e muito rápido também. Muita agilidade. Eu vi o aquecimento na categoria de base, que eu vou lembrar isso aí, porque ele é um menino bem treinado na categoria de base e também passou pelo crivo do Aguinaldo Moreira nas categorias de base também. Então esquece. Não precisa falar mais nada. Tá explicado. A bola volta no toque de bola. Recolhe o time do Corinthians para descer pelo setor de direita do campo de ataque. Vem pro toque. Mateuzinho faz o break, prende a jogada. Recolhe Coutinho novamente. O Mateuzinho tem um problema na mão direita, que ele só joga com a mão enfaixada de esparadrapo, Pretzel. Pois é, pode ter algum deslocamento no pulso, alguma coisa assim, né? Mas ele tem jogado assim. Mateuzinho que cumpre suspensão domingo, Corinthians e Vasco. E pela tabela da CBF, eu estava vendo o site hoje, Ulisses, jogo confirmado para o estádio do Corinthians. Agora vem pro toque de bola, recolhe o time do Corinthians, cruzamento na grande área. A bola sobrou de primeira. Alan pega na bola, explode em cima da marcação. Já domina, tenta o toque de bola, Lingard. Ele ganha a jogada pro time do Corinthians, o árbitro para o jogo. Fica caído o jogador do time do Barra no campo de jogo. Tem impressão de ser o Fábio. É o camisa 6, Ulisses, é o da Rocha. Acaba sentindo alguma coisa no lateral esquerdo nessa dividida e tem uma cobrança excessiva dos jogadores pedindo amarelo ali. Um começo de empurra. Nenhuma confusão mais grave. O Angileri coloca panos quentes por ali, mas o jogo vai ganhando um clima um pouquinho mais tenso na segunda etapa. Aí parado o jogo ligado, Roberto Kuller tá em Diadema, curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Edson Gonçalves também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, Kátia, pelo carinho da sintonia. Isaías Francisco de Lima, obrigado pelo carinho da audiência. O Natan Augusto ligado no microfone da Bandeirantes, apaixonado pela Lenilda. Ô Lenilda, obrigado pelo carinho da audiência. O futebol da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da audiência. Recolhe novamente o time do Corinthians pela esquerda. Tudo bem com ele aí, o Miliose? A princípio tudo certo, vai levantando e agora de novo o Cléo Silva, camisa 11, tá arrumando uma confusão ali com o Angileri por conta... E o Lingard. E o Lingard, né? Esse é o início da confusão ali, o Lingard e o Angileri em cima do lance. Agora a arbitragem consegue resolver e solta a bola pro Lingard jogar. E vem Lingard e tenta o passe, ele vai contigo no comando de ataque, fácil do gol, sai para fazer a defesa. Everton, pois não. Bom, o Vasco vai vencendo agora o time do Paysandu, viu? 2 gols do Spinelli, agora lá no Mangueirão, Paysandu 0, Vasco da Gama 2. Lembrando que o Vasco é o adversário do Corinthians nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Corinthians que vai ser bonito com o mando de jogo, hein? Hã? E ganhou do São Paulo, o Vasco ganhou do São Paulo também, de virada. É verdade. Lembrando que o Corinthians vai sobre... Corinthians, né? Então, tá marcado para a Arena Corinthians. Mas pode ser domingo na Arena Corinthians. Perca aí o mando, A tendência é o Corinthians perder o mando de jogo contra o São Paulo, que é a próxima rodada, depois dessa de domingo. E aí teria que jogar longe, a 150 km de São Paulo, é isso. Depois das punições feitas no derby
só para um lado, você pode esperar qualquer coisa. Eu não sei como ainda o presidente não se manifesta colocando um time sub-20 para disputar o brasileiro, para acabar com essa nhaca aí, porque tá na cara que a CBF não gosta do Corinthians de jeito nenhum. Porque é só você pegar os memes da internet, o que eles fazem do mesmo lance e das coisas que foram faladas. O Hugo falou metade de muita coisa que falaram do outro lado. E o Hugo pegou jogos ainda suspeitos. Então tem coisas que a gente suspeita, mas a gente acredita, viu, Ulisses? Tô rindo aqui. Foi muito legal o Edson Gonçalves, Pretzel. Ele falou que ele troca o Pedro Raul por uma areia. O Maré é o carro que mais deu problema na história da humanidade, velho. É impressionante. Você comprava, saía da concessionária, o bicho quebrava. É o futebol da Bandeirantes. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Tem mais um amarelo aí, é pra ele, pro Andrezinho? André Ramalho mata o contra-ataque da equipe do Barra, faz a falta em cima do Gabriel Silva, que é liso, hein? Atacante camisa 10 do Barra, e leva amarelo o André Ramalho. Daqui a pouco, Ulisses, Caio César e Zacaria Labiá na equipe do Corinthians. Zacaria, vem aí. Caio César é bom, vai pôr fogo no jogo, hein? Animado, né? Não entrou bem contra o Vitória. O Lingard tá saindo, é isso, né? Lingard é um que tá saindo. Isso, pois não. Agora a arbitragem vai confirmar. Sai Lingard entre os 52. Labiá é uma das mudanças. O Caio César tá aguardando ali a próxima alteração. Vai tirar o Dieguinho, eu acho. É isso. Isso mesmo. Sai Dieguinho, 61. Vem 37, Caio César. Então 37, Caio César. E 52, Zacaria Labiá no timão. Por que você chama ele de Labiá toda hora? Eu sei que é o nome dele. Mas todo mundo conhece de Zacaria. É porque no futebol europeu era só Labiá. E aí quando ele veio pro Brasil, para acostumarem um pouco mais fácil, trouxeram o Zacaria, né? Mas ainda tô com a mania de que via muito a Champions League. Que momento, hein, Pretzel? Mais uma explicação que é para inglês ver. De justificativa tem algumas. Exatamente. É o futebol da Bandeirantes, grande Milhose. A bola volta no toque de bola, domina do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Barra. TT domina pelo campo de ataque, abre a jogada pelo setor de esquerda. Recolheu da Rocha, já está inteiro no jogo. Ele domina, faz o break, vende, tenta o toque de bola, sai jogando contigo no campo de defesa para a quarta zaga para Alemão. Viva na pele! A Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola volta no toque de bola com o time do Barra, que sai jogando o campo de defesa, prende o lance curtinho, Matheus Barbosa levanta a frente, afasta a zaga do time do Corinthians, vem para tirar o perigo novamente o time corintiano. Angeleri ganha na primeira, tenta o passe, ele bola passa lento, brigando com ele o Cléo Silva. Cléo Silva com vontade, já discutiu com o Angeleri, ele vem para o toque de bola contigo novamente, recolhe pelo campo de defesa, já domina novamente no campo de retaguarda. Eu vou falar porque eu tô rindo já. Outro ouvinte mandou aqui. Foi quem que mandou aqui? Deixa eu ver quem foi. Ih, agora eu perdi, velho. O Osmar. Osmar mandou aqui, Kruger. Ulisses, troca o Pedro Raul pelo meu vizinho de frente. Você imagina o clima no condomínio, Pretzel. Essa foi boa. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de retaguarda para o zero, jogando, tenta o toque de bola. Recolhe no campo de defesa, vem para finta em cima da marcação. Domínio no campo de defesa, o time do Corinthians tenta ser jogando para você ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Enzo Bertão, ele é primo irmão do Pedro Raul. Domínio do campo de ataque, vem para finta, prende o lance novamente o time corintiano. Recolhe para o setor intermediário do campo de ataque, vem para o finta Zacaria. Ele solta a jogada da esquerda, abre para Alan. Alan recomeça na zaga central no campo de defesa para o Timão Ceiro jogando. Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians vem para finta. O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br e vem Timão na esquerda, abertura para Vitinho, dominou, tá na área, limpou, rolou para trás para ninguém. A bola volta com toque de bola, Coutinho. Angeleri ganha para o time do Corinthians, perto e na sequência a bola vai embora. Linha de fundo, escanteio para o Corinthians bater. E reclama bastante de falta aí o jogador da equipe do Barra e a arbitragem confirma, né? Confirma que é tiro de meta ou escanteio, né? Marcação confusa ali. Escanteio, né? Escanteio. Hoje tá difícil.
Mário Jesus ligado no microfone da Bandeirantes, rapaziada do União de Vila, do Vila Nova, em São Miguel. Obrigado pelo carinho da audiência. Alô, São Miguel. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, Timão. Escanteio pro Timão bater, fosse ligado no microfone Bandeirantes, levantamento do Labiá. Ele tenta o toque de bola, Labiá, Zacarias. Ih, pode parar o jogo, choque de cabeça. O juizão vai parar o jogo. O André Ramalho subiu cabeceando. Cara, que paulada, que o André Ramalho subiu de frente, né? Não sente tanto. Que coisa, hein? Pegou na nuca do jogador ali, o da Rocha, da equipe do Barra, que fica sentindo muitas dores na cabeça dentro do campo. E aí entra o protocolo de concussão, né? Tem que parar, não tem conversa. Preocupação sobre o jogador do Barra. O Ramalho se levanta numa boa e dá sequência. O Corinthians vence 1-0 em Floripa. Falar, eu tenho imagem melhor, viu, Pretzel? Pode ficar ligado, bem melhor. Mas eu também. Grupos. Eu tenho a não, tua grupos. Hã? Tem a mesma que tu. Estamos juntos. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Iporanga, rapaziada, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Adilson, curtindo Adilson Brito. Sadá Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Sil é líder do Brasil. Cidade de Altos do Piauí, ligado José Roberto Cardoso Lopes. Forte abraço, obrigado pela audiência. Sadá Bandeirantes. Mas a bola era posse do Corinthians. Ele vai dar pro Barra a bola? Quem dominou a bola foi o Caio César. Hein, Pretzel? Pois é, mas aí eu acho que ele interpretou como um lance perigoso. Por isso que ele deu a bola pro setor defensivo. Pelo menos essa é a impressão. Que coisa, hein, Ronaldo? Isso aí não existe, né? Não, isso aí não existe, velho. Se fosse na área do Corinthians, no empate, pra ter um empate, todo mundo ia falar, olha, isso aí é um absurdo. Então a gente tem que falar que é um absurdo. Isso aí tava na posse e ele acabou cabeceando o ombro do Pedro Raul, não foi nem cabeça com cabeça aí. Isso aí é um absurdo. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time da Corinthians. A abertura vem pro toque de bola com o Alan. Alan domina para o time corintiano, soltou para Mateuzinho. Mateuzinho já recolhe pelo setor de direita no campo de ataque. Vem para finta em cima da marcação. No primeiro chegou o Fantasma. A abertura vem pro toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda. Ganha na velocidade o time corintiano para ser jogando 1-0 o Corinthians. André Ramalho domina para o time corintiano, tenta o toque de bola, Coutinho novamente. Recolhe pelo comando de ataque, sai jogando do campo de defesa. É bola para o time do Corinthians bater com o Angileri. Angileri domina novamente no seu campo de retaguarda para o time corintiano. Levantamento vem à frente no campo de ataque, tenta o toque de bola, Coutinho novamente vem para ganhar a jogada, balança na marcação, Caio César fica no chão, pede falta, o árbitro manda seguir, a bola volta com o André Ramalho, esse é o problema, ele domina no campo intermediário, soltou para Alan, Alan domina novamente o campo de ataque, vem para finta em cima da marcação, já recolhe no comando de ataque, tenta o toque de bola, a bola vai para fora. É lateral pro time do Barra, bater pela direita no campo de defesa. Erra agora o Corinthians, né? Que se tinha alguma intensidade na volta para a segunda etapa, agora ela já se esvai completamente e o jogo dá aquela esfriada. Mas tá bom pro Timão, que vence por 1-0. Segundo tempo é pior que o primeiro. É o pior que o primeiro. Só para retificar o que eu falei aí de gol de cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça, um sai andando, o outro fica no chão. Essa eu não entendi. Ele dá a bola ainda pro time que estava defendendo. Isso é muito louco. Se é na área do Corinthians, ele dá pênalti contra o Corinthians. Agora o Corinthians melhorou, tá mais em cima do Barra, mas tecnicamente o jogo é sofrível, né? Tá pior que o primeiro tempo. No futebol da Bandeirantes, vem Timão, bola foi solta à frente do comando. Vai pintar o segundo gol do Corinthians, dominou, girou, bateu pro gol! Labia Zacarias pegou o goleiro Everton. Na boa participação do marroquino, né? Consegue aparecer dentro da área. Pisa na área, mas não consegue colocar a direção na bola. Ficou fácil pro goleiro. Mas ele dominou bem a bola. Tem jogador aí que não tá nem conseguindo dominar a bola. Ele é bom tecnicamente, isso é fato. Falta um pouco de intensidade, mas ele tem jogado mais que o Lingard. O Lingard fez o gol hoje, a favor do inglês hoje. Já fez mais que Pedro Raul. Já fez mais que o Pedro Raul aí. Dominou a bola dentro da área. A bola volta com o time do Corinthians, Mateuzinho dobra para a direita do campo de ataque, perde o lance no jogo de corpo e faz a falta de ataque e volta com vantagem o time do Barra para ser jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 24 minutos de bola rolando, 24 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua. Barra 0-1 para a equipe do Corinthians. Na Bandeirantes é você, alô Capriati.
Oi, Ulisses, 32 do segundo tempo no Mangueirão. Vasco da Gama segue vencendo o Paysandu por 2-0. Mais cedo, São Paulo venceu o Juventude 1-0 e o Grêmio bateu Confiança 2-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa para ser jogando. A Bandeirantes, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domina pelo setor de direito no campo de ataque, aperta na marcação, tenta descer novamente Angileri. Ele perde o lance, bola volta no campo de ataque novamente para o time do Corinthians. Ganha a jogada contigo no campo de defesa, sai jogando Vitinho. Ele prende o lance no setor intermediário, abre a jogada curta com o Matheus Pereira. Tentou levantamento completamente errado. Que coisa. O Labiá estava livre na esquerda, ele mete errada. A bola volta no campo de defesa para ser jogando. Aperta o time do Corinthians, habilidoso, domina Gabriel Silva. Ele vem pro posse de bola, domina para o time do Barra. Ele prende o lance pelo setor de esquerda, vai para a finta, faz o break, tenta sair jogando. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. É Vonder Brasil. A bola volta no toque de bola, domina pelo setor de esquerda, aperta, tenta descer novamente a equipe do Barra, não consegue. 1-0, o Corinthians vence o jogo 1-0 pro Timão. Ronaldo e Pretzel analisam 26 jogados, 1-0 pro Corinthians. Ronaldo, Pretzel e o jogo. O Corinthians aumentou a movimentação, o Barra deu um pouco mais de espaço, mas o jogo tá só 1-0. Tá aberto. A impressão que eu tenho, Ronaldo, que o Corinthians só tá administrando a vantagem para decidir com calma depois, para apenas sacramentar a classificação para as oitavas aqui em São Paulo. E vou dizer mais, como eu gostaria de ter o empresário do Matheus Pereira, do Caio César aí. Rapaz, esses caras não jogam nada, velho. Tá dando sono esses caras. E olha aqui, a gente tá insistindo pra tentar falar coisa boa, hein? Mas é difícil. Pô, mas o Caio César, Ronaldão, entrou agora, velho. Mas dá uma olhada. Acabou a bola vem pra um lado, ele vai pro outro, ele foge da bola. Ele tá fugindo da bola. E o Matheus Pereira... Meu pai do céu. Matheus Pereira. A bola tá pegando só na canela dele. É contratação do Marcelo Paz. Que o Marcelo gostava dele no Fortaleza. Aí foi a pedidos, né? Foi a pedidos. Domínio, Corinthians vem, Mateuzinho tentou cruzamento. Olha o Pedro Raul! Tentou o domínio, perdeu. A bola foi difícil. Domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola pelo setor de esquerda. Recolhe a jogada Angileri. Angileri domina para o time do Corinthians, vai tentar o toque de bola Coutinho novamente. Já prende o lance o time corintiano para ser jogando. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Volta o time do Corinthians para descer pelo setor de esquerda com Alan. Alan escapa da marcação no primeiro, tentou dar o tapa na bola, perde a jogada. A bola volta novamente no toque de bola, vem para a marcação, aperceu o Zacarias, toca na bola, tira e ganha. Já domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe no campo de retaguarda, domínio no campo de ataque, vem para a finta, prende pelo setor de direito do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians. A abertura foi feita pelo setor de ponta, prendeu o lance no setor de direita. Mateuzinho prendeu o lance, prefere o toque de bola, Coutinho no meio de campo, recolhe a jogada, arma a jogada do time corintiano, lançamento bem na grande área, toque de cabeça para trás. Tranquilo no gol, Everton sai para pegar. E agora o Corinthians tenta, aproveitando o espaço que deixa o Barra na defesa, os lançamentos longos. Mais uma vez, com os seus meio-campistas, tenta encontrar o ponto. Caio César não consegue. Em posição é fácil para o Barra, que está perdendo por 1-0. O futebol da Bandeirantes, você ligado na Bandeirantes. É bola no campo de defesa para o time do Barra, sair jogando no campo de defesa. Tem jogador do Barra apontando para frente, eu não estou vendo, tem alguém caído aí. Ou vai mexer? Vai mexer, vai sair o 9, o Vargas da equipe do Barra, entra o 21, Bernabé 21, Ulisses. Vem na vaga dele. E tem mais uma troca aí, Ulisses, vai sair o 11, o Cléo Silva, e vem o 19 da equipe do Barra, que é o Simon 19, na vaga do 11, Cléo. Pois não, Ronaldão, ídolo da Fiel. Mandar um abraço pra Renata Fã, que está ouvindo a gente, hein? Renata Fã, olha aí que beleza. Renata Fã, um abraço, bebida. Torcendo pro Timão, a Renata Fã, como sempre. Torcendo aquela menina da Timão. internet, né, Ronaldão? É, aquela é a rutinha da internet agora. Ela tá aqui mandando mensagem, ela falou assim, o Ulisses está narrando muito bem. Eu falei, é normal, né? Tá, a Renata Fã tá louca pra levar o Pedro Raul pro Internacional. Para. Olha o Pretzel. Que manifestação rápida, hein? Domina no campo de defesa. Já tenta grande Renata Fã. A maior apresentadora esportiva do Brasil é a Renata Fã.
Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Já recolhe o time do Corinthians para ser jogando pelo setor. Não é puxar saquismo, não, é verdade mesmo. É a melhor caráter, pessoa impressionante a Renata Fã. Que pessoa incrível, que apresentadora, que categoria. É o futebol da Bandeirantes. Vai para 20 anos de jogo aberto, hein, Ulisses? Vai para 20 anos. Estamos ficando tudo velho. Não é para qualquer um, não. Todo mundo querendo imitar aí, mas todo mundo lacrando e ficando para trás. É bola do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no campo de defesa, domina o time do Corinthians para ser jogando na sua zaga central. Já aprendeu a jogar contigo Gustavo Henrique para o time do Corinthians, placar do jogo 1-0, Timão, gol marcado pelo jogador Lingard. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola, o time do Corinthians vai vencendo. Chegamos a 30 minutos de bola rolando, o domínio do campo de retaguarda, Gustavo Henrique prende, tem do seu lado novamente o toque de bola para André Ramalho domina, ultrapassa Nick de videogramado. Nossa senhora, André Ramalho sendo André Ramalho, ele passa errado, arma contra golpe para o time do Barra, abriu pelo setor de esquerda, contra-ataque, Simon prendeu, ele gira, vem para o toque de bola para Matheus Barbosa, prendeu pelo setor de esquerda, faz o break, tentou bater travado em cima do lance, vem para subir André Ramalho, subiu de cabeça, tirou, o árbitro parou, marcou a falta no André Ramalho, que está caindo no campo de jogo. Aí pra sorte do próprio André Ramalho, né? Porque deu um lance de perigo meio de graça pra equipe do Barra. Fica caído sentindo dores depois dessa trombada dentro da área do 16, que entrou no segundo tempo, Pablo Gabriel. Falta marcada a reposição pro Corinthians, que tá segurando 1-0, ó. E vem mudanças, viu, Ulisses? Ranielli e Yuri Alberto vem aí. Muito bem, Ranielli e Yuri Alberto vai entrar no lugar de quem? No lugar de quem? Ó, sai aplaudido pela torcida do Barra. Pedro Raul sai com a 18 e entra o 9, Yuri Alberto. Também sai o 23, Matheus Pereira, e vem o 14, Ranieri. Nem o Diniz aguentou o Pedro Raul até o final. Nem o Diniz. Mas eu acho loucura colocar o Yuri Alberto. Vai me desculpar. Falei que ele ia botar. Mas eu acho loucura machucar num jogo como esse aí, precisando vencer o Vasco. E apesar do Matheus Pereira ser fraco, o Pedro Raul ser fraco, tem que deixar aí, pra cair na conta de quem contratou, de quem quis esse pessoal jogando no Corinthians. Não é só ver dinheiro também, é ver que os caras não têm condições. Agora você vai machucar o Yuri, teve um jogo que ele entrou também aí, depois ele ficou um tempão fora. Isso aí é burrice. Contra é o São Bernardo pelo Paulista. Contra o São Bernardo pelo Paulista. Que ele machucou, Ronaldo. E o Yuri é um jogador, ele perde uns gols que às vezes é absurdo, mas ele é um jogador que faz uma falta pro time do Corinthians. É uma coisa louca, ele segura 2 zagueiros sempre lá na frente. Sempre mas dois. Esse jogo já tá 1-0, esse jogo tá 1-0, ele vai começar a correr que nem um louco aí, depois vão precisar dele contra o Vasco. Essa que é a parada, irmão. Aí machuca aí, ó, contra o Barra. Aí nós estamos lascados. O Kaique já tá fora. Já começou a dar bronca, hein, velho? O Kaique já tá fora. Ele já tirou o Lingard, como é que é, Ulisses, que você falou o nome dele? Não, Lingard. Então já tirou ele, porque o Kaique já machucou, já tá fora. Então contra o Vasco ele vai precisar de força total. Agora ele coloca o Yuri pra quê? Pra arrebentar o Yuri aí? E o Vitinho olhando assustado pra ele. Ai, meu pai. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão. Pode contar, é Nakata. A bola volta no toque de bola, domínio do campo de defesa. Tenta ser jogando novamente o time do Corinthians com um Cauê. Cauê, domínio do campo de retaguarda para Alan. Solta a jogada na meia-lua da grande área no campo de defesa para o Corinthians. Volta para o goleiro Cauê, que abre na direita, bico da grande área na direita. Campo de defesa para André Ramalho. Ele domina para o time corintiano para Alan. Alan domina novamente para o time do Corinthians. Volta a jogada para André Ramalho. Alan tentou partir, são 2 na marcação, escapa dos 2. Ele domina pelo setor intermediário, ainda campo de defesa para o time do Corinthians. Escora a jogada para Ranielli. Ranielli domina, vem buscar a jogada atrás da circunferência central do gramado, deu para André Ramalho pela direita, a abertura vem pelo setor de ponta direita para Mateuzinho, Mateuzinho dominou o Yuri Alberto, já parte pelo comando de ataque, vai para a finta, faz o break, Mateuzinho recolheu o Yuri Alberto, lindo toque de bola, soltou curtinho na intermediária, é para Zacarias, domina do comando de ataque, aperta, Yuri Alberto passou na direita, vem cruzamento na área, para trás, vem para tirar de qualquer maneira dali Matheus Barbosa, a bola volta no toque de bola com o time corintiano para André Ramalho para Mateuzinho na direita, cruzou, levantou, na boca do gol, subiu o zagueiro
zagueiro vem pra tirar. Sobe bem, Jean-Pierre tira. A bola volta com o time do Barra, tenta ser jogando bem pra travar, toca na bola Angeleri. Lateral, direita defesa, campo de retaguarda pro time do Barra bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Domínio do campo de defesa, o time do Barra para ser jogando. Levantamento foi feito à frente do comando de ataque, aperta na marcação o time corintiano para ser jogando no campo de retaguarda. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola volta do toque de bola, recolhe o time do Corinthians com Angeleri pelo setor de esquerda. Ele volta a jogada na zaga central, sai tocando bola curtinha com Gustavo Henrique. Prendeu no campo de defesa com André Ramalho. André Ramalho volta para Gustavo Henrique. Ele prendeu no campo de retaguarda para sair jogando no campo de defesa com o goleirão Cauê. Cauê domina. Ele prende o lance para o time corintiano. Devolve a jogada para o melhor zagueiro do Corinthians, um dos melhores da história, Gustavo Henrique. Ele prende a jogada para o time corintiano para ser jogando. Domínio do campo de retaguarda novamente Gustavo Henrique para Ranieri. Ranieri volta para Gustavo Henrique, que toca a jogada curtinha novamente pela direita com Alan. Alan domina para o time corintiano, se aproxima da circunferência central pelo campo de defesa. Chutou na direita, passa a linha que divide o gramado, vem pelo ataque novamente o jogador André Ramalho. Ele volta a jogada para Alan. Alan domina, o Corinthians cozinha, o Galo vai no toque de bola de lado em lado. Já recolhe novamente para ser jogando 1-0 para o time corintiano. Levantamento vem pelo setor de esquerda do campo de ataque para o Vitinho. Vitinho domina para o time do Corinthians, vai tentar o toque de bola curto, prefere voltar a jogada novamente no campo de defesa. Recolhe com Gustavo Henrique. Ele prende o lance, Gustavo Henrique para Ranieri. Ranieri volta a jogada para Alan. Alan domina no campo de defesa, dentro da circunferência central da gramada. Ele prende para o time corintiano, ainda campo de defesa. Deu para Gustavo Henrique de lado. Gustavo Henrique vai inverter a jogada, tentou na direita, não consegue. Mas a bola volta para Ranieri, se passar agora é boa. Ele prefere prender, está aberto pelo setor de ponta, pedindo bola Caio César. Recolheu Caio César para o time do Corinthians, ele vem para a finta pelo setor de ponta direita do campo de ataque, são 3 na marcação. Voltou para Mateuzinho, Mateuzinho para Alan. Caio César entrou, Alan não lançou. Ele prende a jogada, volta a jogada curtinha para Gustavo Henrique, que toca mais atrás, mais no campo de ataque com o jogador André Ramalho. André Ramalho prende a jogada, abre pelo setor de direito do campo de ataque. É para Mateuzinho, cruzou na boca do gol, tirou o zagueiro, voltou, bom toque de bola, recolhe Vitinho. Ameaçou cruzar, demorou, perdeu o tempo do toque de bola, faz o giro, gira de um lado ao outro, recolheu entrando da grande área, tentou cruzar para ninguém. Ele cruza lá do outro lado, vem da Rocha para dominar para o time do Barra, sai jogando pela esquerda, campo de defesa. Pressiona a saída de bola o time do Corinthians. O Tera mudou o conceito da SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando o time da Barra. A bola vem com o Jean-Pierre. Ele prende o lance 1-0. O Timão vence o jogo. Lingard fez o primeiro gol com a camisa do Timão. Domínio do toque de bola. Coutinho erra o Barra. Sai jogando o time do Corinthians. Yuri Alberto soltou. Abriu jogada. Olha o Zacarias. Dominou. Vai bater pro gol. Bateu. Mas o que é isso? Zaca! Labiar! O que é isso? Pô, da entrada da área, ele meteu o pé, mas ele isolou a bola, hein, papai? Não pode elogiar muito, né? Falando que ele é técnico, que é bom de bola, o cara pode melhorar com a camisa do Corinthians. Quando teve a chance de tirar o 10, manda a bola na lua. Vacila demais o Zaca e chuta a bola pra fora da Ilha da Magia de Florianópolis. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. O que é Ilha da Magia? Olha, dizem que é uma ilha encantada, né, Ulisses, de Florianópolis, que acontecem coisas mágicas. Que tipo de encantos tem ali? Eu não conheço. Teve um rococó aí, hein? Teve um rococó aí, hein? Nessa ilha aí, velho. Do pessoal aí, dos artistas aí, tal e coisa de Itália aí. Bagulho foi louco. Domínio do campo de defesa para ser jogando, já aprende a jogada contigo no campo de retaguarda novamente o time do Corinthians para ser jogando entrada na grande área com André Ramalho. André Ramalho solta na direita para Mateuzinho, ainda campo de defesa o Corinthians domina, vem pro toque de bola, solta curto na intermediária, abriu para ele, olha o homem aí, Labia Zacarias soltou jogada no comando de ataque para Alan, 1-2, tentou a drible, soltou jogada curtinha para Caio César, tomou 1, 2, 3, 4, 5 faltas, o juiz marcou a última.
É falta pro Corinthians bater da intermediária de ataque. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Tá parado o jogo. Falta em cima do Caio César, que ficou caído no chão e tentou levantar 3, 4 vezes. Não é aquele jogador que finge falta, não. Levou porrada, levantou querendo o jogo. Boa postura aí do Caio César, que sofre a falta a favor do Corinthians. Agora mais uma mudança na equipe do Barra. O 20, Marcelinho, vai entrar no lugar do 7, Matheus Barbosa. Sai o 7, vem o 20, Marcelinho. Saiu sem se bater em cima, pé. bater embaixo, bater em cima, bater embaixo no Caio César e nada de cartão, velho. É impressionante esse juiz aí. O que ele é caseiro, é impressionante. A camisa... Ô, gente, vocês perceberam que a camisa do Barra é brilhante? Sim. Será que material que é, velho? Pois é um material diferente, tem toda a razão. A cor é azul bonito, hein? Parecido com o Cruzeiro, É né? bonito. Parece o Cruzeiro. Né? Mas brilha, fi. Brilha. Camisa parece estar ligada com LED. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians bater pé de passagem para cobrança. Nada de cartão. Labia Zacaria vem para cobrança de falta. Cartão vou dar para você. Se posiciona, é falta para o time do Corinthians bater. Labia Zacaria partiu para a bola, levantou no gol. Afasta a zaga, tira a bola, volta. Volta no toque de bola, mas na sequência fez a falta o Alan. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tá parado o jogo. É bola no campo de defesa para sair jogando novamente o time do Barra. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder Brasil. A bola volta no toque de bola do meio do campo de defesa para sair jogando novamente o time do Barra na sua zaga central com Jean-Pierre. Ele prende o lance, abre pelo setor de esquerda para da Rocha. Na linha lateral do gramado ele domina. Prefere voltar a jogada novamente na sua zaga central para Jean-Pierre. Jean-Pierre prende o lance pro time, tenta o toque de bola contigo na intermediária. Já recolhe novamente Pablo Gabriel. Pablo Gabriel domina no campo de defesa, recolhe novamente no campo da retaguarda, sai jogando pro time do Barra. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de defesa. Domínio do campo da retaguarda, o time do Barra para ser jogando. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata. Marca líder em suspensão, é na Cata. E se é na Cata, pode contar. Domínio do toque e bola, tenta descer o time do Barra, não consegue. A bola volta com a equipe do Corinthians. Lançamento errado pro Labia. O tempo não para, Bandeirantes marca. 41 jogados, etapa complementar de jogo, segundo tempo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, Corinthians. Corinthians vence. Barra 0, Corinthians 1, em Florianópolis, na ilha, ali no Ressacada. Barra 0, Corinthians 1. Lingard fez o gol pro time corintiano na Bandeirantes. É você, Capriotti. Vamos lá, Ulisses, 48 do segundo tempo, Nuno Moreira faz o terceiro gol do Vasco da Gama lá em Belém do Pará. Agora no Mangueirão, Paysandu 0, Vasco 3. O Cruz Maltino encaminha a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. É o futebol da Bandeirantes, domina o time do Corinthians. Vitinho solta o jogador no comando de ataque. Bom toque de bola de Angileri pro Labia. Labia prendeu, passou mal. Aperta o Yuri Alberto, tenta ganhar o lance. Labia volta para recuperação, recupera a bola para o time do Corinthians. Foi tocado. Ele toma a falta, mas o árbitro mandou seguir. Domínio do campo de defesa. Sai jogando novamente o time do Barra no campo de retaguarda. 1-0 pro Timão. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 1-0 Corinthians no jogo, você ligado na Bandeirantes, domínio Barra pelo campo de defesa para ser jogando. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola volta no toque de bola, recolhe no campo de defesa o time do Barra para ser jogando. Jean-Pierre prende no campo de defesa, tenta ser jogando no campo de retaguarda, abriu novamente para Alemão, para Jean-Pierre, que solta para a direita para Pablo Gabriel. Pablo Gabriel domina para o time do Barra, tenta levantamento à frente, aperta na marcação, o time corintiano não consegue. A bola volta no domínio, balança em frente no toque de bola contigo no setor intermediário, Bernabé. Ele tentou o toque de bola, ficou no chão, toma a falta. Tá marcada a falta para a equipe do Barra, bater na direita e vai mexer o Barra. Saiu 10 aí, um dos destaques da equipe do Barra, o Gabriel Silva, e vem o 17, também meia, Varley. Mais uma mudança, a última do Barra. Essas mudanças porque o time do Barra também é um time que joga a Série C, que é um campeonato menor, e é um jogo só por semana. Fisicamente o Barra bem desgastado, mas só tá 1-0 o jogo, por incrível que pareça.
O Tera mudou o conceito do SUV. Vire a chave no consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Placar do jogo, placar de vitória para o time do Corinthians, 1-0, Timão, mas tem falta o time do Barra. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Barra. Você ligado na Bandeirantes, é a Bandeirantes com você. Ajeita para a cobrança de falta o Barra. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Falta cobrada. Levantamento na boca do gol. Subiu. Luiz vem para tirar de cabeça, afasta de qualquer maneira Gustavo Henrique. A bola aqui do setor intermediário. Vem para apertar o time do Corinthians. Bola foi solta no campo de defesa. Em velocidade vai para cima o time corintiano. Força o time do Barra sair jogando no campo de retaguarda. Lançamento à frente no comando de ataque contra o time do Barra. Recolheu Simon, tá dentro da grande área, bateu pro gol. Defendeu o Cauê. Eu tive impressão de impedimento dele na hora que ele partiu, hein, velho. O Cauê defendeu, mas para mim o Simon tava muito à frente. E a arbitragem deixou rolar, não levanta a bandeirinha, mas realmente o lance dava a entender que estava impedido. Lance ajustado, mas talvez com o marcador lá em cima dando condição. Ainda assim, finaliza e o Cauê é muito seguro. Faz a defesa e salva o Corinthians de levar o empate. Mas deu impedimento, viu? Assinalou, impedido. É bola pro time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Eu tô falando, Pretz, ele não vai na minha de jeito nenhum, viu, filho? Mas nessa, sem querer ir contra ti, meu ídolo, lá em cima era lance ajustado se a bola entra, viu? Que tinha um jogador. Pode ser. Tinha um jogador no condição mais, acho que era o Mateuzinho. E vou falar pra você, a bandeira ela marca, mas ela corre, ela tenta acompanhar. Meu, que Ronaldão, raça que ela teve aí, velho. Que raça. Ronaldão, ela deu um pique que eu tô cansado da bandeira. Não, eu fiquei cansado aqui. Que raça que tem a bandeira aí, velho. Mais 5. Bem observado, Ronaldo Giovanelli. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Você está, Ronaldão tá lá no Fielzone, o melhor camarote para curtir os jogos do Timão. Teve e do forró de hoje defesa, aqui, tenta descer o Coutinho. Tem forró, você dançou forró, hein, Ronaldão? Ganhou até um chapeuzinho aqui, olha. Eita, chapeuzinho de cangaceiro. É de cangaceiro, Lampião, menino. Menino. A bola volta do toque de bola, recolhe novamente no campo de defesa para ser jogando. Recolhe no campo de retaguarda, vai para a finta, tenta o toque de bola contigo novamente o time do Barra. Domínio alemão, prendeu para o setor de direita, abriu jogada para Pablo Gabriel. O Gabriel vem para o toque de bola contigo na intermediária para Bernabé. Ele volta para Pablo Gabriel, que sai jogando no seu campo de defesa. O Barra toca na zaga central com Jean-Pierre. Ele prende o lance, inverte a jogada para Fábio. Fábio domina pela direita, o lateral do Barra sai jogando ainda campo de defesa, toca a bola. 46 mais 4 minutos de bola rolando para você. O árbitro acresceu 5 minutos do jogo. Domina o campo de defesa, recolhe novamente Everton. Everton prende para o time do Barra. Você está na Bandeirantes, é a Bandeirantes com você. 1-0 Corinthians, gol marcado pelo jogador Lingard. A bola volta do toque de bola, recolhe novamente o time do Barra para ser jogando pelo setor de esquerda. Tenta o toque de bola contigo novamente na esquerda, prendeu da Rocha prendeu. Ele gira o lance, levantou para Jean-Pierre. Jean-Pierre tenta esticar a jogada pelo setor de direito no campo de ataque. Aperta o Barra, ganha o lance, bola volta para o comando de ataque. É melhor parar o jogo, hein? Tá caído o lateral direito, tem que parar o Fábio. Ele caiu de maneira muito estranha no campo de jogo, Fábio. Meu Deus do céu, estranho mesmo, viu? Ele se chocou ali, ó, com a marcação do Angeleri e caiu de mau jeito, de lado no campo de jogo. Parece que a dor é na lombar, viu, Ulisses? O jeito que ele cai é esquisito mesmo e acaba sentindo bastante. Grita de dor ali, o árbitro agora paralisa o jogo para o atendimento, conversa rápida com a arbitragem, mas o técnico ali, o Bernardo, pede velocidade, quer que o Barra busque o empate nos instantes finais, vai cobrar a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta novamente para o time do Barra bater. A camisa do Barra é brilhante, velho. Que material é esse? Que esse material deve ser quente pra caramba, talvez. Linda. É bonita, mas é brilhante. Se posiciona para a cobrança. Vou pedir a camisa do Barra para você, Ronaldão. Se posiciona, falta para o time do Barra bater. E fazer na grande área. Ulisses TV. A bola volta aqui ao campo de defesa. Recolhe Ulisses TV vai ter que ter essa por aí, velho. Vai lamber sabão, Ronaldo. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio. E ou falta, né? Ainda mais falta de escanteio, porque foi falta em cima do TT aí, não? O juiz deu escanteio? Escanteio. Coloca a bola falta, velho. Por ali e vai cobrar o Varley 17. Mas o TT pegou a bola com a mão dentro do campo. É falta pro time do Barra bater, falta cobrada, sobrou de frente pro gol, bateu errado da Rocha.
na marca do pênalti, perde o gol, o Barro da Rocha bateu, a bola subiu demais. E aí não dá, né? Ter uma chance dessa contra o Corinthians, jogando em casa, é tudo que queria o time do Barra, mas ele fecha os olhos, enche o pé e manda por cima. O Cauê tava na bola também, inteligente goleiro do Corinthians, perde a chance o Barra. Pelo sono do tecido Corinthians. reciclável de garrafa PET, a camisa do Barra. Pô, que legal. Legal mesmo. Não, mas tudo bem, é bonita, mas quero saber se fisicamente como é que é, né? Talvez se não transpira seja muito, como é que é o negócio? Talvez não seja como tu imagina, até por eles usarem. Agora, que lance do Da Rocha, hein? Que é isso? Que lance do Da Rocha, Eulis. Que lance. A bola de frente pro gol para empatar o jogo por esse sono. O Corinthians fez o gol também, entrou num sono, né? Vai, vem Corinthians atrás do segundo gol, domina pelo setor de esquerda, quebra ataque, recolhe Vitinho pro time corintiano, Angileri passa, o Vitinho corta para dentro, vem pro toque de bola novamente com Alan recolhe pro time corintiano, solta a jogada na entrada da grande área, vem pro toque de bola, o time do Corinthians recolhe pelo setor de esquerda, Angileri, domina o time corintiano, tentou descer pela direita no campo de ataque, a bola saiu. Lateral pro time do Barra bater. É um argentino com o Labiá. Com o marroquino. Não conseguiram conversar ali. O Labiá e o Angileri perdem a bola para a equipe do Corinthians. A bola volta com o time do Corinthians para ser jogando. Vai terminar o jogo. Graças a Deus. Ergue o braço o árbitro. Um jogo ruim. Pro narrador isso aí é pagar pecado. E o Corinthians não toma gol com o Diniz, hein? Não toma gol, não. Corinthians vence 0 Barra 1 Corinthians. Na Bandeirantes está chegando o apito final com ele, Ricardo Capriotti, na velocidade 41 quilômetros, chega mais Capri. Agora eu tenho que deixar o jogo bom aqui no apito final, né? Você imagina, se o jogo foi ruim, o jogo com a bola rolando é ruim, você imagina no apito final. Vamos ter que fazer aqui um apito final, ouvir Fernando Diniz, ouvir todo mundo para dar uma melhorada nesse astral aí nesse ano, porque o jogo foi fraco mesmo. Mas o Corinthians já está classificado, né? Para a próxima fase da Copa do Brasil. O Barra não vai ganhar do Corinthians no jogo da volta aqui em São Paulo, né? Dureza, viu? Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre isso já com o Ronaldo Giovanelli e também com o Alexandre Pretzel. Vamos lá, Bruno Migliozzi. Festa corintiana na ressacada, deu timão 1-0, mas já é suficiente para jogar pelo empate aí o jogo da volta. Fala aí, Migliozzi. E agora, Capri, os jogadores do Barra aqui até lutaram bastante aí por essa chance de jogar contra o Corinthians, podiam sonhar com a classificação e ainda sonham, é verdade, tem o jogo de volta, abraçam e de certa forma tietam alguns jogadores do Corinthians e o técnico Fernando Diniz, que treinou alguns dos jogadores pelo visto, né? Muita proximidade do Diniz ali com o 16, o Pablo Gabriel principalmente, estão conversando por ali. E o Corinthians, claro, sai aliviado com destaque para Jess Lingard, que marcou o primeiro com essa camisa no lance ali ajustado de impedimento. Pedro Raul participou, colocou a bola dentro da área e o Lingard finalizou com a perna direita. Corinthians preservou, saiu ali sem muitas questões e vence o jogo contra o Barra. Só o destaque, viu, Capri, para a preocupação acerca do Kaique, que saiu machucado no primeiro tempo, fica aí como uma preocupação corintiana, porque saiu com muitas dores, chorando, com uma bacia de gelo no joelho ali, então certamente vai ter muito trabalho aí o Kaique para se recuperar e estar à disposição do Timão na sequência do Campeonato Brasileiro, mas o saldo é positivo, vence o Timão 1-0 em Floripa, Capri. Muito bom, então você já volta aí no apito final para a gente ouvir o técnico Fernando Diniz e mais alguém aí se for possível. Então vamos falar mais dessa vitória corintiana no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo, craque Bandeirantes, Barra 0, Corinthians 1. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Me conta aí, Ronaldão, quem foi o melhor em campo, craque Bandeirantes, Ronaldo? Diniz. Dos times ruins que ele pegou aí, do todo mundo que ele colocou em campo, desde o jogo contra o Vitória, que ele não consegue montar uma equipe boa, porque os jogadores tecnicamente são horríveis. Ainda mais as contratações aí, esse Matheus Pereira, nossa, o Alan hoje só tocava a bola pra trás. Meu, o Corinthians sofreu hoje aqui, Pedro Raul, Vitinho, aí o menino machuca ainda, o Cauê machuca ainda, meu pai do céu. O Kaique, né? O Kaique era o goleiro. Então, eu voto no Diniz, porque o Corinthians até aqui na mão dele não toma gol. Com time ruim, hein? Time ruim, eu voto no Diniz.
O Fernando Diniz é o voto do Ronaldão. E pra você, Pretzel, quem foi o melhor em campo, hein, Voto Pretzel? criativo, mas a única coisa boa no jogo foi o gol do Corinthians. Então vou votar no Lingard, só pelo gol, porque ele fez o gol, trazendo pelo menos um bom lance no jogo. Aliás, Corinthians e Vitória, jogo terrível. Corinthians e Barra, jogo terrível, mas o Corinthians ganhou, está virtualmente classificado para as oitavas de final. Não acredito que o Barra consiga trazer algum empecilho, alguma dificuldade para o Corinthians no jogo da volta. Então, só pelo gol, viu, Capri? Lingard. E amanhã, Capri? Invicto. Oi, Ronaldo. E amanhã... Desculpa, só eu recebi mensagens aqui agora da torcida que foi para lá, da Gaviões da Fiel, o que fizeram com a torcida desde o meio-dia lá. Quer dizer, a torcida está indo para ir pro campo, para ir para fazer a festa. E o que fizeram com a torcida do Corinthians amanhã, acho que vai ter vídeo. E vai ser muita coisa a ser dita. Mas agora o que eu estou recebendo aqui é que a torcida foi humilhada para chegar até o estádio. Quer dizer, eu não entendo mais nada que eles estão fazendo aí. Se está fazendo bagunça, tem que prender. Agora, se está indo para torcer, tem que deixar chegar. Porque estão com ingresso, estão com tudo. E parece que foi barrado não sei quantos ônibus. Está chegando a mensagem aqui agora. E a torcida foi humilhada pelos policiais. Aí nós vamos chegar, não sei que ponto nós vamos chegar, onde o pessoal vai para torcer. Se está fazendo bagunça, prende. Agora, se foi para torcer, deixa chegar até o local, né? A torcida não conseguiu chegar no estádio. É brincadeira, Capri. Aí é difícil, né? Uma viagem longa aí e ainda tem o sofrimento de chegar ao estádio. Muito bem, vamos então para o apito final. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos falar muito mais de Barra 0, Corinthians 1 e também dar uma olhadinha nos outros jogos desta noite da Copa do Brasil, especialmente a vitória do São Paulo sobre o Juventude. Tudo isso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro, que chega na sequência. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder. E consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ele vem para a cobrança para o time corintiano, para você ligado no microfone Bandeirantes. Angelelli também, a barreira formada em frente à grande área, linha frontal da grande área, partiu para a bola, Mateuzinho bateu em cima do zagueiro, bola voltou, tocada no meio, vai, saiu do Corinthians, bateu, Lingard, gol! Sem pulo, Lingard, o Mateuzinho bateu, a bola sobrou no toque de cabeça do Gustavo Henrique, deu para trás da entrada da pequena área, a bola bate nas costas do zagueiro, Gustavo Henrique subiu de cabeça, ele toca pro meio da área, na entrada da pequena área, Lingard, de sem pulo, de primeira, pega forte na bola e mete no fundo da rede. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Lingard, essa emoção que você proporciona, fiel torcida corintiana. Agora Barra 0, Corinthians 1. O detalhe do gol é todo seu, diz aí. É isso aí, gol de Lingard, o primeiro gol dele com a camisa corintiana, gol que garantiu a vitória do Timão sobre o Barra por 1-0 e a classificação muito bem encaminhada às oitavas de final da Copa do Brasil. Difícil, pelo que mostrou o Barra hoje, ou que não mostrou, né? Acreditar que o Barra
jogando na Arena do Corinthians, daqui 3 semanas vai mudar esse panorama, vai mudar esse cenário. Mas, claro, né? Corinthians vai ter que jogar, vai ter que encarar aí o time catarinense na partida da volta, mas deixa a classificação encaminhada, vai jogar por um empate a partida do retorno. Já estamos aguardando aí o Fernando Diniz, não é, Milhozzi? Sim, Capri, assim que a gente tiver condições, vai ouvir a palavra do técnico Fernando Diniz, que ainda não apareceu na sala de coletiva em Florianópolis. Muito bom, mas agora nós vamos ouvir os comentaristas bandeirantes. Vem aí no apito final Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli explicando tudo desta vitória do Timão. E eu começo então com você, Ronaldão. Me conta aí como é que foi a vitória do Corinthians e essa classificação bem encaminhada aí à próxima fase da Copa do Brasil. Primeiro que foi um time misto, né, Capri? O Corinthians está aí jogando, viajou, foi para Bahia, depois foi para Florianópolis. Ele teve que mexer no time, ele não queria, mas ele teve que mexer porque o Hugo também poderia estar jogando hoje, né? Mas a verdade é que sentiu dores, então acabou sacando o Hugo também. E ele acabou fazendo experiências aqui que não deram certo, mas todo mundo já sabia. Todo mundo já sabe que tem alguns jogadores que não adianta você insistir. Você só vai passar raiva. E no final ele acabou colocando, nesse negócio de passar raiva, ele acabou colocando o Yuri Alberto, que eu fiquei até preocupado de machucar, porque já o menino Cauê saiu machucado, o Kaique saiu machucado do jogo aqui, a gente não sabe como é que tá esse menino. Aí ele coloca o Yuri também, porque o Pedro Raul não adianta, a bola volta, bate nele e volta. Aí você coloca ali o Dieguinho também, que hoje não foi bem, não teve como jogar bem. E Matheus Pereira é coisa da diretoria, coisa de empresários, porque não é possível, todo mundo falou antes. Quando foi citado o nome desse menino para voltar pro Corinthians, todo mundo falou assim, não, peraí, mas por que vai voltar? É um craque que tá voltando, é um jogador que... E ele voltou no momento que o Dorival pedia o Alisson também, que era outra nhaca, quer dizer, é muita coisa de empresário envolvendo o Corinthians, que a gente fica questionando. Mas aí sofre quem? Sofre o torcedor e sofre o treinador, porque coloca em campo, não corresponde. O Alan também, meu pai do céu, que dificuldade de tocar uma bola para frente, só tocando bola para trás. Então o Corinthians é refém de jogadores medíocres. Essa que é a parada. Ronaldo, você tá sendo duro. Não, é duro ver o cara tentar dominar uma bola dentro da área e a bola pegar na canela dele, o cara precisando ter sequência. E a torcida falando, tem que ter, o Pedro Raul tem que ter sequência de jogos. E a bola pega na canela do menino. Aí entra o Zacarias, todo mundo zombando. O Zacarias. Ele domina, vira com o zagueiro e bate pra dentro do gol, quase faz o gol. Então você tem que ter jogadores de qualidade. O Corinthians precisa de ter jogadores com qualidade, não adianta. O Marcelo Paz, ele vai ter que fazer uma limpeza de armário antes de fazer contratações. O Corinthians precisa contratar. Não. O Corinthians precisa limpar. Acabar com esse ranço que tá lá. O Vitinho, o Ulisses não falou o nome dele. No segundo tempo, esse menino entra e não foi falado o nome dele. É impressionante. E são sempre os mesmos. Agora, teve alguns que ficaram aí, né? O Thales Magno, a gente... né, vai jogar onde? Botou pra Liga Americana, depois dali já era, vai ter que arrumar alguma coisa nos Estados Unidos e vai ficar por lá mesmo. Agora, como é que eles chegam no Corinthians? Como é que essa turma chega no Corinthians? Pedro Raul ganhando uma fábula, ele não ficou no Ceará porque ele ganha, acho que 800, quem que paga 800 conto no Pedro Raul? Meu pai do céu, então o Corinthians sofre ainda. Eu não fico aqui brigando com o negócio de SAF, eu não fico brigando com o negócio aqui de intervenção. Eu quero que venha o melhor pro Corinthians. Agora, a SAF que foi apresentada eu não quero. Porque já tem um monte de coisa ruim no Corinthians. E mais um negócio desse aí, não. Chega. Então eu acho que o Corinthians necessita de coisa boa. E hoje aqui, eu só consigo ver coisa boa no Diniz, que chegou e colocou nessa turma meia boca. Uma coisa que chama que é garra, vontade um pouquinho ali, porque se não tivesse garra, um pouquinho de vontade para pelo menos bater de canela com o Barra, que é um time ruim, A gente tentou aqui, até no jogo aberto hoje, Capri, nós fizemos um levantamento, todo mundo falou da vitória do Barra hoje. Quer dizer, todo mundo incentivou o Barra hoje, mas é muito pouco futebol, mas tinha garra. Alguns jogadores no final com cãibra, quem tem cãibra é quem correu. Então você tem que tirar o chapéu para quem correu. Mas Ronaldo, se você for colocar no âmbito hoje em dia, quem sente câmera é que não treinou bem, precisa de comer uma banana, não sei o quê. Não. O cara que tem câmera, ele corre.
ele apresentou alguma coisa. Então acho que esse foi o diferencial. Agora o Corinthians sofre muito com jogadores meia boca, Capri. Não adianta. Você querer cobrar do Pedro Raul, você querer cobrar do Alan aí que fez gesto, aquela coisa toda. Agora o Ramalho também, quando tem uma oportunidade, meu pai do céu, dá medo de ver. Então são coisas, o Angeleri que jogava muito, que a gente pedia sempre ele ali para trocar com o Bidu. Hoje era só tocar a bola para frente, ele também não conseguiu. Então, colocar tudo... Eu coloquei o craque da partida, o Diniz, por causa disso. Porque, deve ser difícil para ele também. Viajar, sair lá de Salvador, vem viajando no avião, fala, quem que eu vou colocar? Meu pai do céu. Aí eu vou olhar lá, um é do diretor tal, outro é do diretor tal. Aí chama o Marcelo Paz para conversar, fala, e o que eu faço com esses caras aqui? Como é que eu vou trabalhar com isso aqui? Então eu acho que o grande trabalho vai ter que ser do Marcelo Paz, de limpar essa turma, viu, Capri? Porque, olha, já é o terceiro jogo, mais ou menos, que o Corinthians não joga. O Corinthians briga com a bola, Capri. Vamos ver, né? Se tem condições para melhorar e para evoluir. Grande Ronaldão, Ronaldo Giovanelli, amanhã na tela da Band, ao meio-dia com a Renata Fã, para falar mais desse jogo. E no final de semana, Corinthians e Vasco, estaremos aqui no Campeonato Brasileiro, na Arena do Timão. Jogo no domingo às 4h. Até lá então, hein, Ronaldão? Até lá, Capri. Deixa eu falar, amanhã eu vou deitar e rolar, porque todo mundo deu como certa a vitória do Barra amanhã. E a Renata Fã, acho que foi de empate, mas todo mundo falou, 2-0 pro Barra, aquela coisa toda. Então amanhã vai ser mais fácil fazer o programa, viu, Capri? Um abraço e obrigado por tudo aí, Capri. Um abraço. Tamo junto. Valeu, Ronaldão. Ronaldo Giovanelli. A opinião Bandeirantes depois de Barra 0, Corinthians 1. Agora é sua vez, Pretzel. Vamos lá, quero te ouvir aí como é que foi essa vitória do Timão sobre o Barra. Me conta aí. Resultado muito mais importante do que a atuação, né? Aliás, o que se faz hoje sem resultado no futebol? Nada. Então tem que ganhar. Não precisa ser brilhante, pode evoluir, mas tem que ganhar. Então, Fernando Diniz tem 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Claro que no mata-mata que tu começa contra o time da Série C, que é um time que cresceu com investimentos, tem a parceria com o Hoffenheim da Alemanha, tem estrutura, campeão da 4ª divisão do Brasil, campeão catarinense, isso não é pouco não para um time pequeno e que é emergente. O time do Barra, mas aí a bola começa a rolar, você vê que a diferença é grande, até na parte física eu cheguei a chamar atenção, o Ronaldo até elogiou porque é um time que correu, mas também não aguentou a parte física, né? Então no segundo tempo o Corinthians não forçou muito, no primeiro fez o gol com o Lingard aos 46 do primeiro tempo, que foi a melhor coisa que aconteceu no jogo. A escalação do Fernando Diniz, ele começou com 3 titulares apenas, o que é plausível pela maratona de jogos. Eu não sou muito a favor de poupar, né? Você testemunha, mas nesse caso tem que entender a escolha do técnico, porque estava começando o mata-mata, onde o Corinthians é muito favorito. Então, dava para poupar como poupou. E só recorreu ao Yuri Alberto lá na reta final. O Yuri Alberto entrou, estava vendo aqui, aos 31 do segundo tempo, e praticamente não tocou na bola. Então, uma vitória absolutamente tranquila, num jogo sofrível tecnicamente, mas alguém está preocupado com isso? O que vale é ganhar. Então, o Corinthians ganhou e encaminhou a vaga para as 8ª de final. Eu votei no Lingard, para mim, porque ele fez o gol. E a única coisa interessante no jogo foi o gol do Corinthians. No mais, foi um jogo sofrível tecnicamente, como foi Vitória e Corinthians. Talvez isso preocupe um pouquinho para jogos maiores que o Corinthians terá pela frente. Para jogos maiores. Até porque o Corinthians está na zona de rebaixamento brasileiro. Então, Corinthians e Vasco domingo vai ser um jogo difícil para o Corinthians. O Vasco hoje ganhou do Paysandu sem sustos, 2-0. Já encaminhou a vaga. Então, o Vasco vem aqui para tentar complicar a vida do Corinthians, o Vasco que nunca ganhou no novo estádio do Corinthians. Então vai ser um bom jogo no final de semana. No jogo de hoje o que importa é ganhar. Ganhou e vai para as 8ª de final da Copa do Brasil no jogo da volta, meu caro Ricardo Capri. Capri. Diga lá, o Milhose. Uma informação importante, viu, Capri? A seca do Kaique, a gente comentou que ele saiu machucado.
suspeita de lesão de ligamento no joelho. Né? E a reação dele, né? Quando ele torce o joelho, a reação dele... Entregou que seria algo mais grave, Exatamente. Né? E realmente demorou o atendimento também, ficou ali com gelo no banco de reservas, o que tá errado, né? Demorou cerca de 20 minutos, dá pra dizer, até que chegasse um carrinho de maca para levar o jogador para ser atendido devidamente. Mas é isso, Capricornista, claro, vai investigar a partir de amanhã, mas suspeita de algo pior aí, pode ser uma lesão ligamentar no joelho direito do Kaique. É um menino jovem, né? Vai se recuperar rápido, se Deus quiser, até se recupera pela idade, mas ele vinha numa fase boa, ganhou a posição titular com o Dorival, o Diniz manteve o menino, e infelizmente ele se machucou sozinho, né, Capri? Uma pena realmente. Uma pena. Olha, melhoras aí, que o rapaz possa ter uma ótima recuperação, tomara aí, vamos torcer para que de repente o exame não acuse nenhuma lesão mais séria, mas se eventualmente acontecer, que ele tenha o melhor destino possível aí, o melhor tratamento possível. Muito bem, atenção, 11h54. Agora, ô Pretzel, no meio desse jogo ruim aí do Corinthians, né? Jogo tecnicamente muito fraco do Corinthians, de novo, né? Porque já tinha sido assim contra o Vitória. Ninguém se salvou, não dá pra, de repente, alguém aí que calvou uma boquinha, se botou a cabeça pra fora no meio dessa mediocridade, aí ninguém mesmo. Eu imagino que o time do Diniz, o time titular, o Memphis só volta dia 30, né? O Milhões trouxe a informação, só volta contra o Peñarol na semana que vem. Então, o time titular do Diniz, pra mim, é um time muito claro. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Bidon, Garro, André. E na frente, Memphis e Roberto. Esse é o time titular do Corinthians. Então, quando joga esse time, o Corinthians tem bola. O Corinthians tem condição, sim, de pensar em conquistas, em algo maior. Quando entra o elenco, como entrou hoje, a gente vê o sofrimento e a dificuldade de jogar. Então o Ronaldo falou também em jogadores caros que jogam pouco e eu concordo plenamente com ele. O Corinthians tem um time completo de bom para muito bom, pela qualidade de seus jogadores, mas o seu elenco é um elenco bem normal, bem comum para o calendário exaustivo que o Corinthians tem. Então hoje, sinceramente, o que valeu foi a vitória. 3 pontos. Para quem ama mata-mata, o jogo de hoje foi horroroso, mas o Corinthians largou na frente e joga por um empate em casa, algo que é muito grande, e vai ganhar o jogo provavelmente aqui em São Paulo. Se tu me perguntar, e não é má vontade, se alguém jogou bem hoje, praticamente ninguém. Foi um jogo bem protocolar, de baixa qualidade técnica, por isso que eu votei no Linger, porque ele fez o gol, o primeiro gol dele com a camisa corintiana. Muito bem. Tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Prontíssimo. Então vamos lá, antes de ouvir o Fernando Diniz, vamos com o gabarito, as notas de Barra 0, Corinthians 1, 11h56. Vamos lá, Michel Lopes. Gabarito do jogo. E sobe o hino do Barra. Eis no florão da amada América, trazida pelo aventureiro das ondas, surge ao sul, um time de tradição e honras. Ó Barra, que vindes deste céu azul, grandes batalhas, seis de combate. Até o hino aí do Barra é diferente, é mais moderno. Isso, né? Um hino, parece uma banda de rock, né, ô Capri? O Milhose não gostou, eu achei legal, cara. Eu achei legal. É diferente, né? Dá pra ser todo mundo igual, aquela coisa lá de coral. É novo, tá bom, é moderno. Boa, coisa linda. Vamos lá então pra nota do goleiro Everton. Everton, 5. Fábio, 4. Jean-Pierre. 5. Jean-Pierre Zanetti Vandresen. 10. Que isso? Daqui a pouco ele liga aí pra reclamar. O Pretzel me deu 10. Pra quem não sabe, o Jean-Pierre Zanetti Vandresen é o nosso engenheiro-chefe aqui da Rádio Bandeirantes. O homem tá de cabelo em pé, com Copa do Mundo, novo estúdio que vem aí e nova frequência também que vem aí. Grande Jean-Pierre. E papai também, né? Acho que não tá dormindo. O Jean tá ouvindo a gente agora porque não tá dormindo, né? Não dorme mais o Jean-Pierre. Papai igual o João Paulo Capelanes. Papai fresco. Everton Alemão. 5.
da Rocha. Pô, perdeu o gol do empate no último lance. Perdeu. 4. Cleison TT. 5, né? Bem comum. Os caras arrumam esses nomes. Né? Cleison TT. Não, agora tem o TT do Grêmio, tem o do São Paulo e tem o do Barra, né? 3 TT. Né? A criatividade do povo é espetacular, né? Na realidade, Henrique. boa mesmo era TT Espíndola, né? Não sei se tu concorda. Né? TT Espíndola, uma das vozes mais peculiares da música brasileira, né? Ele assumiu a TT Espíndola, né? A cantora de uma música só, né? Escrito nas estrelas. Uma música só. Né? Um sucesso apenas, né? Nota de TT Espíndola. 9. Tá bom. Passou de ano com louvor. Henrique. Henrique, 4. Saiu para a entrada do Pablo Gabriel. Praticamente não fez nada também, né? 4. Matheus Barbosa. Já passou pelo futebol paulista aqui, 5. O Marcelinho entrou no lugar dele. Sem nota, aos 39 do segundo. Cléo Silva. Cléo Silva, bem experiente, jogou no interior de São Paulo, 5. Ele saiu para a entrada do Renan Bernabé. 4. Lucas Vargas. Centroavante alto, né? Mas luta com a bola, hein? 4. Saiu para a entrada do Simon. Simon perdeu um gol incrível, hein? Que não, eu achei que seria um... Se ele faz o gol, ia ser ajustado ali pela linha. Mas perdeu o gol. 5. Gabriel Silva. Melhor do time do Barra, disparado melhor. 6,5. Saiu para a entrada do Varley. Sem nota, trouxe 43 segundos. E o técnico Bernardo Franco? Olha, tem um time arrumadinho para a realidade do Barra, mas não tem força para eliminar o Corinthians, né? 5. Tá aí gabaritado o time do Barra, time mediano, como vocês perceberam aí pelas notas do Alexandre Pretzel. E agora a gente troca o hino e vai pro timão. Campeão dos campeões. E a nota do goleiro Cauê. 2 boas intervenções e uma boa defesa. 6,5. Olha, esse rapaz aí, acho que ele tem futuro, viu? Ele tem jeitão de bom goleiro. Mostrou segurança, né? Isso que é o mais importante. Sei não, hein? Esse rapaz aí pode ser o substituto do Hugo Souza. Não que o Hugo Souza vai sair, não é isso, mas o imediato ali, não é? Do Hugo Souza. Vamos ver. Mateuzinho. 5. André Ramalho. 5. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique sempre na sua regularidade habitual. 6. Não joga mal nunca o Gustavo Henrique, né? Nunca. Sempre regular. Ele não é brilhante, não é craque, mas tá longe de ser bagre. Sem dúvida, eu queria no meu time. Eu também. Gustavo Henrique é muito bom zagueiro. E sempre regular. Angileri. 4. Alan. 5. Matheus Pereira. 3. Nossa. Saiu para a entrada do Ranielli. Ranielli, um pouquinho melhor. 4. Lingard. 7. Saiu para a entrada do Caio César. Nossa, a gente tenta, né? Mas ele também se esconde do jogo demais. 4 pro Caio César. Dieguinho. 5. Saiu para a entrada do Labiá. 5. Manteve o nível. Pedro Raul. Participou do gol, né? Mas mesmo assim, uma dificuldade tremenda. 5. Esse rapaz tem uma dificuldade em dominar a bola. Impressionante. Ele tem impressionante. Problemas de fundamento sérios. Exatamente. Além da questão técnica dele, não é que tecnicamente ele não tem nenhum atributo. É impressionante. Você olha pro Pedro Raul e fala: como é que esse rapaz chegou ao profissionalismo? E como chegou ao profissionalismo vestindo uma camisa pesada como a do Corinthians? É impressionante. Na várzea, o Pedro Raul teria dificuldade para jogar, viu, Pretzel? Não, também concordo contigo. Bom, o Yuri Alberto entrou no lugar dele. Sem nota. Entrou a bola, não chegou mais na frente. Sem nota. Kaique.
Se machucou aos 15 do primeiro tempo e com gravidade, né? Eu vou deixar ele sem nota e tomara que ele se recupere. E o Vitinho que entrou no lugar 4. dele? Nota do técnico Fernando Diniz. Os números são bons, né? 3 vitórias, 2 empates, o futebol fraquíssimo, né? Qual o jogo bom que o Corinthians teve com o Diniz? Os 2 jogos da Libertadores. Contra o Platense e contra o Santa Fé. Então, isso diz muito sobre o trabalho até o momento. Ele chegou agora, o mérito é esse. Não leva gol e não perde. Mas é suficiente para a Série A do Brasileiro? Acho que não. Vai ter que melhorar para ganhar do Vasco. Então, uma nota hoje pela invencibilidade dele por mais uma vitória, nota 6,5. E finalmente a nota de Rafael Rodrigo Klein, o árbitro do jogo. Ele conversa demais, né? Fica sinalizando muito, dá muita satisfação, mas não teve nenhuma interferência no jogo, influência também. Uma nota 6,5 para ele. Certo. Muito bem. Gabaritado, /0 Corinthians 1. Ô Milhose, algum sinal aí do nosso glorioso Fernando Diniz? Ainda não, viu, Capri? Sigo no aguardo aqui da aparição de Diniz na sala de coletiva, por enquanto nada. Então deixa eu ir para o intervalo rapidíssimo, porque eu quero ficar com tempo aqui para ouvir o Fernando Diniz. É rapidinho mesmo, hein? 3 minutinhos e a gente já volta aqui com o apito final da Bandeirantes para ouvir o técnico do Corinthians, depois de /0 Corinthians 1 e depois tem as informações ainda do São Paulo, hein? O tricolor que venceu Juventude, mas foi vaiado no Morumbi. Até já! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que tem uma bandeja no seu carro? Calma, ninguém esqueceu um utensílio de cozinha lá dentro. A bandeja da suspensão é a peça que liga a roda à carroceria, dando mais suporte e controle para o veículo. Ela é essencial para manter a estabilidade em curvas, frenagens e ajuda a absorver os impactos e vibrações da estrada. Decorou? Aposto que não. Mas tudo bem. Só não se esqueça que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. 10 de maio é dia de corrida e caminhada GRAC. Um dia especial para fazer o coração bater mais forte pelas crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. A sua participação ajuda a transformar meu futuro e o de milhares de pacientes atendidos pelo Hospital do GRAC. Estou esperando por você. Acesse o site grac.org.br para fazer sua inscrição e nos ajudar a vencer o câncer infantil. GRAC, um hospital cheio de vida. Apoio Instituto Bandeirantes. Na nova temporada de Pesadelo na Cozinha, Eric Jacan está encontrando de tudo. E cada episódio é um desafio e tanto para a paciência do nosso chefe. Haja trabalho e muita bronca para salvar os restaurantes. Comigo, todo mundo vai entrar na linha. Não perca Pesadelo na Cozinha. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Buenos dias, vamos à convocação. Para uma base forte, o cimento resistente. No ataque, vamos de Votomassa na finalização. E para fechar, a dupla Superfix e Hiper Plus. Mr. Leonardo, qual vai ser o esquema de jogo? Tranquilo. Cimento Votorã em todas as fases e no final, o churrascão. Até que enfim, uma convocação que ninguém vai reclamar. Cimento Votorã seca rápido, é resistente, é bom demais. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda.
Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Guerra das Rosas, a sua novela turca na tela da Band. Logo após o Jornal da Band, você acompanha uma história envolvente de admiração que se torna inveja, onde a rivalidade por um amor se transforma em uma incontrolável obsessão. Não perca nenhum capítulo da novela turca Guerra das Rosas, de segunda a sexta, às 20h30 da noite, na tela da Band. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 00:08 no apito final de Barra 0, Corinthians 1. Estamos aguardando aí o Fernando Diniz, técnico corintiano, que vai explicar como foi essa vitória do Timão. Nada ainda aí, não é, ô Milhose? Ainda nada, nenhum sinal do Fernando Diniz, não é? Ainda não, viu, Capri? Deve estar numa conversa longa lá com os reservas, né? O pessoal não tem chance de jogar, então muitos ajustes a serem feitos ou preparando a viagem, né? Tomando banho para voltar para a capital paulista. Daqui a pouco o Diniz fala na Bandeirantes. Volta hoje ainda o Corinthians ou vai dormir em Floripa? Não, já deve voltar, Capri. Planejamento é de retorno rápido aí do Corinthians, porque, claro, domingão tem decisão aí contra o Vasco da Gama. O Corinthians está numa situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro, então já volta para começar a preparação o quanto antes. É contra o Vasco, domingo, 4h, é isso? Isso, e inclusive, Capri, o STJD está de folga hoje, né? Senão já teria definido a situação aí acerca de venda de ingressos. Mas está marcado na tabela da CBF para o estádio do Corinthians. Isso, está marcado. E a tendência é que aquela punição de um jogo se estenda aí para o próximo compromisso do Corinthians em casa, que seria no Clássico, né? Clássico contra o São Paulo. Então a gente fica no aguardo, mas ao longo da semana teremos essa resolução e tem a possibilidade ainda de revogar, né, essa questão aí. O Corinthians vai batalhar com o seu jurídico para não sair prejudicado nessa história, Capri. E na verdade você tem um prazo ali para poder fazer essas mudanças. Tem negócio de ingresso, apesar que se o Corinthians perder o mando do campo é sem torcida, não é, Milhose? Se for jogar aí longe do estádio, da arena, é sem torcida, né? Isso, mas com uma distância aí necessária de 150 quilômetros, né? Então o Corinthians poderia jogar em Santos ou em Campinas, são algumas possibilidades estudadas pelo Corinthians agora, Capri. Não, Campinas não dá, Campinas dá 100 quilômetros, tem que ser mais. É verdade. Tem que ser Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? É isso aí, eu acho que é Ribeirão, né? Araraquara, por aí. Limeira acho que dá, Limeira acho que tem 150, Limeira acho que dá. Limeira tem 150. Santos e Campinas não tem jeito. Santos, Campinas, Sorocaba, essas cidades não tem jeito não. Pô, vai jogar o clássico contra o São Paulo, né? Sem torcida e fora do seu estádio. Que coisa. Aí é triste, hein? Nossa Senhora. Aí é tristeza, hein? Meu Deus do céu. E por falar em São Paulo, já não vamos falar do tricolor, Pretzel. A gente tem falado sobre o Roger aí constantemente, né? Não tem jeito, o Roger já está demitido. Resta saber só quando é que ele vai ser demitido. Na primeira derrota. Isso. Na primeira derrota. Se empatasse hoje, Capri, ele ia cair. Se empatasse hoje. Sim. E hoje o São Paulo venceu por 1-0. Teve volume, teve possibilidade de fazer mais gols, jogou contra 10 do Juventude, praticamente o segundo tempo todinho, né? E o Caleri perdeu um pênalti já nos acréscimos da partida. E o Roger Machado saiu de campo vaiar. E aí a culpa é do treinador. E não tem jeito. O Caleri erra o pênalti e a culpa é dele. E não tem jeito, eu até fiz um post lá nas minhas redes sociais. Não tem jeito, a torcida de São Paulo não suporta o Roger. Mas você pode usar qualquer argumento que for lá, porque a torcida de São Paulo não suporta o Roger, quer ele fora. Quer o Roger fora. Eu acho lamentável. Mas lamentável. Mas eu também. Se saiu o Roger, sai o Rui Costa também. Saem os dois. Eu acho lamentável, eu acho muito ruim. A torcida de São Paulo diz que não é nenhum problema. O problema é que o time piorou com o Roger. Olha, pode até ser. Mas a culpa é do Roger? Quem é que mandou o Caleri embora? O Crespo embora? Quem mandou o Crespo embora? E mandaram o Crespo embora por quê? Então cobrem lá da diretoria. Cobra de quem mandou o Crespo embora, ué. Cobra de quem trouxe o Roger Machado. O Roger não pediu para vir pro São Paulo. Foram lá, bateram na porta dele e trouxeram ele pro São Paulo.
Brincadeira. Tudo bem, Brincadeira né? mesmo. É brincadeira. O Roger saiu hoje debaixo de vaia do Morumbi. É uma covardia o que estão fazendo com esse rapaz. Também uma acho. Covardia. Também acho, concordo plenamente contigo. O Roger não é o pior técnico do mundo e não é o melhor. Ele é a média aí de muitos treinadores do futebol brasileiro. Vai mandar embora, vai trazer o Dorival Júnior. O Dorival é melhor que o Roger? Talvez. Tem mais currículo. Mas e o custo? Tem mais currículo. E o custo? O custo é alto. O custo do São Paulo, que já não tem dinheiro, já tá pagando um monte de ex-treinador, vai pagar mais um se mandar o Roger embora e pagar mais um salário milionário aí pro Dorival Júnior, se eventualmente ele vier. E o presidente que não fala, mais um que não fala, Harry Macias Jr. Pelo amor. Vem cá, eles querem o que no futebol, hein? Eles só querem falar quando eles ganham, quando tá tudo bem. Assim é fácil, cara. Assim é fácil. É uma vergonha, né? Uma vergonha como estão levando o futebol aí. E o torcedor de São Paulo já é só uma questão de tempo, né? Saber quando é que o Roger vai perder para que a pressão venha e ele seja demitido. Até porque tem essa sombra do Dorival Júnior aí que não dá paz, não dá sossego, né? Time agora que estiver em busca de treinador, Dorival Júnior vira uma enorme sombra, um enorme problema para quem estiver na corda bamba. Sábado é São Paulo e Mirassol no Brinco de Ouro, né? Porque tem show do The Weeknd no Morumbi, né? É verdade, vai ser no Brinco de Ouro. Uma nota para The Weeknd. The Weeknd. 4. Eu conheço uma música dele. 4. The Weeknd é o bom é o fim de semana, viu? The Weeknd é nota 4. O Weekend bom é o fim de semana. Exatamente. Eu só conheço uma música deles, a música é boa, nota 5, tá na média aí, vai. Tá na média. Agora, eu queria ir assistir Elton John lá no Rock in Rio. Esse eu gostaria de ir, viu? Esse vai ser gigante. Apesar do nosso João Paulo Capelanes achar que o Elton John não deveria cantar no Rock in Rio, onde deveria cantar Elton John? No Vale do Anhangabaú, será que ele queria o Elton John? Ele teve um show no AMB aqui, lembra? Teve um ano que ele veio e fez um show no AMB. Isso eu não lembro, não. Fez um show no AMB uma vez? Acho que foi em 2013 ou 14, eu acho. Não tô enganado. Eu tenho um DVD de um show dele no Madison Square Garden, acho que é 2008, 2010, por aí. Nossa, lotado o Madison Square Garden e ele arrebentando lá. Grande Elton John. 2009, o show dele no AMB, viu? 2009. 2009? Isso. No AMB? Eu não lembrava disso, não. E eu não fui ao show do Elton John. Eu também não. Hein? Que tristeza. Arrependimento, né? Porque o Elton John, assim como tantos outros gênios aí da música, tá parando, né? Parece que ele já parou, né? Já parou. Parece que tem um teatro aqui em São Paulo que tá com um espetáculo do Elton John, né? Sobre a vida dele, né? Que esses musicais que estão tem um da Tina Turner também. Muito elogiados os dois, viu? Tanto da Tina Turner quanto do Elton John. Sim. O Elton John já parou, ele só vai fazer essa apresentação no Rock in Rio porque pediram para ele e porque é um baita festival também, né? Claro. Todo artista se sente lisonjeado em tocar no Rock in Rio, que é um festival gigante, um dos mais importantes do planeta. E é uma chance aí, né, para quem gosta do Elton John como eu, sou fã do cara, de poder, quem sabe, eu não vou conseguir estar lá, mas seria sensacional, né? É um baita de um artista. Atenção, 17 minutos da quarta, acabou o feriado, hein? Aí, nosso plantão passou aí firme e forte, hein, Pretzel? Você viu só? Nem doeu muito também, conteúdo, né? Conteúdo gigantesco, né? Nota pro plantão do feriado de Tiradentes. 10. Não podem reclamar da gente, não. Não pode. Fizemos tudo certinho aí. O melhor está pedindo um carro maca aqui, viu? É duro suportar o conteúdo, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Mas, ô Milhose, por que o Fernando Diniz demora pra falar também? Já faz 45 minutos que o jogo terminou, já deu tempo de tomar banho,
Já deu tempo de cumprimentar os boleiros. Por que demora para falar o Fernando Diniz? Vou te falar, Capri. Ele é da escola Rogério Ceniana, né? De demora para falar. Nossa, eu peguei pouco, viu, Capri, do Rogério Ceni em coletivas ainda, né? Treinando times em São Paulo. Realmente reza a lenda que a demora era complicada. Mas, ó, Capri, eles estão agora estendendo ali, passando aquele durex, aquela fita crepe para prender o banner com os patrocinadores do Corinthians na sala de coletiva do Barra. Então, o homem deve estar vindo aí. Vamos esperar, né? Ô Pretzel, o que você perguntaria hoje a Fernando Diniz, se você estivesse lá na sala de coletivas da ressacada? Qual seria a sua pergunta para Fernando Diniz? Ô Diniz, contra o Vitória e hoje contra o Barra, foram 2 jogos assustadores. Você está preocupado em jogos maiores do Corinthians, dos que virão pela frente, por exemplo? Você sabe, ô Pretzel, que o Pretzel foi vai ser uma boa pergunta ou não? Eu queria saber se foi uma boa pergunta, muito obrigado. boa pergunta, muito boa. E o Pretzel será o nosso repórter da seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Então, por favor, não assuste o Ancelotti, hein, Pretzel? Não vai assustar o treinador da seleção brasileira. Eu prometo 3 coisas para ti e para os nossos ouvintes. Eu não vou perguntar para ele se ele está feliz em treinar a seleção brasileira, se ele tem a expectativa de tentar ganhar a Copa do Mundo e se ele está ansioso em treinar uma seleção. Isso eu te prometo que essas 3 perguntas eu não farei. Capri, você enviou o Pretzel outro dia para fazer pergunta lá pro Luiz Castro, né, bandeirante de Porto Alegre. Pô, o homem tava enclausurado por algum tempo sem fazer reportagem, Pretzel. Você foi na jugular do Luiz Castro. Mas o trabalho eu trabalho no apito final lá, né, do meio-dia às 2, e eu falo desde janeiro que o trabalho dele é fraco. E ninguém perguntava isso para ele. Então, quando eu tive a oportunidade de participar da coletiva, Capri, eu perguntei, o seu trabalho é fraco? E ele concordou comigo, pelos números é fraco, né? Então, e continua. Hoje ganhou do Confiança lá, mas com dificuldade, com um jogador a mais e ainda com dificuldade, Capri. Impressionante isso. Pro Ancelotti, ô Pretzel, não vai apertar o Ancelotti, hein? Não vai dar um aperto no italiano lá, Acho hein? que a mesma pergunta cabe, Pretzel, pro Ancelotti? Não, claro. O trabalho do Ancelotti hoje, pelo tamanho dele e pela seleção brasileira, é um trabalho fraco. Eu conversei com o Falcão aqui no Concentração, o Falcão deu risada, né? Tu tá sendo bem Alexandre, ele brincou comigo, porque eu e o Falcão a gente se dá muito bem. Trabalhei já com o Falcão é muito amigo do Ancelotti. Mas o trabalho do Ancelotti em termos de bola, eu acho fraco, cara. Eu acho fraco. Claro que esse trabalho tem a ver com a Copa do Mundo? Não. Na Copa do Mundo ele pode ser campeão. O Fábio Capello ontem estava no Prêmio Laureus, meu caro Capri. Ele é muito amigo do Ancelotti e ele acha que o Ancelotti vai pelo menos à semifinal com a seleção brasileira. É um palpite forte, é um sentimento forte de um cara que conhece o Ancelotti. Sim. Agora, dá para dizer que o Ancelotti é um estreante em Copas do Mundo? Porque ele foi assistente do Arrigo Sacchi em 94, Sim. Né? Ele não era o treinador, ele era o assistente. Dá para dizer que o Ancelotti é um estreante em Copas do Mundo, mesmo tendo sido assistente do Arrigo Sacchi em 94? Eu acho que sim. Eu acho que tu seres assistente é uma coisa, tu seres protagonista e treinador de seleção é outra. Por exemplo, Joachim Löw. Em 2006, ele foi o assistente do Klinsmann. E a Alemanha não tinha pretensão de ser campeã, mas a Alemanha queria fazer uma boa Copa. A Alemanha caiu na semifinal para a Itália, jogando até melhor que a Itália, e tomou 2 contra-ataques e perdeu o jogo na prorrogação. E depois a Alemanha termina em 3º lugar, ganha de Portugal na disputa de 3º e 4º. E o que aconteceu? O Klinsmann se despediu da seleção, cumpriu o seu trabalho, foi treinar os Estados Unidos. Inclusive o Klinsmann era o treinador da seleção norte-americana aqui na Copa do Brasil. E o Joachim Löw assumiu o ciclo da seleção alemã e foi campeão do mundo. Isso é indiscutível, né? Ele assume, vai para a Copa da África, é campeão no Brasil e vai à Copa da Rússia. E aí, na Copa da Rússia, ele faz o fiasco, né, com a seleção. Um fim de ciclo onde a Alemanha não passa da primeira fase. Então, você ser assistente é uma coisa, você ser o protagonista é outra. Então, eu não sei se tu concorda, o Carlo Ancelotti vai estrear em Copa do Mundo como treinador.
dirigindo a seleção brasileira. O que eu fico surpreso, Capri, não sei se tu acha também, pela crise italiana, ninguém ter convidado o Ancelotti para assumir a seleção italiana. Alguma coisa deve ter. Isso me surpreendeu realmente até hoje. Eu acho que foram as circunstâncias ali, né? Porque quando ele aceitou a seleção brasileira, acho que o Gattuso ainda estava na seleção da Itália, né? O Gattuso não tinha entrado ainda, né? O Gattuso já tinha entrado na metade do ano, ou ele entrou, o Spalletti começa a eliminatória. Quando o Ancelotti é anunciado, o Spalletti era o técnico, o Spalletti perde para a Noruega por 3-0, e aí o Gattuso vem e assume. Já tinha treinador ali, já tinha técnico. Eu acho até que, se por exemplo o Ancelotti renovar o contrato com a seleção brasileira, ficar mais um ciclo, eu acho que depois ele vai ser naturalmente o candidatíssimo a treinar a seleção da Itália. Eu acho que ele vai ser o cara depois que ele deixar a seleção brasileira, naturalmente, né? Porque é o melhor treinador italiano. Hoje o Bonucci... Disparado, né? Lembra do Bonucci, zagueiro do Milan e da Juventus? O Bonucci está na Confederação. E o Bonucci disse assim, se é para recomeçar, se é para começar do zero, tem que contratar o Guardiola. Essa foi a opinião do Bonucci hoje numa entrevista à imprensa italiana. Mas Guardiola e o italiano, eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Eu também acho. Estão num nível parecido. Aí se você tem um da casa que é muito bom e um estrangeiro que é muito bom, você pega um da casa, né? Em tese. Sim. Sei lá eu. Mas, enfim... Vamos ver o que vai acontecer aí. Capri. Até que a seleção brasileira vai ter primeiro essa primazia aí, né, de contar com ele. Diga lá, Milhose. Só uma atualização referente àquilo que o Ronaldo trouxe no final da transmissão sobre a dificuldade de acesso lá, Capri. Acho que é importante registrar, porque com mais detalhes sobre esses problemas lá em Florianópolis, a gente viu que os torcedores de organizada do Corinthians conseguiram entrar no estádio. Muitos deles que chegaram ao meio-dia lá em Florianópolis, né, fizeram uma longa viagem até lá, entraram só aos 40 do primeiro tempo. Foi quando a entrada foi liberada pela polícia. Então, um tratamento aí equivocado ao torcedor do Corinthians, que depois fez festa, saiu com a vitória, mas realmente é um caso aí que vale a pena a gente pontuar, de uma dificuldade muito grande. Agora com mais informações, mais detalhes do que aconteceu. Só aos 40 minutos da primeira etapa foi liberada a entrada desses torcedores do Corinthians por lá, Capri. Bom, mas isso tem a ver com a coletiva do Fernando Diniz ou não? Não. A gente está no aguardo da coletiva aqui, não é nenhum protesto do Fernando Diniz, nem nada do tipo. Quase uma hora depois do jogo. Pois é. Ainda. A gente tá com a imagem da sala de coletiva, tá tudo montado lá, só no aguardo do técnico mesmo, Capri. Tá bom, vamos ver aí, seguimos aguardando aqui, né? Seguimos esperando pelo Fernando Diniz para explicar essa vitória aí contra o Barra. Alguma chance do Corinthians se atrapalhar no jogo da volta contra o Barra? Jogando pelo empate ou Pretzel? Eu imagino que nenhuma. Se levar a sério, nenhuma. Agora, se ficar dando toquinho para trás, hoje tocou demais a bola para trás. Aí porque o jogador da Rocha, lateral esquerdo, perdeu o gol de empate. A última bola do jogo é uma cobrança de escanteio. A defesa afasta para o meio da área e o da Rocha sozinho na frente do gol, ele perde o gol. Então a última bola foi do Barra para empatar o jogo. E o Barra perdeu a chance. Mas não vejo que no estádio do Corinthians o Corinthians tropece diante do Barra. Domingo vai ser um jogo difícil. O Vasco vem de uma vitória sobre o São Paulo, ganhou do Paysandu com naturalidade, jogando com o time misto. Então o Vasco vem aqui na frente do Corinthians, com 4 pontos à frente do Corinthians, quer dizer que é um bom um empate até para o Vasco aqui domingo, é um bom resultado. Então é um jogo perigosíssimo no final de semana, 4 da tarde. Aliás, os favoritos hoje venceram na Copa do Brasil, né? Todos os favoritos aí venceram. O Botafogo derrotou a Chapecoense 1-0, o São Paulo passou pelo Juventude também 1-0, Grêmio derrotou o Confiança 2-0 e o Vasco lá em Belém contra o Paysandu também venceu 2-0 e o Corinthians da mesma maneira 1-0 no Barra. Então não tivemos nenhuma surpresa, nenhum time aí que veio, né, já estava disputando a Copa do Brasil, que acabou, ou a Chapecoense, né, que está na Série A também, já se juntou aí também
aos 20 times da Série A na Copa do Brasil. Mas os favoritos hoje venceram, avançaram para jogar por empates na partida da volta daqui a 3 semanas. E é bastante tempo, né? 3 semanas pode acontecer muita coisa também, né, Précio? Sim, e ainda vai ter 2 jogos de Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians vai pegar o Peñarol em casa e depois o Corinthians sai para jogar 2 vezes fora. Para jogar contra o próprio Peñarol, contra o Santa Fé e fechar contra o Platense antes da parada para a Copa do Mundo. É isso mesmo, exatamente. Diniz. Muito bem, só lembrando também até... opa! Chegou o Fernando Diniz, vamos lá então. 28 minutos da quarta-feira, 00:28. Vamos lá, vamos ouvir o Diniz aí. Bem, um pouco mais de ritmo, mais chegadas, finalizações, cruzamentos perigosos. Mas eu acho que o time, de maneira geral, fez principalmente no segundo tempo, uma boa partida. Muitas mudanças, a gente fez um treino com esse time ontem. Eu acho que eles se esforçaram e foi uma vitória justa diante do adversário, que é difícil. O Barra é uma equipe nova, que às vezes no cenário nacional é desconhecida, mas é o atual campeão catarinense, que ganhou da Chapecoense na final, eliminou o Volta Redonda e eliminou também o América Mineiro, que é um time, principalmente o América Mineiro, que toda hora está entre Série B e Série A, e a gente encarou com máxima seriedade o nosso adversário. Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Agora são 5 jogos à frente do Corinthians, você tem 3 vitórias e 2 empates, né? 5 gols marcados e nenhum gol sofrido até aqui. Até o gol do Lingard no primeiro tempo, o Corinthians não tinha praticamente finalizado no gol. Quanto que esses números defensivos estão te agradando e o quanto está te preocupando, em determinado momento, esses números ofensivos do Corinthians, né? Por mais que tenha praticamente um gol por jogo, quanto essa pouca criação no ataque efetiva para finalização está te preocupando agora? Obrigado. Eu acho que no primeiro tempo a gente jogou muito mal na questão da organização ofensiva. O time estava marcando bem, o time bem protegido, e isso é uma coisa que a gente tem que procurar ir aprimorando. Não é que está perfeito, mas a gente, com a sequência de jogos, e por ser um time muito modificado hoje, o sistema defensivo funciona muito bem. E a ausência de finalização, eu concordo com a análise. A gente chegou muito pouco, praticamente foi, assim, não teve finalização no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o time foi melhor, eu gostei do segundo tempo. A postura, não é um time fácil jogar contra. E aqui o campo também é um campo diferente do nosso. No segundo tempo eu acho que deu uma melhorada. Eu acho que, considerando um dia que a gente teve de treino e que eles conseguiram produzir no segundo tempo, eu gostei. No primeiro tempo eu achei que foi bem abaixo na questão da produção ofensiva. Professor, Beatriz Mainetti, portal Multimão. O Corinthians chega a 5 jogos consecutivos sem sofrer gols pela primeira vez desde 2022, na época numa sequência entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Como treinador, você teve uma sequência de 5 jogos também sem sofrer gols só em 2023. Qual que é o peso dessa consistência defensiva, mesmo com alterações de peças, e qual que é o planejamento para manter isso a partir daqui? Muito obrigada. Eu acho que não é questão de planejamento, é uma questão de vontade, de desejo, de trabalhar para que a gente consiga ainda melhorar o sistema defensivo. Hoje a gente ofereceu algumas situações que a gente não precisava, mas é um número importante e o time está muito consciente. Eu acho que os jogadores estão muito dedicados na questão defensiva e não é os 4 defensores e o volante, é o time como um todo. E é a maneira que eu gosto, que eu compreendo o futebol, que todos têm que colaborar. E aqui está tendo uma entrega muito grande, que começa hoje com o Jesse e com o Pedro Raul, como foi com o Yuri e com o Garro nos outros jogos. E eles sabem que isso é importante para a equipe, para ter essa consistência, para facilitar lá para os nossos defensores, para o nosso goleiro. Aqui, Kiz, boa noite. Aqui do Biel Central do Timão. Kiz, eu queria que você pudesse dar uma atualização sobre a situação do Kaique. A gente viu ele saindo ali chorando bastante, saindo ali de maca. Uma primeira avaliação, claro, ainda tem que fazer os exames, mas o que você pode dizer da lesão de um garoto que vinha sendo titular em todas as partidas até então, sob o seu comando? Eu torci para que não seja nada grave. Ele saiu e fez alguns exames preliminares, mas eu acho que é muito prematuro a gente falar. Esse é um tipo, quando sai um jogador com torção no joelho, a gente tem que esperar os exames de imagem para a gente não se precipitar nem para um lado nem para o outro. A torcida é muito grande para que não tenha nada grave ali.
Diniz, Júlia Passafara, da Rádio Coringão. Hoje você entrou com um time misto, você tinha um plano já de vir com os mesmos jogadores, e hoje com um time mais mesclado. Isso tem a ver com o controle de carga por conta das quantidades de jogos, ou mais para você testar umas novas peças para próximos jogos? Eu acho que são as duas coisas. Eu falei depois do jogo do Santa Fé que o jogador não é só músculo e osso, mas ele também é músculo e osso, mas não é só isso. Juntando todos os componentes, dados fisiológicos do nosso departamento, que é muito atuante, e conversando com os jogadores, e a percepção, principalmente do que eu tive do jogo do Vitória, eu achei que era muito importante para a gente preservar os jogadores. No fundo, a gente jogou só e um titular jogando o jogo todo mesmo foi o Gustavo Henrique, ou seria o Kaique. E o Matheus Vitinha não tinha jogado contra o Vitória por causa da expulsão contra o Palmeiras. Então não era um time muito mesclado, era um time praticamente todo modificado, só com de linha acabou jogando só um jogador nessa sequência do que foi o Gustavo Henrique. E eu acho que foi a somatória de todos os fatores, dos fatores fisiológicos, biológicos e da percepção que eu tive dos jogadores e da conversa também com os outros componentes do Corinthians, né? Porque eu sou um cara aberto, eu gosto de conversar e para tomar as melhores decisões. Eu acho que foi um acerto hoje tirar o pé para que os jogadores pudessem se recuperar bem e também que a gente tenha um time para votar. Os jogadores têm um nível muito parecido àqueles que estão jogando, que não estão jogando. Às vezes a manutenção ela se dá porque conforme o time vai jogando sequencialmente, vai vendo um outro tipo de entrosamento e acaba ficando com mais chance de ganhar os jogos. Mas o nível do elenco é um nível bastante homogêneo e um nível alto. Aí, Capri, entrevista coletiva de Fernando Diniz após a vitória sobre o Barra em Florianópolis. Muito bom. E aí, do que disse o Diniz aí, o que você extrai o que aí, Pretzel? Praticamente vimos o mesmo jogo, porque ele não gostou do primeiro tempo, como a gente, e o Corinthians melhorou no segundo, mas também sem agredir muito, né? Foi uma atuação protocolar, jamais um treinador vai dizer isso sobre o seu time. Eu só treinei o time uma vez. É verdade, essa formação ele treinou ontem, antes da viagem para Florianópolis. Então o tempo é curto, e aí ele vai mostrando vídeos, ele vai trabalhando de acordo com cada jogo. Por exemplo, tá voltando para São Paulo agora. Deve folgar amanhã, quarta. Quinta volta aos treinamentos. Aí é aquele treino mais leve. Sexta treina forte. Sábado também treina, quer dizer, ele vai ter um tempo maior agora para preparar o time para enfrentar o Vasco da Gama. Então a tendência contra o Vasco é um time mais equilibrado, um time mais ambicioso e melhor treinado em relação ao jogo de hoje. Então uma entrevista absolutamente normal do técnico Fernando Diniz. Valeu, Pretzel. Amanhã tem mais. Sempre Grande um prazer. abraço. Sempre. E até amanhã. Tchau, Milhose. Até amanhã, rádio. hein? Viva o rádio. Viva o rádio, viva o rádio. Tchau, Milhose. Valeu, Capri. Um abraço. Muito obrigado. 00:36, vamos falar da vitória do São Paulo. Vem aí, São Paulo 1, Juventude 0. Luiz Fabiani vai trazer as informações diretamente do Morumbi dessa vitória do Tricolor, que dá um passo aí importante para avançar à próxima fase da Copa do Brasil, mas o torcedor mais uma vez vaiou o time. Conta tudo pra gente aí. Fala, Fabiani! Fala, Capri, tudo certo? Um abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Torcedor do São Paulo com um misto de sentimentos depois desse jogo contra o Juventude. É verdade, o Tricolor venceu por 1-0, conseguiu largar à frente na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, mas a atuação ficou abaixo do esperado na análise de muitos dos quase 33 mil presentes aqui no estádio do Morumbi. E a síntese geral é que daria pra ter feito mais. Claro que a pressão sobre o técnico Roger Machado e o executivo de futebol Rui Costa foi a grande informação do jogo, a pressão incessante durante os 90 minutos. Antes de tudo, quero ouvir a análise de Leandro Quesada, que comentou o jogo ao lado de Leandro Guerreiro, que Pedro Martelli estava narrando a partida também. Quero saber o que o Quesada pensou sobre esse jogo entre São Paulo e Juventude, vitória do Tricolor 1-0. Fala, Quesada! Bem, Fabiani, Ricardo Capriotti, uma pegação de pé inexplicável para cima do técnico São Paulino nesta noite aqui no Morumbi. Movimento que a gente não sabe muito bem de onde vem, mas que está sendo ecoado pelas arquibancadas do Morumbi. Hoje, depois do jogo, cabisbaixo, o treinador São Paulino deixou o campo, caminhando rumo ao vestiário, ouvindo da galera São Paulina
o coro de burro, burro, burro. Isso ao final do jogo, mas durante a partida também. Torcedor não gostou do placar magro, mas o São Paulo fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, em que teve oportunidades de fazer, além do 1-0 com o Luciano, 2, 3, 4, sem exagero nenhum. É verdade, né, que aí você não deve culpar o treinador, mas sim os jogadores que desperdiçaram essas chances. Hoje, o técnico são paulino Roger Machado construiu um esquema super ofensivo, ajudado também principalmente por um adversário que só marcou, mas o Luciano, Caleri, Arthur, Cauli se movimentaram muito bem, se entenderam muito bem durante o jogo disputado aqui no Cícero Pompeu de Toledo. Antes do gol marcado pelo Luciano, né, de cabeça, no cruzamento do Arthur, na disputa com o Messias, um belo gol, São Paulo teve chance no escanteio de fazer 1-0, Alan Franco de cabeça e o Cauli chutando para fora após uma tabela com o mesmo Luciano. E depois do gol do Luciano, ainda o Arthur mandando uma bola no travessão e o Cauli recebendo um passe de cabeça do Caleri, perdendo um gol feito. Pegação de pé começa mesmo por volta de uns 3 minutos de jogo, no segundo tempo, quando o Diogo Barbosa é expulso após uma entrada duríssima em Luciano. O VAR entrou em ação e o amarelo foi trocado pelo vermelho. Acertada a decisão da arbitragem de expulsar o Diogo Barbosa, porque foi uma entrada realmente super violenta. E aí o São Paulo produziu menos com um jogador a mais, né? Então aí começa aquele apupo da galera. E aí a coisa, né, degringola de vez quando aos 42 minutos o Caleri desperdiça um pênalti, aquele que seria o segundo gol do São Paulo. Não bateu bem. O Pedro Rocha estava numa noite inspirado, o goleiro do Juventude, fazendo a defesa, espalmando para fora e evitando aquele que seria o segundo gol do São Paulo. Muito comemorado porque o Juventude, com esse 1-0 a favor do São Paulo, mantém viva a possibilidade de se classificar para a próxima etapa, para as oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, o Arthur chutou a bola na trave, o Caleri desperdiçou outra chance além desse pênalti, e aí, em vez da galera se voltar contra os jogadores, a torcida são paulina se voltou contra o técnico são paulino. A vida do Roger não está sendo fácil, nem mesmo numa noite de vitória, né? A arquibancada não gostou da finalização, do quesito finalização do time, que realmente desperdiçou uma grande chance hoje de fazer um placar muito mais tranquilo, pensando no jogo da volta lá em Caxias do Sul. Poderia ter sido, repito, 2, 3, 4-0, sem exagero nenhum. Essa goleada não veio e aí Roger Machado foi selecionado pela torcida são paulina, que esteve aqui no Morumbi com 33 mil torcedores. Roger Machado foi selecionado como grande vilão desta noite pela Copa do Brasil. É isso, Ricardo Capriotti e Luiz Fabiani. Grande abraço a vocês. Valeu, Quesada, com o comentário e a análise a respeito da partida. Quero saber também o que o técnico Roger Machado pensa, porque a pressão é muito grande, gritos de burro, protesto contra ele, contra o executivo de futebol Rui Costa, mas a princípio mantido no cargo. Foi ele o responsável por conceder entrevista coletiva logo após o jogo no estádio do Morumbi. Comentou, é claro, sobre essa pressão e também fez uma análise do seu trabalho de forma momentânea na equipe do São Paulo. Fala, Roger, na Bandeirantes. É importante a gente diferenciar, né, o ambiente interno, né, das pressões externas, né? O ambiente interno é um ambiente muito saudável, que a gente preserva ali o nosso momento de trabalho e todo mundo está muito envolvido para que as coisas deem certo, né? Obviamente que o contexto externo, né, todas as questões de pressão diante do treinador acabam de uma certa forma impactando os atletas, né? No jogo contra a Sul-Americana, além das orientações técnico-táticas, né, eu pedi que os jogadores ficassem mais calmos, né, porque estávamos ansiosos pelo ambiente externo criado não para os jogadores, né, mas em oposição ao treinador, né? Isso é ruim para o trabalho, é ruim para o São Paulo, né? Mas, né, são 33 anos nesse lugar, né? Já houve momentos que em outras vezes também fui pressionado, em alguns momentos passou-se esse gap das pressões e outros não, né? Eu sigo forte, confiando no trabalho,
acreditando completamente na reversão desse cenário. Roger, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Na nossa conversa, né, na última vez lá no CT, falou resiliência, falou de que encara esse desafio, mas eu queria saber, para você, está valendo a pena ainda essa equação, né, de sair vaiado de campo? Pode ser que tenha um momento que você mesmo não aguente mais esse clima hostil dentro de casa, inclusive? Sempre a gente se questiona, né? Obviamente, mas o que eu daria como exemplo para minhas duas filhas, né? Nesse momento de maior dificuldade, digamos assim, ou de pressão externa, né? Que em alguns momentos me parece um pouco injusto, eu desistisse. Não vou desistir. Sigo trabalhando firme e forte até quando o presidente, o Rui, entenderem que seja positivo, né? Como eu frisei na resposta para o teu colega anterior, claro, é evidente que esse ambiente externo, né, de pressão ao treinador acaba por contaminar principalmente o jogo, né? Faz com que os jogadores fiquem mais ansiosos, mas não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, né? Foi todos os jogadores ao final do jogo, né, vieram para me dar um abraço e pedir que eu seguisse firme, né, porque nós vamos colher coisas boas aqui. E agora, até quando, né, esse cargo não é meu, né, eu estou treinador de São Paulo, né, e até quando entenderem que seja necessário e possível. E eu sinto nesse momento, né, que tanto o presidente quanto o Rui quanto o Rafinha confiam muito no destino do trabalho. Roger, tudo bem? Ô Roger, sobre o jogo agora um pouquinho, o São Paulo fez 1-0 e teve muitas oportunidades, até um pênalti perdido, poderia, para muito torcedor, até ter matado o jogo, ou praticamente, aqui no Morumbi, né, e agora leva um resultado bem apertado para Caxias do Sul. Agora, em relação às suas modificações, no segundo tempo tem uma expulsão muito rápida do Diogo Barbosa, e você demora mais ou menos uns 20 e poucos minutos, né, para fazer a primeira... Foi tudo isso? Então, pelo que eu vi aqui, foi com 5 minutos, né, de segundo tempo que o Diogo Barbosa é expulso e 71, né, que você faz a sua primeira modificação. Então dá 21 minutos, mais ou menos. Tá. E para muito torcedor demorou um pouco, né, para essa mudança acontecer. E um outro momento que a torcida se manifesta é quando você tira o Luciano, que estava muito bem no jogo. O Luciano, ele pediu para sair ou a mudança do Luciano teve alguma questão tática ali? Vamos lá. Com relação à mudança, ali, logo em seguida, não tão em seguida da expulsão, foi porque nós estávamos em cima do adversário. Não naquele momento, né, o adversário ia se fechar mais, né, mas a gente continuou criando. Né, a gente continuou colocando bola na trave, continuou finalizando. Né, então, deixei um pouquinho para depois, para trazer o Cauli como um segundo homem de meio campo, né, e botar o Luca aberto, né, para a gente ter 2 pontas. Né, então, talvez possa ter demorado um pouco. Né, pudesse ser aqui 5 minutos antes. Né, pode ser. Agora, com relação ao Luciano, nós temos um planejamento para o Luciano que já vinha de sobrecarga na panturrilha e que tomou uma pancada muito forte no joelho, né, fazendo a gestão desses momentos dele em campo. Né, ele ficou em campo até os 35 do segundo tempo. Né, ainda essa semana eu pessoalmente elogiei o Luciano porque ele está cumprindo também uma função diferente comigo, mais desgastante. Ele se desgasta mais no jogo. Né, então foi por essa questão, mas também, né, pensando que a bola estava começando a passar bastante tempo ali na frente da defesa, né, entre goleiro e zagueiro, né, e a gente colocar mais um jogador ali, finalizador como o André. Né, então são as duas questões. Né, com relação à mudança, talvez pudesse ser um pouco mais cedo, sim, né, mas com relação à saída do Luciano, tem toda a questão envolvida que eu comentei agora. Roger, boa noite. Desde 2018, basicamente, eu estou no dia a dia do São Paulo, então eu já cobri alguns técnicos e não lembro de ter visto no anúncio
de um técnico na hora da escalação, tamanha vaia. Quando você sobe, foi a mesma coisa. Quando você desce, após o jogo ter vencido, a mesma coisa. Você até comenta alguma coisa, não sei se sobre isso, sobre o jogo, com um dos seus auxiliares. Queria também, se você pudesse falar o que você comentou. Mas o que o torcedor que está insatisfeito com o desempenho, resultados em geral, não sei, o que o torcedor não está vendo que o São Paulo está fazendo dentro de campo e que está tendo essa reação? Essa resposta eu não consigo te dar, né? Eu gostaria de ouvir, né, do torcedor, porque essa manifestação com tanto peso, né? E ela não veio agora em função dos resultados ou não boas atuações, né? Ela foi anterior à minha chegada, né? E ela só aumentou nesses 40 dias que eu estou aqui, né? Hoje é um dia que, embora vencendo, poderíamos ter vencido de muito mais, porque criamos muito, né? Não foi um jogo que a gente não criou, né? Que a gente sai decepcionado de campo pelo placar mínimo, mas pela frustração de não ter feito, né, mais gols, né? E ter definido uma classificação, né, com um pouco mais de tranquilidade, né? Levando para o segundo jogo. Né? Mas hoje é um jogo que, sinceramente, o sentimento que eu tenho é de muita tristeza. Né? Eu gostaria de compreender, né? Porque eu tenho certeza que eu estou sendo julgado mais do que pelos resultados, né? O momento, o contexto do clube também está entrando nessa conta. Daí fica pesado, como eu respondi anteriormente. Gera insegurança no jogador, né? Gera intranquilidade, né? E isso tudo atrapalha o rendimento. Né, mas, de novo, eu tenho confiança na reversão. Né, como você disse, você está cobrindo há muito tempo e nunca tinha visto isso. Eu, sinceramente, também eu nunca vi. Né, mas, como eu acredito na força do trabalho, né, que a gente realiza todo dia, né, eu penso que em um momento isso vai passar. Professor, você acabou de responder, o Chacon tirou a pergunta da minha boca. Tem outra de reserva? Nessa questão aí, o porquê dessa crítica, ao meu ver, aqui eu não estou para passar pano aqui na coletiva, mas me parece muito exagerada. Você chegou crucificado ao São Paulo. Eu não sei se a idade também traz uma nova consciência. Eu estou com 53 e estou enxergando as coisas diferentes. Já fui fanático, futebol está na minha vida desde pequenininho. Já xinguei o Tele Santana, hoje completamos 20 anos da morte do Tele. Já xinguei o Tele de burro. Você falou naquela conversa no ingresso, né? No ingresso, quando ele chega no São Paulo, se não me engano, uma sequência de 5 ou 6 derrotas diretas, era tido como pé frio na época. Eu mesmo coloquei no meu ingresso lá, fora Tele. Me arrependo até hoje, eu tenho o ingresso guardado. Eu não consigo entender esse motivo. Você acha que é uma coisa que vai além do futebol? Porque hoje, por exemplo, vamos pegar o jogo de hoje. Você... escalou bem o time, funcionou, o time jogou bem no primeiro tempo, o tal do quarteto ofensivo, para mim foi muito bem, só que você não chuta mais, você não bate mais pênalti, a tua canhotinha é mais só para você andar, né, cara? E aí tudo recai sobre você, você já falou disso, mas você consegue tentar achar um motivo para tanta ira? Como eu frisei anteriormente, eu acho que o contexto, né, do clube, o momento do clube impacta nisso tudo, né? A forma da minha chegada também impacta nisso tudo. E os resultados, né, eu acho que eles são bons, mas talvez as atuações possam melhorar, sem dúvida. Né, a gente vou procurando formações e fazendo ajustes nesses 40 dias para encontrar esse equilíbrio, né? Mas como eu te comentei na resposta anterior, essa pergunta eu não consigo alcançar na plenitude, né? Mas eu, né, tenho plena convicção de que isso possa se reverter, esse cenário. Boa noite, Roger. Carlos Santana, no Bate-Fundo Esportivo. Primeiramente, parabéns pela vitória. Você falou sobre a pressão dos jogadores, né, que dependendo da pressão que vem da torcida, de fora, eles jogam meio abalados e tal. Mas eu quero saber de você, internamente, se você se sente prestigiado ou em caso de derrota você acha que você está na corda bamba, que, por exemplo, se perde hoje já cairia, etc e tal. Como é que você se sente agora? Ainda ontem a gente fez reunião de departamento de planejamento para os próximos eventos. Isso para mim é a maior demonstração de confiança no trabalho. Boa noite, Roger, Isabela, Band Esportes. Eu sei que o calendário é longo, tem Copa Sul-Americana, Brasileirão, mas o jogo de volta está aí e é lá no Sul, lugar que você conhece bem.
Te satisfez 1-0, te preocupa, te tranquiliza? Como é essa vantagem mínima no placar? Como eu frisei anteriormente, foi um jogo que a gente trabalhou e construiu o suficiente para ter um placar maior. Né? A trave salvou 2 vezes, né? O goleiro pelo menos outras 3 vezes, né? O final ainda, infelizmente, né? um pênalti que a gente perdeu. Né? Então, claro que o placar é mínimo, mas é de vitória, que poderia ser maior. Né? E para mim hoje a frustração é outra. E a tristeza hoje, para mim, ela é maior que os resultados e que a partida. Roger, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. A gente acompanhando os últimos jogos, a gente percebe que você tem oportunizado mais para alguns garotos oriundos da base. E hoje no banco de reservas a gente viu o Nicolas, né, o lateral esquerdo. Queria saber qual que é a sua avaliação dele no dia a dia e se você acha que ele pode vir a ter mais chances com você ali na lateral esquerda, nessa concorrência com o Enzo e com o Wendel. Obrigado. O Nicolas é um lateral equilibrado, né, que defende bem e tem um ataque de linha de fundo com força. Eu acho que do ponto de vista da maturidade física, eu acho que ele já alcançou ali para poder aguentar esse jogo, né, de um jogo profissional. Mentalmente, emocionalmente, vejo ele muito concentrado nos treinos. Né, é um jogador que além de dedicado, né, também treina muito concentrado. Isso faz toda a diferença no rendimento. Percebo que por vezes que ele sai do treino e vai descansar, vai se alimentar bem, vai dormir bem para no outro dia evoluir novamente. Então tem alguns jogadores que acabam estando nesse momento um degrau à frente, assim, mas a concorrência é grande, né? Vai ter oportunidade, sim, do Nicolas em algum momento poder nos ajudar, assim como hoje, né, o Bob entrou, né, já tinha entrado no Uruguai, entrou um pouquinho, né, o Luca tem entrado mais vezes, o TT, a gente vai dando as experiências para os jogadores, até mesmo dentro desse contexto de pressão, né, faz parte do processo de amadurecimento. Roger, Éder do GE, rapidamente 2 em 1, eu queria que você explicasse a saída do Sabino do time, a entrada do Tolói, essa opção hoje, e ainda sobre resiliência, a gente falou no CT outro dia sobre resiliência, mas como é chegar num clube onde você vê que desde o começo, como você já citou, que milhões não queriam você no clube, como que você trata isso mentalmente, assim, até quando, falando de saúde, até quando é saudável ficar no clube usando a sua resiliência e trabalhando a sua resiliência, e como você trata essa tristeza? Você vai sair daqui triste apesar da vitória, como que você vai tratar essa tristeza? Com relação ao Sabino, né? O Sabino ficou ausente um período, né? E no jogo contra o Vasco percebi que o Sabino precisaria um pouco mais de ritmo, né? E como o Tolói estava mais jogado nesse sentido, né? A opção foi pelo Tolói nesse momento, né? Com relação à saúde emocional, né? Eu tenho dividido, né, com a minha esposa e com as minhas filhas, né, que esse momento ele é muito mais do que futebol. Está sendo uma experiência de vida maravilhosa, né, para aprender a lidar com esses momentos, né, e como é que se preserva a saúde, né, dormindo bem, né, se alimentando bem, tendo pessoas que ao teu lado que te passam confiança e estando no ambiente de trabalho interno, como eu falei na primeira resposta sobre o trabalho, maravilhoso, né? Então, se tem algo que nesse momento me motiva, né, é o carinho que eu recebo internamente dentro do CT diariamente, que me faz chegar 3 horas antes do treinamento para organizar minhas atividades, para rever os nossos jogos, para montar a estratégia do jogo, para dar o melhor treino para os atletas, né? Porque às vezes na batalha o comandante ele veste vermelho, né? Para ninguém ver que ele está ferido. Seguimos. Roger, boa noite, Isabela Janela do Lance. Eu queria voltar ao assunto um pouquinho para o futebol. Quando você olha as estatísticas desse jogo,
Foram 19 finalizações, 32 cruzamentos, mas o São Paulo sai com a vantagem mínima para decidir a partida. O que você acha que está faltando para conseguir converter de fato essas chances e o São Paulo conseguir sair com mais gols, que isso tem sido um roteiro um pouco frequente se você olha até para os últimos jogos? Olha, se as duas bolas na trave, se a trave fosse um pouquinho mais alta, acho que elas entravam, né? O pênalti defendido, né, pelo goleiro, se talvez ele não tivesse adivinhado o canto, né, a bola teria entrado, né? A gente produziu muito, né? Como eu disse, o resultado podia ser muito diferente, né? Agora, a gente ter conseguido converter isso, né, pode estar ligado ao fato, né, que eu falei que toda a pressão direcionada ao treinador deixa também os atletas mais estáveis em campo. Quem perde é o São Paulo, sempre. Você estava ouvindo o técnico Roger Machado dando suas explicações sobre a atuação do São Paulo e sobre suas escolhas na vitória por 1-0 sobre o Juventude em jogo válido pela 5ª fase da Copa do Brasil. Portanto, Roger, por hora, mantido no cargo. Vamos acompanhar o noticiário do Tricolor nas próximas horas e claro que a Rádio Bandeirantes é o melhor lugar para isso. O Tricolor volta a campo no final de semana quando encara o Mirassol fora de casa, virando a chave, foco no Campeonato Brasileiro. Portanto, São Paulo enfrentando essa maré de muita pressão, mas consegue a vitória, consegue largar à frente em busca de uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Capri, volto com você. Tá aí, valeu Fabiane, Luiz Fabiane, Leandro Quesada, trazendo todas as informações, a análise e o trabalho da reportagem. Olha, o Roger, infelizmente, esse rapaz, ele não tem culpa de estar no São Paulo. Ele não tem culpa. Ele não botou o revólver na cabeça de ninguém e obrigou a contratá-lo. Ele foi chamado para estar no São Paulo. Está passando por um processo de linchamento. Eu acho muito ruim. O torcedor do São Paulo se apega aos resultados. No Campeonato Brasileiro é verdade, o time caiu, era líder e caiu, mas está aí na Copa do Brasil seguindo. Então, o responsável, já que a torcida do São Paulo não gosta do Roger, é quem trouxe o Roger. Então cobrem da diretoria do São Paulo. E se vão mandar o Roger embora, que o façam rapidamente. Não fiquem fazendo esse processo de fritura, porque o rapaz, como disse aí, já está sentindo. E é desumano uma situação como essa. Você ganha um jogo e sai vaiado do seu estádio. Boa sorte ao Roger Machado, boa sorte ao São Paulo e à torcida do Tricolor também, que vai ter que ter paciência nesse cenário aí do Tricolor. Muito bem, com o trabalho da reportagem Bandeirantes no Morumbi, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final, que vai voltar hoje, hein? Hoje, quarta-feira, hoje é dia do Santos, o Peixão contra o Coritiba pela Copa do Brasil. E é claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir esse jogo às 7h30 da noite com o Rogério Assis. O João Paulo Capelanes estará aqui para comandar todo o trabalho antes, durante e depois do jogo no apito final da mesma maneira. Então, quero desejar a todos vocês uma excelente quarta-feira. Quem aproveitou o feriadão aí, que bom, hein? Muito bom. Agora é hora de retomar tudo, não é? Então vamos lá. Vamos retomar aí o trabalho, o estudo. Tenham todos uma boa sequência de semana. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Lembrando que a produção do apito final foi do Bruno Migliosi, com o Michel Lopes na mesa de som, Roberto Dias na central técnica e o Alexandre Marques no nosso switcher. Ótima quarta-feira a todos. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.